na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 18 horas mais 32 minutos. Claudinei Corsi. Dezoito e 33 em Campinas. Olá, muito boa noite para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, na seguidinha, a segunda jornada deste sabadão, dia 11 de fevereiro de 2023. Você já conferiu a vitória da Ponte em cima da equipe do Oeste com Carlos Corsato, Frank Francisco e André Luiz. E a partir de agora, você fica com São Bento e Guarani. A bola rola daqui a pouquinho, 7 da noite, lá no Walter Ribeiro, em Sorocaba. E você vai conferir aqui com Lucas de Souza, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. 18 horas mais 34 minutos. A partir de agora eu vou girando as vozes e os destaques desta nossa segunda jornada de hoje. E eu começo direto com o destaque do Bugre. Vem na voz dele, Albert Cavalcante. Olá, Albert. Destaque inicial e acredito que já com a escalação do Bugrão, é isso? Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, ao nosso DJ Felipe Marques e a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior. Claudinei Corsi, o Guarani está definido e escalado para a partida de daqui a pouco contra o São Bento. Então vamos passar pelos 11 selecionáveis do técnico Mozart Santos. O Guarani vem a campo com Tony e Ivan Alvarinho.
Lucão, Luciano Castan, Jamerson, Matheus Barbosa, Richard Rios e Giovanni Augusto. Isaac, Bruno José e Genison Claudinei Corsi. Legal, e o destaque do Bentão, diz aí, Albert. Sem vencer há 3 jogos, o São Bento mira a reabilitação imediata na competição. Primeiro porque a equipe ainda segue em busca da meta de 12 pontos para eliminar o risco de rebaixamento. Além disso, o Azulão viu o Ituano encostar e, em caso de um resultado negativo, uma vitória do Galo de Itu, pode até terminar a rodada fora da zona de classificação. Claudinei Corsi. Legal, esse é o destaque de Albert de Souza, vai reportar tudo aqui de São Bento. Albert Cavalcante. De novo. Vai reportar tudo aqui de Guarani e São Bento, e os canais de futebol interior têm opinião. Wagner Ferreira. A opinião é dele, Wagner Ferreira. Boa noite, muito bem, seja muito bem-vindo, Wagner. E aí, São Bento e Guarani, já no Walter Ribeiro. Grande abraço, bem, amigos da bancada verde. Mas todo dia. Grande abraço, rapaziada. Um abraço, Claudinei. Um abraço à bancada verde aqui dos canais de futebol interior, Felipe. Ainda não vai ser dessa vez que nós vamos ver um Guarani com força total dentro desse campeonato paulista. Isso porque, inexplicavelmente, o técnico entende, pela escalação fornecida aqui pelo Albert Cavalcante, de deixar um jogador, o titular da posição, né, do Diogo Matheus, no banco de reservas, e teima com esse Ivan Alvarinho. Eu só posso entender uma forma de pensamento do treinador do Guarani. Ele não quer perder o jogo. Ganhar é uma outra história, ele não quer perder, por isso reforça o sistema defensivo e seja o que Deus quiser. Ele tem a volta do Giovanni Augusto, tem a volta do Bruno José, tem o Isaac, e ele poderia muito bem, né, colocar o time mais pra frente. No entanto, prefere retrancar o time e vamos ver se ele tem sorte nisso aí. Legal, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Agora, 18h36, ele vai transmitir a partida aqui nos canais de futebol interior. Quem é ele, Felipe? Lucas de Souza. Lucas de Souza, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. O seu destaque, a sua expectativa para São Bento e Guarani. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, e a você ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior, direto e reto. Claudinei Corsi, estou com o presidente. Inexplicavelmente, o Mosra bota o Alvarinho de novo na lateral direita, tirando toda e qualquer chance do Guarani jogar por aquele lado. Vai ser um time que, na minha visão, vai jogar para não perder, então a expectativa, talvez, de um jogo aí no qual o Guarani tente somente buscar um empatezinho lá em Sorocaba. Legal, este Lucas de Souza vai transmitir a partida aqui nos canais de futebol interior. Por aqui nós falamos em nome de Ostor Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridger Comunicação Integrada, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Agora, 18h37, vamos direto e reto com a participação de Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar de Guarani e São Bento. Eu vou dividir esta fala em 2 momentos. O primeiro momento eu vou lembrar de quando o Guarani foi campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista em 1976, e foi justamente numa vitória contra o São Bento, 3-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Eu estava lá, que timaço do Guarani. Alô, produção, põe na tela uma foto do Guarani, campeão paulista do primeiro turno em 1976. Você está vendo o time do Guarani em 1976, justamente no jogo de 3-0 contra o São Bento. Em pé, Miranda, Neneca, Amaral, Nelson, Deodoro e Flamarion. Agachados, Renato, pé murcho, que jogou de ponta direita. Zenon, sem bigode, André Catimba, Davi e Ziza. Eu peguei detalhes desse jogo, eu lembro bem desse jogo, porque eu estava no Brinco de Ouro. O Guarani ganhou de 3-0, gols de André, Deodoro e Zenon. Olha o Zenon comemorando o 3º gol do Guarani. Tudo isso na revista Placar. Aliás, olha a capa da revista Placar, lembrando desse jogo. Zenon, um gigante em explosão no bugre. Capa da revista Placar, 1976. Guarani, campeão do primeiro turno. Mais um detalhe absurdo. O Campeonato Paulista no primeiro turno teve 4 meses. E sabe o que acontecia com o campeão do primeiro turno? Ele ia para o segundo turno ganhando 1 ponto.
No segundo turno, o primeiro jogo do Guarani foi contra o Noroeste, aqui em Campinas, e o Guarani empatou, perdeu o ponto que havia vencido o turno. Um turno inteiro, presta atenção, verdade isso. Olha como os dirigentes eram fracos. Um turno inteiro de Campeonato Paulista, 4 meses, e o campeão simplesmente ganhava um ponto para o turno seguinte. Em 1976, o campeão paulista foi o Palmeiras, do técnico Dudu, justamente contra o 15 de Piracicaba. Melhor campanha do 15 em toda a sua história em termos de Campeonato Paulista. E o Guarani era dirigido por Diede Lameiro. Olha uma foto do Diede Lameiro. Diede José Gomes Lameiro, bom treinador. Foi treinador do Guarani em 1976. E agora eu vou aproveitar Guarani e São Bento e fazer um combinado. Jogadores que jogaram tanto no Guarani como no São Bento. Olha como ficaria a equipe. João Marcos, Ariovaldo, Jorge, Edson e Gilberto, Pereira, Davi e Ângelo, Barnabé, Patito e Bozó. Um time razoável, 2 jogadores importantes. O goleiro João Marcos chegou a jogar na seleção brasileira, mas para o Guarani 2 jogadores importantes, Edson e Bozó. Ambos foram campeões brasileiros pelo Guarani em 1978. O goleiro João Marcos, você está vendo aí uma foto do João Marcos. João Marcos, infelizmente, já falecido. Eu li esse livro, o livro biográfico do João Marcos. Na lateral direita, Ariovaldo. Ariovaldo, bom jogador. Pena que teve um acidente, acabou perdendo uma das vistas e não conseguiu ser mais o mesmo jogador. Ariovaldo, campeão paranaense com o Atlético. Jogou no Guarani e no São Bento. Na zaga, Jorge, que veio do São Bento para o Guarani em 1983 e hoje é guarda municipal em Sorocaba. Quarto zagueiro, Edson. Edson levantando a taça de campeão brasileiro em 1978, ao lado do presidente Ricardo Schuff. Edson, o campeão do Guarani em 1978. E uma foto, Edson do São Bento em 1975. Produção, frisa essa foto. Olha que foto bacana, com jogadores também que jogaram no Guarani e no São Bento. Nesta foto, em pé, Chiru, Clodoaldo, Edson, o campeão pelo Guarani, Luiz Antônio, goleiro, falecido, jogou no Corinthians, Nelsinho e Ney Ross. Agachados, Babá, Babá que também jogou no Guarani, Sérgio Pinheiro, Davi, não é o Davi do Guarani, Thales e Bozó. Bozó, novinho, jogando pelo São Bento. Na lateral esquerda, Gilberto, que veio do São Bento pelo Guarani e foi revelado pelo Vasco da Gama. No meio-campo, Pereira. Pereira chegou do Agroséries do Paraná para o São Bento nos anos 1970 e depois foi muito bem no Guarani. Chegou no Guarani em 1989 e foi bem. Tenho boas recordações de Pereira. No São Bento, ele era volante. No Guarani, quarto zagueiro, completando o meio-campo, Davi. Davi baiano, Davi que veio do Vitória da Bahia, fazia gols em derby. E Ângelo, Atlético Mineiro, Fluminense, Guarani, Ponte Preta, em final de carreira, jogando no São Bento de Sorocaba. No ataque, o ponta direita é Barnabé. Torcida do Guarani lembra bem os mais antigos de Barnabé. O centroavante, Patito. Olha o Patito, o paraguaio Patito, que jogou no São Bento, jogou no Santos, jogou no Guarani. Voltou a morar no Paraguai. E completando o time na ponta esquerda, Bozó. O mitológico Bozó, revelado pelo São Bento. Depois esteve no Atlético Mineiro, no Santos. Chegou ao Guarani em 1978, campeão brasileiro. E a torcida do Guarani adora o Bozó. Quem poderia também estar nesse time é o Babá, que você viu em final de carreira com a camisa do São Bento. Babá, revelado pelo Guarani,
foi muito bem no São Paulo. Recentemente eu estive com o Babá. Olha uma foto, eu com o Babá, do lançamento do livro do Saviani sobre o 5-1 que o Guarani deu em cima do Santos na década de 1960. E dentro desse combinado, time fraco, hein? Convenhamos, time fraco. Tivemos também o Zenon, em final de carreira. O Zenon, maior jogador da história bugrina, final de carreira jogou no São Bento de Sorocaba. Tivemos outros jogadores, goleiro Robson, tivemos vários outros jogadores, mas eu frisei basicamente os anos 1970, 1980. E nesse combinado, o treinador é Cláudio Duarte, o gaúcho Cláudio Duarte, que foi muito bem no São Bento em 1982 e o Guarani contratou ele em 1983. E depois de um derby, julho de 1983, o Guarani perdeu para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Cláudio Duarte foi mandado embora e veio outro gaúcho para o lugar dele, Enio Andrade. Aqui no Futebol Interior, notícias, informações, curiosidades, um combinado entre Guarani e São Bento e detalhes da história envolvendo estas duas importantes equipes do interior do estado de São Paulo. Fale comigo nos canais do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! Sempre aqui no Futebol Interior. Dezoito horas mais 46 minutos, 18h46. Já vamos escalar as equipes para você trazer a ficha técnica completa. Mas rapidinho, Albert Cavalcante, como é que está então a situação da Copa do Brasil para o Guarani, Albert? O Ricardo Moisés, nessa semana, fez um pronunciamento, né? Mostrando aí os questionamentos, né, do Guarani em relação à Federação Paulista / CBF. Ele contesta a decisão da CBF e da Federação Paulista, dizendo que ele mostrou dados, mostrou números, né, datas em que ele sim, que o Guarani estaria apto, né, contando aí o dia que o Guarani foi notificado até a resolução do problema pelo Guarani, né, que estava em recesso. O Ricardo Moisés, ele com toda a convicção disse que o Guarani sim está certo e quem está errado é a CBF / Federação Paulista. E disse que vai correr atrás dos direitos do Guarani, Claudinei Corsi. Legal. Bom, no nosso fim de jogo nós voltaremos a abordar este assunto do Guarani da Copa do Brasil, que é, sem dúvida nenhuma, um assunto importante. Eu vi a entrevista, nós vamos até reproduzir aqui a entrevista do presidente do Guarani, só que ele não mostrou documentos, né? Ele não mostrou os documentos. Ele falou, mas fax, um e-mail, um zap. Ele apresentou datas, né? Falou que o Guarani cumpriu com as datas, não mostrou os documentos. Os registros dessas datas ainda não foram mostrados, né? Eu acho que nós temos mais registros, né, do que veio acontecendo do que o próprio Ricardo Moisés, né? Porque o que precisa é do papel timbrado, né, Claudinei Corsi? Ele tem que mostrar o fax, o e-mail, a carta, o sinal de fumaça, ou qualquer coisa que foi enviado para a CBF. E para mim, foi decidido nas bolinhas, alguma coisa errada tem. Se realmente você está apto, né? Se você está certinho com a lei, entre aspas, não chegaria nas bolinhas. Não chegaria. Muito bem. 18 horas mais 48 minutos. Tá Guarani escalado, prontinho. São Bento também, né, Albert? Definido e escalado. Legal. E a arbitragem, hein? Na pedra. Muito bem. Então eu só quero lembrar, antes da gente ir para a escalação, que você, torcedor que está curtindo aqui a nossa transmissão, essa jornada esportiva de São Bento e Guarani, você pode ganhar um corte de barba e cabelo para você curtir lá, dar um tapa no seu visual na Alpha Barber Club, a sua barbearia, lá na rua dos Alecrins, número 46, no bairro Cambuí. Você vai participar com a gente aqui através do Facebook, através do nosso canal do YouTube, através do WhatsApp. Estão valendo todos os canais. Mande a sua mensagem, diz aí, quero ganhar o corte de barba e cabelo da Alpha Barber Club no Cambuí. Mandando um abraço aqui para o Gustavo, o Leandro, o André, o Luiz André e também o Rodrigo, rapaziada lá da Alpha Barber Club, com a gente aqui também nas jornadas esportivas
dos canais Futebol Interior. Então hoje você pode ganhar, dar um tapa no seu visual, um corte de barba e cabelo lá na Alfa Barber Club, na Rua dos Alecrins, número 46, no Cambuí. Só que é o seguinte, nós vamos fazer o sorteio na abertura do nosso fim de jogo e você vai ter que estar ligado com a gente e mandar um zap dizendo que você ouviu, que você ganhou o prêmio da Alfa Barber Club aqui nos canais Futebol Interior, tá certo? Você participa, fica ligado na abertura do fim de jogo, logo depois da jornada, a gente vai indicar aqui o ganhador. Muito bem, para a Prone Alimentos, em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para São Bento e Guarani. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Mozart Santos vem definido e escalado assim. O goleiro Tony, camisa número 25. Na lateral direita ele, Ivan Alvarinho, ou conhecido também como Ivan Alvarenga, camisa número 14. A dupla de zaga do Bugrão, Lucão, camisa número 3, e Luciano Capitão Castan, camisa número 4. Na lateral esquerda, Speed Jamerson, camisa número 15. Os homens no meio-campo do Bugrão, Matheus Barbosa, o 32, Richard Rios, o 18, e o cérebro pensante, Giovanni Augusto, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Isaac, o camisa número 29, Bruno José, o 17, e o Genison, camisa número 9. Repeteco do Bugrão, Tony, Ivan Varinho, Lucão, Luciano Castan, Jamerson, Matheus Barbosa, Richard Rios, Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Genison. Caso o técnico Mozart Santos quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Kozlinski, Diogo Matheus, Lucas Marques, Mike, Alan Santos, Leandro Vilela, Lima, Wenderson, Rafael, Neilton e Nicolas Careca, Claudinei Corsi. Legal, Guarani, 7 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 7 pontos ganhos, último colocado no grupo B. Na disciplina até aqui tomou 11 amarelos, marcou 7 gols e sofreu 8. Os artilheiros, Giovanni, Augusto, Nicolas Careca, Bruninho, Neilton, Wenderson, Matheus Barbosa e Isaac, com 1 gol cada. O próximo jogo do Bugre, quarta-feira, dia 15 de fevereiro, às 7h30 da noite, contra o São Bernardo, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Futebol Interior. E o São Bento, o azulão do técnico Paulo Roberto Santos, vem definido e escalado assim. Zé Carlos, o goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, Caio Ila, camisa número 2. A dupla de zaga do São Bento, Léo Silva, camisa número 3, e o Bruno Aguiar, o camisa número 4. Na lateral esquerda, Marlon, camisa número 6. Os homens do meio campo do São Bento, Marquinhos, camisa número 5, Carlos Jatobal, camisa número 8, e o Neto Paraíba, o cérebro pensante, o camisa número 10. Os homens de frente do azulão, Fernandinho, camisa número 7, Marcos Nunes, o 23, e o Rubens, o camisa número 9. Repeteco do São Bento, Zé Carlos, Caio Ila, Léo Silva, Bruno Aguiar e Marlon, Marquinhos, Carlos Jatobá, Neto Paraíba, Fernandinho, Marcos Nunes e Rubens. Se caso o técnico Paulo Roberto Santos quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Edson Marden, Alan Thiago, Branquinho, Vitor Pereira, Ivan, Breno Lopes, Foguinho, Vitinho, Caian, Cristiano, Renan Mota e Felipe Camargo, Claudinei Corsi. São Bento, 7 jogos com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Marcou 5 gols e sofreu 1, 9 pontos ganhos, segundo colocado no grupo C. Na disciplina, 15 amarelos. O artilheiro é o Nunes, com 3 gols. O próximo jogo do São Bento, terça-feira, dia 14 de fevereiro, às 7h30 da noite, contra o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é Thiago Luiz Scarascati,
com seus auxiliares, o número 1, Marcelo Carvalho Vangassi, e o auxiliar número 2 é Miguel Cataneu Ribeiro da Costa. O quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza. E na salinha da TI, o árbitro de vídeo, Matheus Delgado Candançan. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, tá aí então a ficha técnica para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. E a nossa live já está disponível para você hoje, Felipe, no YouTube também? Legal, no Facebook e no YouTube também você pode entrar e votar quem é que vence a partida, São Bento, Guarani ou vai dar empate. Fique à vontade, vamos deixar a nossa live aberta até o início do segundo tempo e aí nós vamos trazer aqui o resultado. São Bento já está vindo para campo, o Guarani também, e eu vou lembrando a você que está curtindo a nossa transmissão, participe, concorra aqui a você, né, de Campinas aqui, cidades vizinhas, a um corte, barba e cabelo a ser utilizado na segunda, terça ou quarta de cada semana. Você vai agendar lá com antecedência na Alfa Barber Club, a sua barbearia. Quer dar um tapa no visual? Alfa Barber Club, Rua dos Alecrins, número 46, no Cambuí. O telefone lá é o 3255-2101, 3255-2101 e o WhatsApp é 99262-4672. Está na tela aí, Felipe? Alfa Barber Club? Beleza, então tá aí você conferindo que a gente está sem o retorno aqui. Estamos passando por algumas mudanças tecnológicas, né? E estamos sem o retorno, mas tá aí para você a Alfa Barber Club, a sua barbearia lá do Gustavo, Leandro, o André Luiz, o Luiz André e o Rodrigo. Então participe, diga que você quer ganhar o corte de barba e cabelo da Alfa Barber Club no Facebook, no WhatsApp 989893526 e também no nosso canal do YouTube. A gente vai indicar o ganhador no início do nosso fim de jogo e você vai ter que estar ligado e dizer, olha, sou eu, hein? Ganhei o corte de cabelo e barba lá na Alfa Barber Club, para você fazer jus ao seu prêmio. E aí a gente vai te orientar direitinho, você vai mandar o WhatsApp dizendo que está ligado na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Muito bem, Wagner Ferreira, algumas observações aqui no time do Guarani, Wagner, rapidinho. Tony continua no gol e Kozlinski está no banco. Parece que isso aí vai ser realmente aquilo que a gente já esperava. Ganhou a vaga no campo. Ivan Alvarinho entra no time e ele deixa dois laterais de ofício no banco. Especialistas, né? Pois é. Inclusive leva três laterais para o banco. Ele leva o Diogo Matheus, o Mike e o Lucas Marques. E joga com um improvisado. Não sei que ele vai querer aquele negócio de sair com três, aquela história. Não sai. Fica lá atrás, vamos preso ver. o Alvarinho. E outra coisa também é o Nicolas Careca, que é um tiquinho melhor que o Gênison, né, Wagner? E tá no banco e o Gênison tá no time. O Nicolas teve alguns problemas, né, de disciplina e chegou até a ser ameaçado de ser desligado. Agora ele procurando um clube para encaixá-lo. Mas pelo que parece que voltou atrás. Não conseguiu. E tá aí no banco de reserva. Então o Guarani vai depender muito dos homens de meio campo hoje. Se o meio campo funcionar e fizer o ataque render, vamos esquecer lá o problema da defesa com o Ivan Alvarinho. Mas se isso não acontecer, o São Bento é um time cascudo, técnico experiente, né? 64 anos, o Paulo Roberto Santos, um carioca, ex-lateral esquerdo, um jogador de futebol. E tem um time experiente, né? Bruno Aguiar na zaga, tem esse Carlos Jatobal, Neto Paraíba, que organiza as jogadas por ali, e um ataque por Fernandinho, Rubens e Marcos Nunes. Então o São Bento vai num 4-3-3, o Guarani não diria que iria nessa fórmula. Um 5-3-2, pelo menos, o que parece. O que parece é isso aí. Vamos ver com a bola rolando. De vez em quando é difícil, né? A gente entender a cabeça do professor Moser. Mas tomara que no final do jogo a gente faça elogios ao Moser, né? E não críticas. Vamos aguardar. Mandar um abraço aqui pro Anderson Luiz Grigoleto, tá com a gente aqui curtindo a jornada. O Luciano Automóveis tá com a gente também. E o Reinaldo Cardinali mandando boa tarde a todos nós aqui. O Júnior Braga está com a gente também, se recuperando lá da Covid. Já está melhor agora, diz que vai ser Bugrão 2-0. E aí, participe, mande a sua mensagem para cá e não esqueça, né? Diz aí, quero ganhar o corte
de cabelo e barba e cabelo da Alfa Barber Clube, a sua barbearia. E no final, você vai estar concorrendo a esse prêmio muito legal. Você vai para lá, vai ter massagem capilar, vai ter um chopinho para você tomar lá. Se você não quiser o chopinho, tem um cafezinho, tem uma vodkazinha, entendeu? Tudo isso para você lá na Alfa Barber Clube, no Cambuí. Agora, são 19 horas em ponto, eu fico por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora, ele está assumindo o comando da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Quem é ele, Felipe? Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, estou feliz da vida. Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, é o palco do espetáculo. E você daqui a pouco começa a acompanhar Guarani e São Bento e Guarani. Vem comigo na São Bugrina, vem comigo, torcedor brasileiro do Iapoque ao Chuí. Futebol é aqui nos canais Futebol Interior. E eu já vou abraçando a galera aqui no YouTube. Alô, Marcelo Borges, tá feliz com a sua chapa? Marcelo Borges, mandando aqui um abraço, bom jogo a todos. Lucas de Souza, Alberto de Cavalcante, equipe Nota 1000. Mário Júnior aqui conosco, boa transmissão, equipe top. Abraços do amigo Mário Silva. Lemuel Santos, lá em Sumaré, né, Lemuel? A cidade da Store Colchões. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré. Wagner Silva. Olá, muito boa noite, milhões de maravilha, vai Guarani. O seu Zé dando uma cornetada aqui, né, no nosso Ricardo Moisés, né, dizendo aqui que ele mostrou incompetência, ele mostrou dados, mostrou números e mostrou também incompetência ao dirigir o Guarani, a opinião aqui do seu Zé. Juan Dantas, vamos Bugre, Marilene Amâncio, desejo uma ótima noite a todos. E o JP Queiroz, um grande jogo, abraço equipe, seguindo o meu Bugre através dos melhores. Hoje que venham muitos gols para nos divertirmos, que futebol tem que ser diversão. E a Marilene Amâncio completa aqui, vou ficar na escuta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Você acompanhou há pouco a vitória da Ponte Preta sobre o Oeste, na voz de Carlos Corsato, Frank Francisco e André Luiz, o repórter feliz. Acompanha agora comigo, com Wagner Ferreira, com Albert Cavalcante, com Claudinei Corsi, a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar. Os trabalhos técnicos é dele, Felipe Samurai Marques. Pode procurar aí, você não vai encontrar uma equipe melhor do que a nossa. Pois não, Wagner Ferreira? Um detalhe da escolha de campo ou bola, e o Guarani ganhou a escolha. Imediatamente o capitão escolheu campo. Eu não entendi bem essa, que diferença faz, né? Pediu... Então, tem se dito, inclusive eu recebi algumas fotos nas minhas redes sociais do estado do gramado lá no Walter Ribeiro. E é o seguinte, não é das melhores, muita areia lá no gramado, terrível. Muito buraco, né, Albert? Terrível, tá muito feio o gramado e para praticar o bom futebol, o Guarani deve ter já feito essa análise, né? Lógico, o aquecimento dos jogadores, já viu qual o lado melhor para começar. Naquele primeiro reconhecimento. Exatamente, né? Vamos começar atacando por aqui que os homens não chegam tão fácil. Muito bem, Guarani do lado direito do seu computador, do seu smartphone, por sua vez o Bentão do lado esquerdo do seu smartphone, do seu computador. Deixa a sua mensagem, deixa o seu like, curta, compartilha a nossa transmissão contigo, nós somos muito mais fortes. Lucas. Pois não, Claudinei Corsi. E só mandar um abraço hoje para uma profissão que acompanha muito a gente. Hoje é dia do zelador. Que beleza, você dia do que é zelador, que está acompanhando a gente aí, parabéns pelo seu dia, hein? Um abraço aqui pro meu querido amigo Rodrigo Juliano. Alô, Rodrigo, mandando que vai Bugre. Rapaz, ele que é corintiano aqui em Campinas. Esteve comigo lá na Casa da Criança Paralítica de Campinas. Sendo respeitado, 1 minuto de silêncio em homenagem ao único, ao eterno Rei Pelé. É o padrão de todos os jogos dos estaduais ao redor do Brasil. Saída pertencente à equipe do São Bento para dar a saída de bola a ele, o camisa número 8, Carlos Jatobá. Vai rolar o melão, vai começar a emoção, Claudinei Corsi. Lucas, quem foi campeão mundial de clubes? O campeão mundial de clubes é o Real Madrid, venceu o Al Hilal pelo placar de 5-3 e o Mengão levou o terceiro lugar, batendo ao Arli pelo placar de 4-2, mas vou dizer, hein, na Bacia das Almas, o placar não condiz com o que foi o jogo. Trila, o apito, árbitro apita, Thiago Luiz Escarascate, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor brasileiro, acompanhar a primeira etapa de São Bento e Guarani. Do Iapoque ao Chuí. Futebol é aqui nos canais Futebol Interior. Sai jogando o Guarani no campo de defesa. Fala, Claudinei Corsi. Não, só um detalhe, né? O goleiro do Guarani jogando de azul. Você viu só? Vai confundir pouco isso aí.
É o novo uniforme. Não, mas... O problema é do uniforme do São Bento com esse azul também. O bom é isso. Vai confundir os homens. Que é isso, gente? Entrou, tá valendo, ninguém percebeu, Claudinei Corsi. E vamos que vamos. Passou imperceptível, ninguém percebeu. Descendo lá pela direita com o Giovanni Augusto, aposta a corrida, engata a primeira, segunda marcha pra cima da marcação do Léo. De calcanhar, tentou achar o Bruno José, tinha uma parede azul em cima dele, toque pela linha de lado, lateral bola, mas é verdade, né, o presidente Claudinei Corsi também, em todos esses anos dessa indústria vital, fazia tempo que eu não vi um goleiro com o mesmo uniforme dos jogadores de linha, né? Ah, bom, fazia tempo. Que é o negócio da indústria, o quê? Todos esses anos nessa indústria vital. Indústria vital? Você não entendeu a referência? Não entendeu, não. Não entendeu. Não, eu não assisti o Pica-Pau. Então depois eu falo pra ele. Exatamente. Vem Guarani lá pela ponta direita com o Giovanni Augusto. Ele tentou o passe no fundo pra Isaac, tira a defesa do São Bento. Tabelinha curta, tentativa de passe pelo meio. A bola volta pra equipe do Guarani com o Jamerson. Jamerson rebobina a fita, volta a jogada com o Luciano Castan. Luciano Castan de perto da canhota, adianta a parada, volta a jogada com o Matheus Barbosa, que recua a pelota lá no campo de defesa com o Lucão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Trabalho de bola da equipe dos homens lá pela meia direita, botou na frente, tentou jogar em velocidade o Marquinhos, acabou forçando a barra, ela volta para a equipe do Guarani no campo de defesa com o Jamerson. Informação, Alberti. O Caio Ila, que saiu na escalação, aí o camisa número 2, ele sentiu no aquecimento, tá? Então, de vez o camisa número 2, ele é o 14, é o Ivan, tá? Então, Caio Ila não está jogando o Ivan. É ele que eu tô vendo ali com a posse da bola ali, ó. O Ivan, camisa número 14, o Caio Ila tá fora do jogo, sentiu dores. A informação aqui do Albert Cavalcante. Desce a ladeira, vem bugando pro campo de ataque, trabalha a jogada na metade do campo com o Lucão. Lucão abre bola lá pela meia direita com o Ivan Alvarinho. Campo de defesa, solta a pelota para Bruno José. Engatou a primeira, segunda, terceira marcha. Tentou cruzamento na grande área buscando o Gênesis. A bola bate na marcação. Volta com o Giovanni Augusto, ele recua a jogada com o Alvarinho. Alvarinho para Matheus Barbosa. Volta o lance com o Alvarinho. Alvarinho domina, para, pensa, pisa, olha, Friola, penteia, espera alguém se movimentar. E volta o lance com o Matheus Barbosa. Todo no ataque o time do Bugre. Lançamento no segundo pau, buscando Isaac, tira a defesa do São Bento. Rebote cai pela amiga, domina a parada Marcos Neves. Engatou a primeira, segunda marcha, se livrou da marcação. Já passou metade do campo, ele tem espaço. Armou na perna direita, bateu, espalma, Tony! Marcos Neves foi levando a zaga do Guarani olhando, ele resolveu chutar, a bola foi quicando no morrinho aí deste campo irregular do São Bento, e o Tony já teve que fazer a primeira grande defesa do jogo, Albertinho. É, o Marcos Neves, né, uma saída rápida, né, ele mesmo chutou, né, de longe, aonde mais ou menos o Matheus Barbosa fez o gol contra a Portuguesa, só que ele mandou pra baixo, e ali o goleirão Tony já precisou se esticar todo, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio primeiro pelo lado direito, né, lado esquerdo do campo de defesa do Guarani. Olha, eu vou falar pra você, hein, Lucas de Souza, que bola, né, no rasteirinho, que campo horrível. É uma bola perigosa, ela veio quicando, né, no terreno irregular, o Tony não quis saber de brincadeira, escanteio pros homens, vem pra cobrança, o Paraíba, camisa 10, levantamento, bola fechada demais, vai pela linha de fundo, forçou a barra ali, o camisa número 10 dos caras, tiro de meta pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mande a sua mensagem, interaja conosco, seja o nosso comentarista interativo na internet, no Facebook e também no YouTube. Trabalha de bola do Guarani dentro da sua própria grande área. Lucão ameaçou tocar pro camisa 4, Luciano Castan, virou o corpo, solta a bola mais à frente com o Richard Rios, dorme no ponto, perde, lá vem os homens de novo. Bola solta na ponta esquerda, Marcos Neves, ele habilidoso, foi pro chão, falta nele! Falta nele, jogo parado, saída de bola errada do Richard Rios, falta para os homens lá pela meia esquerda, campo ofensivo do Bento aí, Albert. Lembrando, né, que o São Bento precisa com apenas 3 pontos, assim a comissão técnica pensa, para livrar-se, né, de vez da zona de rebaixamento. Então, São Bento vem para cima, conhece, por mais que o campo está terrivelmente, tá, né, cheio de marca, né, então é meio estranho, o São Bento conhece a casa. Bola pelo lado esquerdo, mais uma falta perigosa. Vamos tirar daí, Bugrão. Na bola, Fernandinho, camisa 7 ou camisa número... eu tô vendo ali direito. Ou é o camisa número 8, Carlos Taubaté. Na verdade é o meia dúzia, viu, o Albert? O meia dúzia, o Marlon tá no jogo. O Ivan,
O Ivan tá no lugar do Ila. É o Ila. Do Ila, cai, é o lateral pela direita. Falta para a equipe dos homens, levantamento, bola perigosa do Marlon, passa por toda a extensão da área, cai do lado direito, evita a saída, vem de novo a equipe do São Bento, o árbitro deu saída de bola, não, deu impedimento, subiu o pano do senhor Marcelo Carvalho Vangassi, impedimento marcado, lance impugnado, posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Junto Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. Desce o Guarani lá pela meia direita, Alvarinho, achou Richard Rios, ele bota na frente, desceu o grão, soltou no fundo, boa bola para Bruno José, linha de fundo, fez o cruzamento, tira do jeito que dá o Léo, rebote cai na entrada da grande área, domina a parada, bota a pelota no chão, Paraíba adianta a pelota mais à frente com o Rubens, vai pro chão, árbitro da falta. Falta em cima do Rubens, jogo parado, falta marcada, falta em cima do 9 dos caras aí, Albertinho. Não foi nada, né? Ali o Guarani tentando pelo lado direito do campo de ataque, mais uma vez o São Bento na jogada rápida, tentou ali, saindo contra-ataque, o Lucão só deu aquela encostadinha no jogador de São Bento, não foi nada. Ali na linha que divide, né, o meio campo, né, os campos, mas não foi nada. A informação para Brumas Camisetas. Brumas Camisetas. Brumas já saiu, né? Lançamento longo, vem os caras lá pela direita. Botou na frente Marquinhos, linha de fundo, tenta o cruzamento. A bola bate em cima da marcação. Bate em cima da marcação, na verdade, vai direto pela linha de fundo, é só tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Fala, Albertinho. Desculpa, né? Eu estava aqui com a papeleta antiga, né? Vencida, mas eu acabei de atualizar aqui. Beleza. A informação para Jump Esportes. Jump Esportes, exatamente. Sai jogando o Guarani no campo de defesa. O Guarani não dá chutão, sai jogando em passes curtos desde o campo de defesa. Matheus Barbosa achou pela minha direita. O Giovanni Augusto tentou tocar com o Gênison. Chega a marcação, tira. Rebote volta pela minha direita. Vai pro chão colombiano, falta. Falta marcada e tá sentindo o Richard Rios ali, Albertinho. Esse é o problema, né? O Richard Rios, ele não pode sentir, ele não pode cair, ele não pode lesionar. Joga muito, recebeu uma pegada por trás, mas ele já se levantou daquela famosa migué, né? O juizão mandar um cartão amarelo pro jogador de São Bento. Nada foi marcado. Segue o jogo. São Bento 0, Guarani também 0. Sai jogando o Guarani com Tony. Tony deixa na zaga central com o Lucão. Lucão domina, engata a primeira, segunda marcha. 3 passos pra frente, chega na metade do campo. Espera alguém se movimentar. Pede pra equipe se movimentar. Ele achou Bruno José pela ponta direita. Se livrou da marcação do Fernandinho. Ainda Bruno José faz a jogada pelo meio com o Matheus Barbosa. Lá pela direita com o Ivan Alvarinho. Passando no meio campo. Achou o lançamento pra Giovanni Augusto. É Richard Rios pela ponta direita. Linha de fundo. Pra lá, 2 pra cá, linda caneta, rolou pra trás, o passe foi curto. O passe foi curto, tava bem posicionado, Marquinhos tira, salva para a equipe do São Bento. Rebote volta do Guarani, sai jogando com o Lucão, Lucão para Luciano Castan. Luciano Castan engata a primeira, segunda marcha, invade a linha territorial da equipe do São Bento, daí para Isaac, de primeira para Jamerson, Speed Jamerson deixou um toque de primeira com Isaac, o Mandrake, marcou um gol na vitória contra a Portuguesa de pênalti, tentou a tabela com o Matheus Barbosa, o passe cerrado, Ivan retoma para os caras, abriu na ponta esquerda e lá vem São Bento, vem com o Fernandinho, dominou, se livrou da marcação do primeiro, carrega na contramão, volta a jogada na ponta esquerda com Marlon. Marlon domina, encara a marcação de Bruno José, ele volta tudo, recomeça lá no campo de defesa com o Léo. Léo domina, deixa a parada na metade do campo com Paraíba, camisa 10 dos homens, volta a jogada com Bruno Aguiar, esse aí é conhecido, ex-jogador do Santos. Bruno Aguiar domina, volta a jogada lá no campo de defesa, lá do lado esquerdo, campo defensivo da equipe do São Bento. Domina a parada, Léo, camisa número 3, mas joga pelo lado esquerdo, o quarto zagueiro, mas joga com a 3. Aí ele inverte a parada com Bruno Aguiar, que joga com a 4, mas é o zagueiro central. Ele abre com o Ivan, corredor do lado direito, junto à linha lateral dos técnicos, tabelinha curta com o Marcos Neves, volta a jogada com o Ivan, lançamento para Rubens, tentou ligar no comando de ataque, tentou ligar o Marquinhos, o passe vai errado. Manual para o Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Desce a ladeira, vem Bugre de novo pro campo de ataque. Matheus Barbosa volta o lance na quarta zaga com Luciano Castan. Capitão Castan. Castan domina, engata a primeira, segunda marcha, chega na metade do campo, adianta a parada buscando Isaac. Deu um carrinho na bola no peito, na raça. Marcos Nunes retoma. A bola fica com Paraíba. Paraíba deixa de lado com Ivan. Ivan, camisa número 14, que entrou no lugar do Caio Willa. Tentou lançamento no corredor. Jamerson fechou a porta, partiu em velocidade, foi pro chão. Falta nele.
Falta nele, falta do Ivan em cima do Jamerson. Derrubar o Jamerson é difícil, hein, Albert? É, exatamente, o Speed Jamerson, né? Ali o São Bento tentando sair pelo lado dele, pelo lado esquerdo ali, deu bote certinho, adiantou a bola, cortou o jogador, o primeiro jogador do São Bento, aí no segundo, né? O camisa número 14, Ivan, bateu embaixo, hein? Bateu embaixo, derrubou o Speed Jamerson, que levantou já pedindo a movimentação dos jogadores do Guarani. A informação para o História Colchões. 10 minutos passados, você ouviu o toque do Felipe Marques, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, estamos vivenciando a 8ª rodada. Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, é o palco do espetáculo. E por enquanto ninguém é de ninguém. São Bento 0, Guarani também 0. Desceu o Bugrão com o Matheus Barbosa pelo meio, a bola com o Giovanni Augusto. Olhou pra dentro da grande área, preferiu o toque curto com o Isaac. Isaac voltou com o Giovanni Augusto. Abriu na perna direita, pode chutar. Soltou no comando para Bruno José. Desarmado pelo Léo. Placar ao vivo, Futebol Interior é com esse mocinho que vai aparecer aqui na tela. Ó, Claudinei Corsi. Obrigado pelo mocinho, Lucas de Souza. Temos o Ferroviário e Botafogo, 44 do primeiro tempo. O Botafogo vai vencendo 1-0 a Ferroviária. Às 20h30 tem RB Bragantino e Mirassol. E mais cedo a Macaca venceu a equipe do Oeste 2-1. Você conferiu aqui com o Carlos Corsato. Lucas de Souza. Em 2023, levando muita ousadia, alegria, informação e descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior, a melhor equipe de transmissão do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Wagner Ferreira, 11 minutos e meio e o jogo. Eu tô gostando do jogo, bem movimentado. O São Bento também está respeitando o Guarani. O Guarani me parece que tem um melhor toque de bola. E curiosamente, a gente estava criticando aqui que o Guarani ficaria penso pelo lado esquerdo com o Jamerson. Pelo contrário, as principais jogadas têm sido lá pelo lado direito. Não bem com o Alvarinho, mas com o Richard Rios e com o Bruno José. Estou gostando do jogo. Jogo parado, falta Lucas, marcada, pois não, Claudinei Corsi. Uma passadinha aqui pelo Facebook, Opa, a rapaziada curtindo a gente aqui, o Ramon Saavedra. Boa noite, meus amigos, vamos lá, Guarani, flechada neles. O Luiz Antônio tá torcendo pro Bentão, diz aqui, vai Bentão. O Júnior Braga, FI, transmissão e comentários, nota 10. Guarani tem que apertar na marcação. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho diz aqui, boa noite a todos, espionando e secando, viu, Lucas? Ah, o Bugrinático tá aqui também. Fala, meu amigo Albert, você é fera. O projeto Museu em Rede, vamos Guarani. E o Alberto Silva, estamos na luta. Vem Guarani pela ponta direita, Bruno José tentou toque no fundo para Richard Rios. Passe equivocado, a bola vai direto pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do São Bento. Lucas, pois não, Albert? Com essa entrada do Ivan Varinho, até mesmo o presidente pode comentar, né? Parece que o Richard Rios tá fazendo essa ala direita, né? Tá caindo muito pelo lado ali e o Ivan Varinho tá na dele, né? Zagueiro, tá zagueirando hoje. É, foi o que a gente observou, né? E disse que iria observar realmente o Guarani com 3 zagueiros, né, presidente? O Richard Rios fazendo essa função de ala aí pela direita. O Albert foi no olho da mosca, né? Realmente é isso que está acontecendo. O Bruno José jogando bem aberto lá na beirada do campo e chegando de trás o Richard Rios. E o Ivan Avorinho fica ali com uma espécie de secretário secretário de zagueiro, é. Muito bem. Ivan Secretário, eu vou passar a chamar o Ivan Secretário agora até ele fazer um gol. Quando ele fizer um gol, eu vou parar de chamar ele de Ivan Secretário. Ivan Secretário Alvarenga. Vem os caras, vem São Bento lá pela ponta direita, bola esticada, domina a parada Ivan. Ivan que não é o Alvarinho, é o Ivan do São Bento. Faz o recuo de bola com Paraíba, camisa número 10 dos homens, intermediária, campo ofensivo. Ele faz a tabela curta com Marcos Neves. Marcos Neves devolveu com Paraíba. Tentativa de tabela à frente com Marquinhos. Pega esse passeio. É, aquela história, dá pra entender porque que o São Bento tá com 3 derrotas seguidas no Campeonato Paulista, hein, Albert? É, mas é o vice-líder do grupo, né? Ele tá atrás só do Coringão, né? Atrás do time do povo. O Corinthians está com 13 pontos, São Bento está com 9. E vem pro campo de ataque. Olha o Carlos Jatobá, tentou a jogada, botou na frente, deixou com o Marcos Neves, botou na frente, linha de fundo, se livrou do Richard Rios, atenção, cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área. Escapada do Marcos Neves lá pela direita, caindo pela direita aqui, o camisa número 23 do São Bento, ganhou do Richard Rios e cruzou perigosamente aí, Albert. É, o Marcos Nunes, né? Pelo lado direito, ele cai pelo lado direito, cai pelo lado esquerdo, né? Uma movimentação muito boa ali na frente. E o Richard Rios, hein? Ou ele tá no ataque, ele tá no meio, é outro também que se movimenta muito, hein?
tá no campo todo. Exatamente, se pôr um tacógrafo nele aí, quantos quilômetros será que tá correndo pro jogo? Sai jogando o Bugrão, desce a ladeira o Guarani, sai na quarta zaga com o capitão Luciano Castan. Luciano Castan domina para pensar, olha, Firula penteia, deixa na zaga central com o Lucão. Lucão dominou, parou, pensou, cabeça erguida, espera alguém se movimentar. Os jogadores do Guarani tem que se movimentar no campo para dar opção de passe, senão fica difícil. Bola com o Luciano Castan, já passa a metade do campo, agora sim, com o Isaac, botou na frente o Mandrake, deixou de lado com o Giovanni Augusto, essa dupla pode dar coisa boa. Giovanni Augusto, olhou pra dentro da grande área, Firulou, ameaçou, soltou pra Isaac, bico da grande área, abriu na perna direita, bateu pra defesa do Zé Carlos. Boa troca de passes do Bugrão, Giovanni Augusto, Isaac, quando esses dois se aproximam, dá coisa boa, e chegou com perigo o Guarani aí, Alberti. Os famosos cérebros pensantes, né, do Guarani, quando não é um, não é outro, jogada pelo lado esquerdo e toques de qualidade, né, o Isaac sempre procurando o Giovanni Augusto, e assim o Giovanni Augusto procurando o Isaac, tabela ali dentro da grande área. O Isaac ele até tentou, né, mas tinha marcação na frente dele pelo lado esquerdo, ele tentou mandar a bola no outro canto, mas ali acabou batendo no meio do gol, a bola veio quicando. Esse gramado para um Kozlinski hoje é assassino, ai, viu, Jesus Cristo. 15 minutos, primeira etapa de jogo, tá caído lá o Bruno Aguiar, não sei se vai dar pra ele, agora parece que levantou, tá. Olha, tudo bem, vai lá, presidente. Com 15 minutos de jogo, primeiro chute a gol do Guarani, e antes apenas um chute a gol do São Bento. Então um chute para cada lado até agora, com 15 minutos de jogo. Vai sair. Precisava chutar mais aí as duas equipes, mas parece que não vai dar pro Bruno Aguiar, viu, Albert? É isso mesmo, ele após esse lance, né, do Isaac ali, ele caiu, já pôs a mão na coxa, já fez o sinal, né, de substituição, e quando chove, hein, chove no Walter Ribeiro. Exatamente, o gramado já tá daquelas coisas, hein. Com essa aquelas coisas, com aquela chuvinha. Jesus. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bruno Aguiar mandar pra frente, ainda tá dentro de campo, camisa número 4 da equipe do São Bento, ele mandou pra frente, a bola bateu em cima do Marquinhos, sai de graça pra equipe do Guarani, lateral, bola manual para a equipe do Bugre, pelo lado esquerdo do gramado, linha lateral dos técnicos, vem pra cobrança, vem balançar o esqueleto, Jamerson, Speedy Jamerson, faz a jogada com o Matheus Barbosa, o árbitro pediu para parar o jogo, pediu pra parar, parou, então... Provavelmente é para atendimento aí do Bruno Aguiar, que vai sair de campo, hein, Albert? Vai sair, ele é o capitão ali, né? Estaria mostrando ali a coxa, né, pro Giovanni Augusto. E vai entrar o 13 aí, Albert. O camisa número 13 é o Vitor Pereira. Mas ele não tava no Marrocos hoje? Então, o que você lembra, Vitor Pereira, quando eu falo VP? Vamos chamar ele de VP. Não é o técnico do Flamengo? Não. Não, é o zagueiro esse, aqui do... Esse aqui é o Vitor Pereira bom. Gostou dessa, né? Gostei. Então vamos lá, o camisa número... Já pode tirar, já. Camisa número 4, o Bruno Aguiar, sentindo dores ali. E vai entrar o camisa número 3, ali tá se aquecendo o VP, ou conhecido como Vitor Pereira. Muito a informação para Ovo Satoshi. Wagner Ferreira, primeira mudança do técnico Paulo Roberto Santos, a saída do experiente Bruno Aguiar para a entrada do Vitor Pereira. Contrata medalhão, tá sujeito a isso aí, né? Uma contusão, me parece que foi sozinho, né? Sozinho. Não teve choque com ninguém. O estado do gramado também não ajuda, né, presidente? A distância, assim, não me parece tão ruim, mas pelo pique da bola, né? A gente já deu para perceber que não tá bem nivelado, não tá bem nivelado. Então tá entrando o Vitor Pereira, eu acho que o São Bento até ganha aí com essa alteração. Muito bem, sai jogando a equipe do Guarani com o Matheus Barbosa, ele rebobina a fita, recalcula a roda, volta tudo no campo de defesa com o Lucão. Lucão encara a marcação de Rubens, deixa na ponta direita com o argentino Ivan Alvarinho. Lançamento em profundidade, buscando lá pela ponta direita o Richard Rios. Olha o colombiano aí, 2 em cima dele, Richard Rios carregou na contramão com habilidade. E lindo drible, hein? Tem habilidade, esse aí joga de terno e gravata. Lançamento no comando, buscando o Genison. Casquinha na bola para Giovanni Augusto, posição legal, dominou. Mas aí, vou falar para você, hein? O Miguel Catanel Ribeiro da Costa podia ter marcado esse impedimento há 2 semanas atrás, esperou o lance acontecer, tá marcado impedimento, o lance impugnado aí, Alberti. O Cataneu, né, se tivesse, né, erguido um pouquinho mais, né, se fosse um pouquinho mais rápido, ali não teria deixado você narrar, gastar essa voz maravilhosa que você tem. A bola jogada do Richard Rios, ele fez a jogada pelo lado direito, passou por 3 jogadores, como que quis, fez o cruzamento, ali aquela casquinha do Genison, Giovanni Augusto dentro da grande área, debaixo da saia,
foi marcado o impedimento. A informação para a Prona Alimentos. Escapada do São Bento pela esquerda com Rubens, o centroavante saiu da área, fez a jogada com Paraíba, bico da grande área pela canhota, tenta o passe, buscando o meio ali o Marquinhos, Isaac, foi sair jogando errado, bola solta, Carlos Jatobá dentro da grande área, sai do gol Tony, Carlos Jatobá dominou, prendeu, encara a marcação do Alvarinho, de calcanhar, fez o recuo de bola com Fernandinho, volta o lance com Marlon rebobina a fita, volta a jogada no campo de defesa, mas chegou com perigo Bentão agora, Alberti. Mas o Isaac, hein, acabou dando aquela dormida, né? Literalmente dormiu. O jogador do São Bento acabou pegando, entrando dentro da grande área. Ele foi pra cima do Tony, né? Pelo lado esquerdo. O Tony fechou bem o ângulo. Se ele faz o cruzamento, ele tenta o gol. Ia ser um lance mais perigoso ainda para o Guarani. Que cochilado o Isaac deu, hein, Lucas de Souza? Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. Ô, Claudinei Corsi. Ô, Lucas, é o seguinte... Ela chegou. Quem? Além você já tomou um café com ela? Ainda não tive esse mas prazer. ela tá aqui, viu? Tá aí? Curtindo. Curtindo a nossa transmissão. Um abraço pra loiríssima G. Sheffer. Ô, Lucas... não deu nada, foi falta em cima do Matheus Barbosa. Não, é o seguinte, Lucas, eu acompanho aqui a nossa BR Loja para saber onde a gente está sendo ouvido aqui no Rádiosnet, no app, no canal de áudio, né? E uma coisa aqui tá me chamando a atenção, Lucas. Diga, Claudinei Corsi. Nós temos temos ouvintes aqui no Brasil, várias cidades, um ouvinte, ou melhor, 2 ouvintes no Japão. Seriam os mesmos ouvintes no Japão? Eu acredito que sim, mas o que está me chamando a atenção é que nós temos um ouvinte que tem um ponto de interrogação e está não localizado. Meu Deus! Estaria ele no Triângulo das Bermudas? Não, eu acredito que é aqueles que você fala, que é a melhor rádio da estratosfera. Meu Deus, estamos em contato com extraterrestres, Claudinei Corsi. Albert Cavalcante. Eu acho que sim, porque tá aqui não localizado. Rapaz. Objetos voadores não identificados pairando aqui nos estúdios do canal Futebol Interior. É a melhor da estratosfera. Né? Eu sempre digo porque aqui é qualidade. Não localizado. Lateral, bola vem, Bugrão. Lançamento do Jamerson na linha de fundo. Giovanni Augusto, levantamento no segundo pau. Sobe a defesa, tira. Voltou Matheus Barbosa, pé direito, bateu, passe. Essa bola direita do gol. Desceu com perigo o Bugrão, cruzamento no rebote, o Matheus Barbosa. A bola chegou à feição, igual no jogo da Portuguesa, só que dessa vez ele bateu sem muita direção, passou à direita da meta do Zé Carlos. Tiro de meta a favor da equipe do São Bento, Alberti. O Giovanni Augusto, hein? Ele aluga o lado esquerdo, o São Bento não consegue marcar. Ele fez o que quis, fez o cruzamento dentro da grande área, o São Bento tirou mal, hein? A bola veio rolando igualzinho, como disse o Lucas de Souza, pedindo me chuta, ele acabou chutando o Matheus Barbosa, mas pegou meio mascado, a bola passou do lado do goleirão Zé Carlos, mas se ele capricha um pouquinho, Lucas de Souza, ia ser outro gol do Matheus Barbosa, ia ser outro golaço. 22 minutos passados deste primeiro tempo, placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva da galáxia. Campeonato Paulista, Série 1 2023, estádio Walter Ribeiro ao palco do espetáculo. Por enquanto, 8ª rodada, ninguém é de ninguém. São Bento 0, Guarani também 0. Placar ao vivo Futebol Interior é com esse moço bonito aqui, ó, Claudinei Corsi. E segue pelo Campeonato Paulista da Série 1, Ferroviária 0, Botafogo 1. Às 8h30 da noite tem RB Bragantino e Mirassol. E mais cedo tivemos a Ponte vencendo a equipe do Oeste 2-1. Quem deu o recado aqui foi ele. Parecia o Marcelo, mas não era. Era o Carlos Corsato. Lucas de Souza. Acompanhando uma falta perigosa a favor da equipe dos homens. Vem levantamento, bola perigosa lá no segundo pau. Sai do gol Tony, firme, faz a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Tabelinha bonita, Giovanni Augusto, Isaac, a bola ficou com o Mandrake, bico da grande área pela canhota, sai da esquerda, vem pro centro, cruzou no segundo pau, Richard Guiz fechou, gaveta! Gol! É do Bugrão! É gol, futebol é a nossa paixão. É
maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior. Richard Rios, camisa 18 é a dele, golaço do Guarani no Walter Ribeiro. Tabelinha esperta do Giovanni Augusto com o Isaac. Eu falei, essa dupla dá coisa boa. O Isaac, o Mandrake, saiu da esquerda, veio pro centro, foi carregando a pelota, chegou no bico da grande área e fez um cruzamento na medida. O Richard Rios, na hora que essa bola veio chegando nele, ele já sabia o que ia fazer. Inteligente, esperto, ótimo jogador, é craque. Richard Rios de voleio, mandou cruzado sem chance pro Zé Carlos e a bola foi morrer no canto direito. Morreu mansinha no fundo do gol do São Bento. Richard Rios, camisa número 18, é bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Guarani no Walter Ribeiro. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, 1 para o Guarani, Richard Rios é o nome da fera, o nome da emoção, 0 para o São Bento. Zé Carlos, essa aí passou, meu querido, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance. Alô, meu parça Albert Cavalcante, fala do golaço do Richard Rios. É eles, né? Giovanni Augusto e Isaac alugando o lado esquerdo do campo de defesa do time da equipe do São Bento. Ali o Giovanni Augusto assou o Isaac. O Isaac deu aquela olhada pra cima e disse: Richard Rios, vai que é sua, meu amigo. Fez o cruzamento na segunda trave. Ali apareceu ele, né? O completo. Ou ele joga de ponta, ele joga de atacante, ele joga de lateral, ele joga de meia. Richard Rios, o camisa número 18, só entrou dentro da grande área. Passou pela pequena área, a bola veio, caiu a feição, como diz Lucas de Souza, ele só teve o trabalho de cumprimentar, matando o goleirão Zé Carlos, que até tentou, mas não conseguiu. Agora no estádio Walter Ribeiro, o Guarani vence por 1-0. Wagner Ferreira, que golaço! Eu ia aproveitar, né, para passar esse lance do Guarani, para chamar né, para você dar uma palhinha do jogo, mas aproveita e já fala desse golaço do Richard Rios. Pelo Isaac, aquilo que eu dizia no começo da jornada, né? Quando o meio de campo funciona, vai aparecer o gol, independente se está jogando com 3 zagueiros ou não. Então, o meio de campo está funcionando no jogo de hoje. Por essa jogada realmente deu tudo certo, né? O Isaac levantou a cabeça e levantou nas costas do último zagueiro do São Bento. Aí o Richard acompanhou bem a jogada, bateu de prima, né? Bateu de primeira, cruzado. O goleiro não pôde defender, tá aí um belo gol do Guarani que sai na frente 1-0. Bem, São Bento, a batida de fora do Paraíba, ela subiu e foi parar lá no estádio do Atlético Sorocaba. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha, na minha pouca idade ainda de carreira, né? Vou para 3 anos como narrador esportivo, vou completar 1 ano aqui nos canais Futebol Interior. É gostoso você ver um gol narrado assim, né? Uma bola de primeira, um lance bem construído. Belíssimo gol do Guarani, um lindo gol do Richard Rios. Continue assim, Guarani em busca de mais 3 pontos. Vem a equipe do São Bento pro campo de ataque, chega ao Ivan Alvarinho, tira. A bola voltou na meia esquerda com Marlon. Marlon chega na metade do campo, olha pra frente, prefere tocar de lado, faz a virada de jogo com o Ivan. Ivan intermediária, campo ofensivo da equipe do São Bento, linha de defesa da equipe do Bugrão. Faz a jogada pelo meio com Carlos Jatobá faz o giro, deixa a parada com Marcos Neves, abriu a pelota pela ponta direita com o Ivan. Ivan saiu da direita, veio pro centro, fez o cruzamento de perna esquerda, tira Lucão. Rebote, volta pela meia com Paraíba encara a marcação de Matheus Barbosa, ainda Paraíba tentou toque no meio, Giovanni Augusto ajudando a defesa, tira. Léo tentou tocar de cabeça, Bruno José agradeceu o presidente, tentou botar na frente para puxar o contragolpe, adiantou demais a bola, derrubou o Léo e vai ser amarelado. Vai pintar o primeiro canário amarelo do jogo contra o Guarani, tá amarelado o Bruno José, Albertinho. O Bruno José ele fez tudo certo, né? Ele estava ali ajudando a zaga, né, pelo lado direito, só que ele adiantou muito a bola e ele foi pro pé de ferro, mas ele foi com o pé muito acima, ele acabou acertando o jogador do São Bento e acabou levando o cartão amarelo. Então aí o Bruno José amarelado, ele acertou a camisa número 3, o Léo Silva, amarelo para o... Aliás, 2 equívocos, né, Albert? Primeiro que ele atrapalhou o Giovanni. Exatamente, e aí ele adiantou a bola e acabou fazendo e de brinde ainda tomou um amarelo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Falta para a equipe do São Bento lá pela amiga direita, uma falta que pode levar perigo à meta do goleirão Tony aí, Alberti. É uma falta, né, perigosa ali, o cruzamento, o goleirão Tony também, ele sabe, né, sabe pular como o Superman, então não tem tanto perigo. Mas ali tá longe e tá chovendo, a bola escorregadinha. Tá chovendo, é uma falta de intermediária, Ivan na bola, levantou com veneno, tira do jeito que dá Lucão, completo o serviço Jamerson.
Uma bola venenosa para dentro da área, como bem observou o Albert. Tá chovendo, qualquer bola na área, qualquer desvio nessa bola que vem pelo alto é fatal. Sai jogando a equipe do São Bento, pois não, Albert? E o Guarani, né, com esse resultado, vai quebrando um tabu de 38 anos. 38 anos. A última vez que o Guarani venceu aí no Walter Ribeiro foi em 1985, ganhou por 3-2. Um dos gols do Guarani foi dele, né, do craque Neto. A informação para a Rídia Comunicação Integrada. Você lembra desse jogo, presidente? Lá em 85? Olha, não me recordo desse jogo, não. Faz tanto tempo que não dá. Mas tabus existem para ser quebrados, né, presidente? E ovos de Páscoa no fundo, né, no porta-malas também. Então, vamos quebrá-los. Sai jogando São Bento. Sai jogando pela meia esquerda com Léo Silva. Léo Silva sai da esquerda, vem para o centro. Abre jogada pela ponta direita com Vitor Pereira. Vitor Pereira tentou, passe mais à frente. Giovanni Augusto, de carrinho. Tira a bola pela linha de lado, 30 minutos passados deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo, você confere no toque do Felipe Marques, na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista 2023 é a 8ª rodada. Estamos no estádio Walter Ribeiro, lá em Sorocaba. E o placar de emoção tá assim: Richard Rios, 1 para o Guarani, 0 para a equipe do São Bento. Placar ao vivo, Futebol Interior. Fala, Claudinei Corsi. Legal, pelo Campeonato Paulista da Série A1, a Ferroviária segue perdendo para o Botafogo por 1-0. Às 8h30 tem Red Bull Bragantino e Mirassol. Pelo Alagoano, CSA venceu o Cruzeiro por 1-0. Pelo Amazonense, tivemos Manaus 1, Princesa dos Solimões 1. Pelo Baiano, tivemos a Juazeirense vencendo o Atlético Alagoinhas por 2-0. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida, do Iapoque ao Chuí. Futebol é aqui, a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Falta para a equipe do São Bento lá pela ponta direita. Vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode dentro da defesa do Bugre. É uma falta lateral, quase um escanteio, Alberti. É um mini escanteio pro São Bento, né? Bola perigosa mais uma vez, hein? Lá vem a bola. Vem levantamento, bola perigosa. Subiu. Luciano Castan tira. Rebote e volta na entrada da área. Domina a parada, Paraíba. Soltou lá pela meia esquerda com o cabeludinho, Fernandinho, camisa 7 dos homens, encara a marcação de Bruno José, ainda Fernandinho, lançou no meio, boa bola, Jatobá escapou, atenção, linha de fundo, fez o cruzamento, ela bate em cima da marcação do Alvarinho, vai fora. Escapada perigosa ali do Carlos Jatobá na linha de fundo, desceu com perigo, Bentão de novo, Alberti. É, pelo lado esquerdo, o Jatobá não foi esperto, viu que o Richard Rios perdeu a passada e começou a pensar em puxar ele. Se ele tivesse caído, poderia ser marcado o pênalti para o São Bento, escanteio, lá vem os homens. Vem Fernandinho na bola, levantamento perigosa, sobe, Luciano Castan tira mais uma, rebote voltou com Paraíba, intermediária, campo ofensivo, volta um pouco o lance, domina a parada, Ivan, lançamento na entrada da grande área, subiu, Luciano Castan tira mais uma, e tome contra-ataque do Bugrão, puxa na velocidade, Isaac Mandrake, soltou pela meia com Giovanni Augusto, de primeira para Bruno José, só mais você, Bruno José, para cima do Ivan, lançamento pro Mandrake de cabeça para defesa do Zé Carlos, era o Gênison. Cruzamento na medida do Bruno José, achou o Gênison no segundo pau e ele recuou a bola pro Zé Carlos, Alberti. É, contra-ataque, né? O Guarani com 4 jogadores, Bruno José, Giovanni Augusto, todos ali indo pra cima da zaga do São Bento. Ali o Bruno José, hein? Ele achou o Gênison livre, leve e solto. O cruzamento pra ele, sozinho, sem marcação. Ele conseguiu, Lucas de Souza, ele conseguiu dar aquele traque de cabeça nas mãos do goleirão Zé Carlos. Se fosse o Nicolas Careca, tinha marcado esse gol. A informação para pizza do Dadá. Que fase vive o tal do Gênison, hein? Faltou categoria para ele, né? Porque sozinho... Podia ter dominado, escolhido o canto. Bata na caixa, deixa a bola rolar no chão e fica à vontade para fazer o gol. Perdeu grande chance o Gênison. Falta para os homens na sequência da jogada. Falta para os caras. Mais uma bola, hein? Mais uma bola para dentro da grande área. Ivan vem para a cobrança, o camisa 14. O homem das bolas paradas nas faltas. Vem Ivan, ele bate bem, bola perigosa, o desvio de cabeça. Ela vai à esquerda do gol de Tony. Vai à esquerda do gol, tiro de meta a favor da equipe do Guarani, Alberti. É o Vitor Pereira, o VP. O VP, mas não é aquele lá não. É o VP aqui do São Bento, cruzamento, hein? Aí bola perigosa dentro da grande área, mais uma vez o zagueirão do São Bento tentou o gol, a bola saiu pela linha de fundo, o tiro de meta do Guarani, que começa com a saída apoiada, Lucas de Souza. É, tem feito isso durante toda a partida, mas tá dando certo, a pressão do São Bento não tá dando resultado não. E aí o Guarani, quando sai dessa pressão, tem espaço pra jogar. Richard Rios, ator de um golaço, deixou o Paraíba falando sozinho, soltou no fundo pra Bruno José, o passe foi curto, conseguiu chegar na marcação, Marlon completou o serviço, o próprio
Paraíba é manual para o Guarani lá pela ponta direita. Quase 35 deste primeiro tempo. Você acompanhando a melhor transmissão esportiva do mundo. Deixa o seu comentário, deixa o seu like. Da onde você está falando? De qual cidade? Qual país? Qual estado? Qual planeta? Da onde você vem? Aonde você acompanha os canais Futebol Interior? O Claudinei Costa já comprovou aqui, ó. Tem ouvinte que a gente não sabe de onde vem. Se não sabe de onde vem na Terra, com certeza tá espalhado nessa galáxia enorme. Lá vem Guarani, bola batida, rebatida, sobra pela meia direita. A para a jogada, retoma a posse de bola o time do São Bento. Já parte em velocidade com o Ivan. Ivan soltou com o Marcos Neves. Soltou no fundo, boa bola para Ivan. Encara a marcação do Matheus Barbosa. Ainda Ivan, Matheus Barbosa. Fecha a casinha, fecha a porta para ele, toca pela linha de lado, lateral para a equipe do São Bento na linha de fundo. Lateral para o São Bento na linha de fundo, Ivan com a posse da bola, vai tentar lançar essa bola lá dentro do tumulto. Fala, Claudinei Corsi. Não, só no Facebook aqui, abraçar o Orides Biliski de Piem, no Paraná. Ele diz aqui, sou bugre até debaixo d'água. E tome água lá no Walter Ribeiro em Sorocaba. Vem a equipe do São Bento com o Ivan, soltou no fundo para Marcos Neves, encara a marcação do Isaac, carrega na contramão ainda o Marcos Neves, firulou, penteou, botou na frente, vem cruzamento, bola perigosa, Matheus Barbosa tira, rebote, voltou na entrada da grande área, ô Paraíba! Foi pegar de primeira, mas não é o Matheus Barbosa, então a bola se perdeu a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Fala, Claudinei Corsi. Um abraço aqui também para o Marcelo Alexandre, tá com a gente aqui, mandando boa noite, galera. E o Júnior Braga diz, é isso aí, Bugrão, pra cima. É isso aí, Bugão pra cima e Caiu. tá caído o Giovanni Augusto, hein, Albert? Ele tá sentindo dor, hein, no tornozelo, Lucas de Souza. É, rapaz. Ali, tá pedindo atendimento médico. Mais 3 meses. O árbitro, Thiago, como é que é, presidente? Mais 3 meses parado, mais 3 jogos parado. Né? Meu Deus do céu. E enquanto o Giovanni Augusto não esteve no Guarani, o Guarani só perdeu, né? Exatamente. Ou não ganhou. Exatamente. Então tá difícil, hein? Fica complicada a situação. O Giovanni Augusto sentindo muitas dores. Agora não sei se ele torceu, se levou um pisão, não temos a imagem. Preocupa. Wagner Ferreira, 36 da primeira etapa e o jogo... É um jogo controlado, né, por parte do Guarani. Não tá levando susto nenhum por parte do São Bento. Um time que tinha até então uma melhor campanha, né? O São Bento tinha 9 pontos e o Guarani 7. Agora com essa vitória parcial, o Guarani indo a 10 e o São Bento ficando para trás por 9. E agora o Guarani fica 1 ponto da Água Santa, né? Torcer para a Água Santa não ganhar na rodada. Fica 1 ponto da Água Santa e fica 1 ponto do Tricas. Seria sensacional. Já pensou Água Santa e Guarani? Nossa, seria sensacional. Hein? E outra coisa... O reencontro de Thiago Carpini com o Guarani? Agora mostrou o lance, levou um pisão, né? Não deu para ver a camisa, porque a camisa do São Bento também não ajuda a numeração. Mas Giovanni Augusto levou um pisão. Mas parece que tá tudo bem com ele. Exatamente. Acabou saindo porque foi atendido dentro do gramado, mas daqui a pouco ele vai voltar a jogar com a equipe do Guarani. Graças a Deus o Guarani não vai sair. E vem Guarani, vem com o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa de primeira com o Isaac de calcanhar para Matheus Barbosa, que de primeira faz o recuo de bola na metade do campo junto ao círculo central com o Lucão. Lucão para, pensa, figura penteia, deixou o Carlos Jatobá no chão, hein? O Carlos Jatobá foi no drible, foi na ginga do Lucão. A bola volta lá no campo de defesa, domina a parada o Tony. Tony domina, 2 toques na bola, espera alguém se movimentar. A equipe do Guarani precisa se movimentar para receber essa bola. Tony despacha, manda pra frente. A bola subiu, desceu, caiu no peito do Giovanni Augusto. Tá, ele mata a criança com habilidade, chama de meu amor, deixa de lado com Jamerson. Jamerson pra Isaac, Isaac na meia com o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa com Isaac, o passe foi errado. Isaac escorregou, perdeu e tome contra golpe dos homens. Bola na meia direita com Marcos Neves, puxa a velocidade, se livrou da marcação do Matheus Barbosa. Ainda Marcos Neves, cruzamento, bola fechada. Tony sai do gol, faz a defesa. É seguro o tal do Tony, hein, Albert? Tony, te amo, né? Primeiro começou, né, com o Matheus Vilela Barbosa, né? Perdendo a bola de forma... O que foi, Lucas? Matheus Vilela Barbosa. Ele acabou perdendo a bola de uma maneira assim infantil. Ali o cruzamento foi venenoso na pequena área. E o Tony não tem medo de sair do gol, viu, Lucas de Souza? Ele foi pra cima. Isso para um goleiro é muito bom. Exatamente, ele ataca a bola ali, ele deu um toquinho ainda, né, pra cima, para o atacante poder passar lotado. Bela contratação do Guarani, até que enfim acertou, né? Enquanto isso tem goleiro, né, que foi o dia do profissional esses dias, né? E coloca aí camisa do Atlético Goianiense. Né, profissional. Às vezes né? pede pra ser xingado na rede social. Então, né, o Maurício Cosinice. Muito bem. Não queria dedar não, mas dedei. Sai Guarani no campo de defesa com o Alvarinho, volta a jogada com o Tony. Olha o Tony aí, com qualidade na saída de bola com os pés também. Deixa na quarta zaga com o Luciano Castan. Luciano, capitão Castan, pra cima da marcação do Marquinhos. Ele prefere o passe na zaga central com o Lucão. Lucão domina, para, pensa, pisa, olha. Fez o passe pra quebrar as linhas com o Richard Rios. Tentou o toque de primeira, buscando o Bruno José, passe errado. Interceptação do Fernandinho, puxa a velocidade pra equipe do São Bento. Fernandinho sai da direita, vem pro centro, soltou com Carlos Jatobá. Pela meia, boa bola pra Paraíba. Paraíba na ponta com o Ivan. Speed Jamerson. Quero ver passar do Speed Jamerson. Retoma o Guarani e tome contra-ataque do
do Bugrão. Lá vem Isaac, o Mandrake puxou, engatou a primeira, segunda marcha para Speedy Jamerson. Agora o segundo gol do Bugrão. Cruzamento do Jamerson. Ô, Jamerson. Desaprendeu? Não é assim, Jamerson. Não foi assim que eu vi você ano passado, Jamerson. Cruzamento totalmente equivocado. Lançou essa bola direto pela linha de fundo, mas desceu com perigo a equipe do Guarani, Alberti. O Guarani tá jogando, né, como o RB Bragantino tava jogando contra ele, né? Quando sai em 4, 5 jogadores igual tudo louco. Ali a bola pelo lado esquerdo, o Speedy Jamerson, né? Ele recebeu a bola muito forte pelo Isaac, é verdade, mas se ele tivesse freado, ele teria mais tranquilidade para achar os jogadores, porque a condição dos jogadores do Guarani que vinham de trás estaria bem mais fácil que ele fazer esse cruzamento. Ele fez o cruzamento de primeira, mandou a bola totalmente direto para fora. A informação para Store Colchões. Responde a equipe dos homens com Marquinhos. Soltou pela meia esquerda com o Paraíba. Paraíba lá na ponta canhota. Estica a parada com o Fernandinho. Encara a marcação do Ivan Alvarinho. Se livrou do Alvarinho. Também se livrou do Bruno José. Vai daí, Fernandinho. Uma bomba. Ela bate na rede pelo lado de fora. Um chutaço do Fernandinho. O campo tá molhado. Ele tava sozinho, né? Se livrou da marcação. Falei, vou chutar daqui. Mandou um balaço. A bola bateu na rede pelo lado de fora, do lado direito da trave do Tony aí, Alberti. E o Tony, ele se movimentou pra fazer a defesa, hein? Que a bola ia na gaveta. O camisa número 7, Fernandinho, ele gingou pra cá, gingou pra lá, pelo lado esquerdo. Tava longe. Não tem ninguém aqui, né, Lucas de Souza? Mandou o sapato. A bola foi, pegou na rede pelo lado de fora, é verdade. Mas o nosso goleirão, o Tony Courtois estava na bola, viu, Lucas de Souza? Tony Courtois, esse Albert Cavalcante, cada dia um apelido novo. 40 minutos, quase 41 desse primeiro tempo, e vem os caras. Vem com Marcos Neves, no meio da zaga do Guarani, se livrou de dois, tentou, a jogada foi desarmada, a bola voltou com Paraíba, na perna esquerda, bateu e jogou longe do gol. 41 deste primeiro tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1 2023, estádio Walter Ribeiro em Sorocaba é o palco do espetáculo. E o placar do jogo tá assim, aos 28 da primeira etapa, Richard Rios num golaço foi pra rede. 1 para o Guarani, 0 para o São Bento. Placar ao vivo, futebol interior é com o nosso chefe, Claudinei Corsi. Já segundo tempo do jogo Ferroviário e Botafogo, empate da Ferrinha. 1-1 com o Botafogo pelo Brasiliense. O Real Brasília Futebol Clube venceu o Capital 2-1. E o Santa Maria perdeu para o Ceilândia por 1-0. No Campeonato Capixaba tivemos Rio Branco do Espírito Santo 2, Nova Venécia 1. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. Wagner Ferreira, resultado justo até aqui no placar, 1-0 para a equipe do Guarani. Justo, o Guarani faz um jogo controlado, pode ter alguma certa dificuldade agora, por ser um time mais técnico, porque eu já começo a perceber que tem poças d'água. Então, o campo realmente, com a drenagem prejudicada, pode comprometer aí o segundo tempo do jogo. Falta para os homens lá pela meia esquerda, é mais uma chance de bola na área. Vem para a cobrança o Marlon, camisa meia dúzia, ala esquerda da equipe do Bentão. Todo mundo na boca do gol e o São Bento chegando assim, somente assim o São Bento chegou ao gol do Tony. E levantamento, bola perigosa, bola na entrada da grande área, tira por ali o Giovanni Augusto. Pegou o rebote, Isaac, soltou na ponta esquerda para Speedy Jamerson e lá vem Bugrão. Speedy Jamerson engata a primeira, segunda marcha, 2 em cima dele, ficou difícil. Aí ele teve que brecar, jogar com inteligência, volta o lance com o Isaac. Ó o Isaac, o Mandrake, soltou pela meia com o Matheus Barbosa, a bola parou na poça, mas aí o Matheus Barbosa foi inteligente, esperou o contato do Carlos Jatobá, o Jatobá chegou empurrando o Matheus Barbosa, é falta para o Guarani, Alberti. O Matheus Barbosa recebeu aquela bola chamada nem na fogueira, aqui a chuva que tá, né, recebeu a bola na piscina, ali ele esperou o contato veio, ele recebeu a pancada por trás, falta já cobrada. O Guarani vai vencendo o São Bento fora de casa por 1-0, Lucas Vai Souza. vencendo fora de casa por 1-0, resultado importantíssimo. Próxima rodada é contra o São Bernardo na próxima quarta-feira, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Chance do Guarani, quem sabe, entrar de vez nessa zona de classificação rumo à próxima fase. Richard Rios, que bola para Bruno José, atenção, linha de fundo, Bruno José, chega a marcação do Léo Silva. Deu um carrinho na bola, tive a impressão de ter tocado no zagueiro, ela foi direto para a linha de fundo, é só tiro de meta. Mas esse carrinho do Léo aí não foi faltoso não, Berti? Pra mim foi, né? Pro juiz não foi, né? Pelo lado direito ali o Bruno José com o Léo ali fazendo ali a dividir, né? Tentando dividir a bola, mas agora o gramado está escorregadio.
Ali acertou o jogador do Guarani que saiu brigando pra querer pegar a bola, mas não deu. Lá vem de novo o Guarani, Giovanni Augusto, Alvarinho dominou dentro da área, voltou com camisa 10 do Bugre, ainda o Guarani no campo de ataque, Giovanni Augusto volta o lance com Matheus Barbosa, abriu na ponta esquerda com Isaac, abriu na perna direita, ameaçou chutar, voltou com Matheus Barbosa de primeira pro Jamerson, pega esse passinho aí, Jamerson, passe, uma pedrada do Matheus Barbosa pro Jamerson, a bola passou por ele, é só lateral para a equipe do São Bento no campo de defesa, vai balançar o esqueleto Ivan, camisa número 14, que entrou no lugar do Caio Ila, que estava escalado para o jogo, inclusive saiu no scout oficial da geradora das imagens aqui, mas ele sentiu alguma coisa antes de entrar em campo e tá o Ivan, camisa 14. Vem Guarani pro campo de ataque, retoma a posse da bola com o Richard Rios para Giovanni Augusto de primeira, ele volta a pelota com o Ivan Alvarinho. No Ivan Alvarinho tava dentro da grande área no lance anterior, hein, Albert? Primeira vez com bola, é a primeira vez nesse ano que ele está aí, né? Nessa temporada, primeira vez que ele pisa na área adversária. E vem de novo, Alvarinho, tentou por elevação buscar o Bruno José, o passe foi curto, tira a defesa do São Bento, rebote e volta com o Paraíba com o Carlos Jatobá, abriu na ponta, canhota com o Fernandinho, ele tem um pouco mais de espaço, agora sim chega a cavalaria, chega a cobertura da equipe do Guarani, Fernandinho prendeu, abriu na ponta direita, tentou inverter a página, virar a folha, tira por ali Jamerson, rebote cai com Isaac Mandrake, tabela curta com Jamerson, mais 3, vamos até 48 minutos neste primeiro tempo, desceu o Bugrão, desceu com Jamerson, um tapinha de lado enjoado, pra Isaac Mandrake, devolveu pro Jamerson, deu certa jogada, Jamerson abriu pelo meio, soltou pra Genison, devolveu pra Jamerson. Devolveu pra Jamerson, não teve o domínio da bola, mas o Guarani chegou de novo, Alberti. Quem diria, hein? Genison fazendo ali a tabelinha com o Speedy Jamerson pelo lado esquerdo. Ali é verdade, né? O Genison deveria ter concluído lá, viu, São Bento? Vem São Bento, Fernandinho lançado, cruzamento no segundo pau, passa essa bola por todo mundo. Rebote cai pela ponta direita com Marquinhos, olha onde tá o volante dos homens. Marquinhos, linha de fundo, cruzamento, vem por baixo, tira do jeito que dá Richard Rios. A bola volta pra equipe do São Bento, Ivan soltou no corredor pra Marquinhos volta o lance, volta na intermediária com o Jatobá, na perna direita, mandou pro gol em cima da zaga, voltou pra Paraíba, mandou outra bomba, ela passa a direita do gol! Passa a direita do gol, vai pela linha de fundo, saiu tirando tinta da trave direita do Tony, o chute do Paraíba, Alberti. Esse Paraíba é perigoso, hein? Primeiramente foi o camisa número 8, né? O camisa número 8, o Carlos Jatobá, de fora da área. Ele mandou um petardo, a bola acabou pegando o Luciano Castan e saiu de fora da grande área. A bola parou numa poça e ali, meu amigo, bateu de fora da área. A bola passou mais uma vez no canto direito, né, do goleirão Tony, que até pulou, hein, mas a bola foi saindo do gol, foi saindo dele, bola perigosa. Lucas de Souza, o Guarani vai segurando a vitória parcial por 1-0. A bola bate ali no árbitro, o senhor Thiago Luiz Escarascate, ela ia ficando com o Giovanni Augusto, ele vai dar a bola ao chão porque a posse estava com a equipe do São Bento. Então é posse para a equipe do São Bento no campo de defesa, vai ser jogando o Vitor Pereira, zagueirão que entrou no lugar do Bruno Aguiar, que se é machucado. Ele faz o lançamento buscando o Fernandinho, dá certa jogada, Fernandinho domina, bota a pelota no terreno, se livra da marcação do Alvarinho, tentou o toque buscando o Marlon. O passe saiu interceptado pela poça d'água. Bruno José agradeceu, conduziu essa bola, não dá para conduzir essa bola nesse gramado, gente, tem que trabalhar essa bola pelo alto. Genison para Giovanni Augusto, agora sim, pelo alto para Bruno José, sai do gol, Zé Carlos. Sai do gol, Zé Carlos faz a defesa, mas desceu com perigo o Bugre lá pela direita, Albertinho. A tabela tem que fazer, né? Ali o Bruno José com o Giovanni abuso, né? Que ele abusa com a bola, ele sabe o que tá fazendo. Um passe por elevação pelo lado direito, ali os jogadores de São Bento ficaram procurando a bola. O Giovanni Augusto, ele acha cada espaço. Pena que a bola foi muito forte, o goleirão Zé Carlos saiu para fazer a defesa no Bentão, hein? No Walter Ribeiro, o Guarani vai vencendo por 1-0. Vai vencendo por 1-0 e troca passes o Guarani, gasta tempo, finalzinho de jogo neste primeiro tempo, 1-0 para o Guarani, gol marcado pelo Richard Rios aos 28 da primeira etapa, segura a bola no campo, abre lá na meia direita com o Richard Rios, autor do gol, por elevação, vai tentando conduzir essa bola, a zaga do São Bento tira a bola, voltou pelo meio com o Matheus Barbosa, por elevação, faz o lançamento buscando o Jamerson, antes dele Ivan tira, rebote cai com o Marcos Neves, vai terminar, trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo, o senhor Thiago Luiz Escarascate, termina o primeiro tempo no Walter Ribeiro. 1 para o Guarani, um golaço de Richard Rios na marca de 24 da primeira etapa, 0 para a equipe do São Bento. E vem aí, o intervalo inteligente FI com ele. Claudinei Corsi. 7 da noite, mais 51 minutos em Campinas, 7h51, começando aqui o intervalo FI. O Guarani vai vencendo a equipe do São Bento lá no Walter Ribeiro, em Sorocaba, por 1-0. Destaque
do repórter Albert Cavalcante. O Guarani vai quebrando um tabu de 38 anos, né? A última vez que o Guarani venceu aí nesse estádio, no Walter Ribeiro, foi em 1985. E de quebra, Claudinei Corsi, amigos dos canais do Futebol Interior, o Guarani vai pulando para a terceira posição, atrás somente de Água Santa e São Paulo, mas a pontuação é o seguinte, o Guarani vai chegando com essa vitória parcial com 10 pontos, o São Paulo e o Água Santa com 11, o Guarani só está a 2 pontos do tão sonhado número de permanência, 12 pontos, Claudinei Corsi. Legal. E Wagner Ferreira, você diria que o Guarani agora, com essa vitória se concretizando, passa a brigar pela próxima fase ou ainda briga pelo não rebaixamento? Ney, não resta a menor dúvida, né? Com uma pontuação dessa, 10 pontos, somando mais 2, como disse o Albert aí, esquece esse negócio de rebaixamento e passa a brigar por algo melhor dentro do seu grupo. Afinal de contas, o São Paulo tem 11, o Guarani com 10. Quem sabe o que vai acontecer com o Tricas daqui para frente? Se vai somar mais pontos, se o Guarani, com os próximos jogos que tem condições de superar. Então, acho que está aberta aí a possibilidade da segunda vaga para o Guarani, da pior das hipóteses. Legal, já o Wagner volta para falar do jogo, até aqui 1-0 para o Guarani contra a equipe do São Bento, lá em Sorocaba. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
7h57 em Campinas, Wagner Ferreira, o Guarani vai vencendo 1-0. Primeiro te pergunto aquela clássica, Wagner. Justo placar, Wagner? Posse de bola, não teve escanteios a seu favor, nenhum. São Bento teve 2, mas nem por isso o Guarani deixou ter a posse de bola. Eu não tenho a numeração, eu não tenho aqui os números, mas o Albert pode chegar, ou até o Lucas, para confirmar isso. O Guarani com a bola nos pés soube o que fazer com ela, inclusive o gol. Tá na passo. Ah, você já tá com ele aí? Ele tá sempre um passo à frente. O que o nosso presidente ele quer saber? posse de bola. 55% para o Guarani, 45% para o São Bento. Aí. 8 finalizações do São Bento, foi aqueles chutes de fora, né? De loucura, e 4 do Guarani. Mas o Guarani tá vencendo por 1-0. Wagner Ferreira, Ivan Alvarinho, como é que foi, Wagner? O cara que ele gosta de colocar ali na lateral direita. Bom, o São Bento não deu pressão, né, em cima do Guarani. Por isso não deu para avaliar muito não o Alvarinho. Aliás, ele está fazendo ali uma, não diria dupla função, né, de zagueiro, de lateral e zagueiro. Secretário de Secretário do primeiro zagueiro ali, no caso o Lucão, né? Mas quem jogou mais foi o Luciano Castan. Tirou todas de cabeça, um destaque na defesa do Guarani. O Alvarinho, olha, né, mano, uma linguagem que não se deve usar, mas não fede nem cheira, né? Porque não apareceu, você não falou muito o nome dele. Mesmo porque quem apareceu mais por ali foi o Mas Richard hoje Rios. ele pisou na área, Wagner Ferreira. Mas hoje pisou na área, eu ia destacar exatamente isso, né? Acho que pela primeira vez, desde quando a gente acompanha o Alvarinho aqui, foi a primeira vez que ele pisou na área. Mas uma vez, o jogo tem 45 minutos de cada tempo. Mas não é assim, Wagner, é que nem o Gênison, você teve aquela cabeçada. Nossa, nem me fala isso. Gênison. Poderia ter matado a bola, feito um golaço, aliás, Ney, entendeu? foi bom você ter lembrado aí o torcedor que o Gênison tá jogando, viu? É o quarto zagueiro. Tá em campo. Foi escalado, pelo menos. É o quarto zagueiro. Ou o quinto zagueiro. É o quinto zagueiro. Albert Cavalcante, vamos trazer aí a nossa enquete, tanto no YouTube como no Facebook. Como é que estamos aí? O que o torcedor pensa? Vence Guarani? Vence São Bento ou dá empate? Nossa enquete no Facebook, viu, Facebook. Claudinei Corsi? São Bento, 19%. Empate 11% e claro, o torcedor bugrino 69% acreditando na vitória do Guarani. Eu tenho os dados do YouTube aqui, viu, Eu Ney? já sabia disso, pode falar, Lucas. Ah, então tá bom. 59% para o time do Guarani, 31% para o São Bento, empate e 8%, ou seja, mesmo fora de casa, o torcedor acreditando na vitória do Bugrão. Tá muito bem, e eu vou lembrando a você que está curtindo a nossa jornada esportiva aqui, todos que estão participando vão concorrer a um corte de barba e cabelo para ser utilizado lá na Alfa Barber Clube, a sua barbearia no Cambuí, ali na Rua dos Alecrins, número 46. Você, ouvinte que ganhar, vai ter que confirmar que está ouvindo na abertura do nosso fim de jogo, tá certo? Todos que estão participando no YouTube e no Facebook mandando WhatsApp, estão participando e podem ganhar um corte de barba e cabelo a ser utilizado nos dias de segunda, terça ou quarta-feira, com agendamento antecipado lá na Alfa Barber Clube, a sua barbearia. Mandar um abraço aqui para o Gustavo, o Leandro, o André, o Luiz André e também o Rodrigo, toda a rapaziada lá da Alfa Barber Clube. Wagner Ferreira, o melhor do Bugre nesse primeiro tempo para você, Wagner? Richard Rios, ele apoiou, fez o gol, apoiou jogando ali pelo lado direito, deu bola ali pro Bruno José à vontade. Bruno José aqui, né, tem altos e baixos, hoje mais baixo do que alto, não aproveitou aí esse bom momento do Guarani pelo lado direito, porque aqui pelo lado esquerdo o Jamerson não está descendo hoje, não sei porquê, porque o São Bento nem preocupou muito por aquele setor. Mas de qualquer maneira, nós vimos que o Guarani teve os seus melhores momentos pelo lado direito, e por ali o Richard Rios se deu muito bem. Pelo lado do São Bento, o Wagner Ferreira, o Paraíba foi o que mais preocupou ou teve alguém que você viu que preocupou mais o Guarani? O Neto Paraíba é organizador de jogadas, né? Mas quem mais preocupa é o cabeludinho, lá o Fernandinho, que inclusive deu um balaço lá contra o Tony, a bola passou raspando, né? Por cima. Lembrou aquele chute do Matheus Barbosa na partida do Guarani, né? Contra a Portuguesa na rodada passada. Exatamente. Um pombo sem asa que passou rente do travessão. Então, para mim, o Fernandinho aí, um perigo do ataque do São Bento. Tá, muito bem. Mandar um abraço aqui pro Walter José no Facebook. Flechada neles, meu bugrão. O Júnior Braga diz aqui, podemos brigar por alguma vaga. É a opinião dele. Já falei aqui do Marcelo Alexandre. E lembrando que todo mundo está concorrendo aqui a um corte de barba e cabelo na Alfa Barber Clube, a sua barbearia. Basta que fique sintonizado e confirme a audiência quando a gente indicar aqui
o vencedor. No YouTube tem alguém por aí? Ou o Lucas de Souza? Ah, tem gente aqui no YouTube, tem ele, né? Ele chegou aqui, ó. Forte abraço a todos, parabéns pela transmissão, em especial aos mestres Wagner Ferreira e Claudinei Costa. Já sabe quem é, Claudinei Costa? Eu sei, aquele que leva o papel dos patrocinadores embora. Ô, Feliz, levou o papel do patrocínio de novo. Por isso que eu tô procurando aqui até, ó, toda a jornada ele faz Sônia isso. Ramos aqui com a gente, Rodolfo Portes da Silva e o doutor Arthur Eugênio Matias elogiando a nossa transmissão, também estava acompanhando. Um forte abraço, doutor. Obrigado, então, a todos que estão acompanhando aqui a nossa transmissão. Abraço. Wagner Ferreira. Vamos dar um abraço. José Carlos Silva, você lembra de José Carlos Silva? Irmão de Wilson José. Irmão de Wilson José. É, o Wilson trabalha na Câmara, o José Carlos Silva é assessor do Rafa Zimbaldi e teve comigo lá, disse que tá mais um ano e me parece que aposenta o nosso José Carlos Silva. Já? Tá meio gordinho, né? Ele jogava uma bola redonda, né? Agora ele tá redondo. Disse que o problema dele foi o joelho, teve que parar cedo. Um abraço, Zé Carlos. Tá muito bem. José Carlos Silva, santista de 4 costados. Tá preocupado com o Santos, hein? Wagner, Mozart Santos mexe no time ou deixa como tá? Bem, teve um probleminha aí com o Giovanni Augusto, não sei campo pesado para ele, né, Wagner? Eu não sei se é motivo para substituição ou não. Também não sei se a chuva, né, vai dar uma trégua aí para o segundo tempo. Mas eu não mexeria, não. Eu votaria com o mesmo time aí para o segundo tempo. Tá certo, a gente tem imagens lá do gramado, né? E realmente muitas poças ali, principalmente perto da grande área, né, Wagner? E agora vai ser ataque do Guarani, né? Ataque do Guarani, fica mais difícil, né, para controlar a bola, né? Realmente fica complicado. Ô Wagner Ferreira, e o Tony, hein? Tá bem na partida? Foi exigido, estava presente nos lances? Eu acho que ganhou a titularidade do gol, hein? Definitivamente, Wagner? Eu acho que sim, porque tem demonstrado nas partidas que tem jogado muita segurança, saída de bola, debaixo dos paus. Tem uma boa estatura, uma boa envergadura. Não cometeu nenhuma falha. Nós não estamos aqui acompanhando, né, todos os jogos. Não cometeu nenhuma falha até aqui o Tony. Muito seguro. E o Kozlinski vai se acostumando com a reserva aí. Tá muito bem. E o Matheus Barbosa hoje, hein, Wagner Ferreira, que fez aquele golaço contra a Portuguesa. Hoje tá melhor, tá pior ou tá igual ao jogo contra a Portuguesa? Olha, tá um pouquinho aquém, né? Ficou um pouquinho mais recuado hoje. Desceu pouco. Ele tentou um chute a gol, nos mesmos moldes, né, que ele fez aquele gol contra a Lusa, mas não foi feliz, mandou pra fora. Mas tá, um jogo tranquilo, como o Guarani tá tranquilo, não tá um time nervoso não, um jogo controlado. E o Isaac, Wagner Ferreira, tá se amoldando melhor no time aí? Bom jogador, tá se adaptando ao esquema. Aliás, é esse o esquema do Guarani. O Giovanni Augusto, o Isaac ali pelo lado esquerdo, o Richard Rios chegando, hoje nem tanto, né, porque o Richard Rios tá mais lá pela beirada do campo. Mas o ideal seria o Diogo Matheus jogando na lateral direita, o Richard Rios com o Giovanni Augusto ali no meio, o Isaac fazendo o quarto homem, Bruno José aberto por um lado e qualquer um centroavante ali, talvez o Derek, né, o Gênison, o Nicolas Caré, qualquer um que puser ali, porque o meio de campo, o meio de campo rendendo, e só qualquer um deles vai fazer gol. O Bruno Mendes chegou pro Brasileiro da Série B. É, né? isso. Boa Bruno contratação Mendes chegou, também. É verdade. E vamos ver como é que tá o Bruno Mendes também. Tá jogando bem no Japão, hein? Mas tá faz fazendo 4 meses que ele tá parado. Ele veio pra cá. é O último jogo dele foi jogo das estrelas aí com o Zico. Ele tá paradíssimo. Tá parado desde então? Tá parado. Faz 4 meses. Começou a Copa do Mundo desde o final do começo da Copa do Mundo. E o goleiro do Guarani não vai mesmo trocar a camisa, né? Eu achei realmente estranho. Isso aí não é nem questão do árbitro querer ou não querer. Me parece que é regra do jogo, né? Então, já viu, né? Vai com a mesma camisa. Tá certo. A gente fica por aqui, volta no fim de jogo dos canais de futebol interior. Você continua participando, porque vem aí ele para todo o segundo tempo. De até aqui, Guarani 1, São Bento 0. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, eu tô feliz da vida. Vai começar o jogo na segunda etapa. Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. Por sua vez, o São Bento do lado direito do seu smartphone, do seu computador. Mexidas de ambas as partes. Aí, Albert Cavalcante. Estou aqui fazendo aquela famosa checagem, né? Checa e vou checar novamente. Muito bem. Trila o apito árbitro, tá rolando, tá valendo. Começa a segunda etapa. Eu assustei agora, viu? Eu também. Pode soltar, solta a vinheta aí, Filipão.
Lucas de Souza. Ousadia e alegria, esse é o nosso lema. Vem comigo, nação bugrina, curtir a segunda etapa de Por Enquanto. Guarani. Do jeito que ele é louco. É, então. O Albert tá numa fase. Mas eu não duvidaria nada. O Albert tá numa fase. Quando eu falei, eu senti que vocês ficaram, deu aquela parada, mas calma, gente. Checar e depois vou checar novamente. Tá certo. É porque vocês ficam muito no grupo. Quando você falou checa... Aí você já... ele assustou. Você ficou muito no grupo, né? E quando muito caiu bem, aí, começa o segundo tempo e já teve um braço em cima do Richard Rios aí, Albertinho. O Richard Rios levou uma pancada ali, fez o freio, né? O famoso freio, camisa número 9. Não tem nada a ver o Rubens. O Rubens acabou acertando ali o rosto do Richard Rios. E eu vou ver aqui, acho que houve mudança no time da equipe do São Bento. Exatamente, saiu o Marquinhos. Marquinhos e entrou o 21, Renan Mota. Renan Mota tá no jogo. Camisa número 21, tá no jogo. Renan Mota no lugar do Marquinhos. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Wagninho. O Renan Mota já estava cotado para começar o jogo, porque jogou a última partida. No entanto, entendeu o treinador de começar aí com o Marquinhos, agora resolveu de volta com o Renan Mota. É um armador mais ofensivo, um meia ofensivo. Talvez o São Bento ganhe alguma coisa com essa alteração. Então provavelmente o Carlos Jatobá vai fazer a função do primeiro volante, porque o Marquinhos era o volante de contenção da equipe dos homens. Vem pra cima o São Bento. Vem Guarani, sai no campo de defesa, o campo muito molhado, cheio de posse. Vai ser a batalha nas águas agora esse segundo tempo. Guarani toma posse da bola com o Giovanni Augusto por cima ali do Marcos Neves. Ele conseguiu achar o Isaac Mandrake, ele volta a jogada com o Giovanni Augusto no campo de defesa. Ele despacha, manda pra frente, devolveu com o Jamerson no corredor pela esquerda. Não dá pra conduzir essa bola, Jamerson. Vai ter que levar os trancos e barrancos. Conseguiu levar pra uma faixa seca do gramado, fez o cruzamento. Não tinha ninguém. A bola ficou na poça d'água dentro da grande área. Richard Rios tentou botar na frente. Fecha a porta pra ele, Léo Silva. Tira do jeito que dá. A bola volta na metade do campo com o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa olhou, virou lá na ponta canhota. Se chegar essa bola no Jamerson, pode sair coisa boa. Jamerson, parou a bola na poça, soltou com o Giovanni Augusto. Linda sainha. Fez o cruzamento no segundo pau. Genison foi dominar essa bola, tirou toda a chance que tinha o Guarani de definir essa jogada, Alberti. Cruzamento, primeiramente Giovanni Augusto, né? Pelo lado esquerdo, ele deu uma caneta no jogador do São Bento e fez o cruzamento. E ali, o Genison, né? Ali estava o Richard para poder concluir, o Genison acabou atrapalhando. O Genison também não faz gol e também atrapalha os outros. Quando ali aparece ali mais uma vez, hein? O Richard Rios falando pro juiz que não acertou, houve algum lance ali, uma mãozada no rosto. Que linda sainha do Giovanni Augusto pra cima do Ivan, hein? Debaixo das canetas. Não vem de garfo não, que vai tomar por debaixo da perna. Sopa, né? Sopa Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Tira pra frente por ali, Luciano Castan, bola voltou na metade do campo, Matheus Barbosa consegue tirar, fala, Claudinei Corsi. Dizer pra você que tem gol aqui, viu? Opa, pois Lucas não. de Souza, é gol do Botafogo, 2-1 para o Fogão em cima da Ferroviária. É a situação do Elano na Ferroviária. E aqui Guarani desce no campo de ataque com o Isaac, o Mandrake pra cima do Ivan, tentou o cruzamento, ela bate em cima do lado direito da equipe dos caras, sobra dentro da grande área com o Carlos Jatobá, devolveu com o Ivan que despacha, manda pra frente. A bola sobe, desce cá na metade do campo, toca de cabeça Luciano, o capitão Castan, ela voltou na meiuca, volta pra equipe do São Bento, que sai com o Fernandinho tenta carregar essa bola, tá difícil carregar essa bola, ele descola o lançamento no costado da defesa, chega a cobertura de Luciano Castan. Chega Luciano Castan, o lançamento foi pro Renan Mota. Foi a primeira do Renan Mota no jogo, mas estava firme o Lucão, mandou pela linha de lado, Albertinho. O lançamento, né, pra corrida do Renan Mota, mas o Guarani acho que escolheu bem o campo, hein? Porque no campo de ataque, né, que seria o de defesa do Guarani, tem muita poça, né? Então ali fica fácil para os jogadores do Guarani ganhar na corrida, disputar e ganhar a bola para poder sair no contra-ataque. Vem Guarani, tira do jeito que dá com o Bruno José, lá volta com o Léo Silva por cima, tenta tirar essa bola da poça, tentou lançar, tira a defesa do Bugre. Olha o Genison, apostou corrida aos trancos e barrancos no peito na raça, consegue ganhar do Léo Silva. Léo Silva no X1 persegue o atacante bugrino, ele faz a volta, rebobina a fita, volta a jogada com o Giovanni Augusto, fatiou essa bola no terreno molhado para Isaac, Isaac tentou toque para Jamerson, a bola bateu na poça d'água, ficou presa por ali, não deu para o Jamerson chegar. Wagner Ferreira tem que tirar essa bola da poça, né? Acabou a técnica, né? Agora é raça, coração e saber se adaptar a esse campo encharcado.
Me parece que o Guarani está se dando bem, pelo menos estou notando aqui que está se intimidando não com esse problema no campo. Agora mais do que nunca é bola na ponta e cruzamento na área. Pois não, Claudinei Corsi? E o Maurício Luiz Rinaldi, ele diz aqui, por que o Mozart volta com essa M de Genison? M? Pessoal é marca? Talvez. Evidentemente que a gente não pode falar a palavra, né, que o torcedor quis dizer, mas tá na bronca com a escalação do Genison, né? Mas é a única opção que tem no banco, né? Porque o Nicolas Careca tá voltando, o Neilton não faz essa função de centroavante, então vamos de Genison mesmo. Eu testaria. O menino, né? Porque o Griezmann também sumiu. O Rafael, ele joga... Ele também copinha, é ponta, né? Exatamente. Eu colocaria o NC11 aí, poste por poste, com o Nicolas Careca. Que tem gol no campeonato, o Genison ainda não. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guarani se enrola na saída de bola, é água pra tudo que é lado. Bola adiantada, mais à frente com o Rubens, vai pro chão, o árbitro não dá nada. Volta a equipe do Guarani, na verdade deu sim, e a falta foi em cima do Marlon. Jogo parado, falta marcada, falta em cima do ala esquerdo do time do São Bento. É água pra todo lado lá no Walter Ribeiro, hein? Não precisa ser bom jogador aí, tem que saber nadar, né? O polo aquático aí no Walter Ribeiro, né? O camisa número 6 ali foi tentar passar o Marlon. Ali o Ivan Varim só encostou nele ali, a poça acabou segurando ele também. Falta perigosa, o camisa número 7. Esse aí é Fernandinho. E ali quando esbraveja, né? E o Mozart ficou bravo, hein? Olha lá, toma amarelo. Mas inteligente. Eu nunca vi o Mozart assim, hein? Ele tá bravo. Ele tomou amarelo por reclamar com a arbitragem. Ele disse que lá, como é que é? Lá fora, na Europa, lá, né? Eu tenho uma continuidade, é totalmente diferente. Mas agora ele abrasileirou, não pode ser assim. Abrasileirou. Talvez não tenha concordado com a marcação da falta, mas ficou muito bravo o tal do Mozart. E tá falando isso mesmo, que não foi falta, o cara caiu na poça, ele tá desbravejando. Isso, aí leva o cartão vermelho, aí tá tudo certo. Acabou, moça, foi marcado falta. Vida que segue a informação para o Histórico Colchões. Falta pro Zama aqui pela minha esquerda, uma bola que pode levar perigo à meta do goleirão Tony. Atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado. Vamos tirar Lucão, vamos tirar Luciano Castan. 2 homens na barreira, Fernandinho mostra que bate bem na bola, já mostrou isso no primeiro tempo. Será que ele vai bater direto? É uma falta pela meia esquerda. É ótima para quem bate de perna direita. Fernandinho vai direto na perna direita, bateu pro gol, Tony pegou, largou, afasta o Varinho. Salva a pátria do Bugre, mas já estava praticamente na cara que o Fernandinho ia chutar daquela forma, Albertinho. O Fernandinho pegou bem, né? Quando ele pelo lado esquerdo, né? Ele bateu a falta, a bola quicou realmente na frente do goleirão Tony, que fez a defesa, escanteio pros homens. Escanteio cobrado, bola na área, tira o Luciano Castan. Rebote voltou com o Ivan na ponta direita para Marcos Neves, bico da grande área, ela parou na poça, fez o cruzamento, passou por todo mundo, tira Lucão. Ela fica ainda dentro da área. Vitor Pereira bateu cruzado, ela bate na trave e vai fora! Com desvio do Tony, escanteio. Um bate-rebate dentro da cozinha do Guarani, ninguém tirou a bola e o Tony teve que salvar de novo, Alberti. Que defesaça do Tony, jogada, hein? Jogada do São Bento, tentando de todas as formas, né? No escanteio, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ali um chute cruzado. Ali o goleirão Tony se esticou todo, mandou a bola pela linha de fundo, quando ele daquele famoso migué, né? Falando que é atendimento, mas que defesa, quase São Bento faz o gol de empate, escanteio para os homens pelo lado esquerdo. Vem pra bola Fernandinho, bate bem na bola o camisa 7 dos caras, vai pintar chuveirinho na área, tá armada a confusão dentro da cozinha do Guarani. Vem levantamento lá no segundo pau, sobe a defesa, tira o Luciano Castan, rebote e volta de cabeça e vai pra dentro da grande área, tira do jeito que dá a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Esticada na ponta esquerda, vai ficar para absolutamente ninguém. Lateral, bola para a equipe do São Bento, campo de defesa, balança o esqueleto Ivan faz o lançamento, acha por ali Carlos Jatobá, a bola bateu, rebateu, sobrou para Jamerson que despacha, manda para frente. A bola subiu, desceu, cai no campo de defesa da equipe do São Bento que devolve a bola por cima. Agora fica um ping-pong pelo alto, ninguém bota a bola no chão, até porque não dá para ficar com essa pelota no chão. Manda para frente Lucão, ela volta na metade do campo com Paraíba, encara a marcação do Richard Rios, vai pro chão, Paraíba, falta. Falta marcada, jogo parado, falta marcada a favor da equipe do São Bento lá na metade do campo, Alberti. O Richard Rios que vai discutindo aí com o Luiz Carascati, né? Porque quando o Richard Rios encosta no jogador, é falta. Quando ele é encostado, não marca nada. Agora o camisa número 10, o Neto Paraíba, foi tentar fazer o giro no meio campo, acabou levando só um encostãozinho, não foi nada, não foi nem um empurrãozinho. Falta marcada, lá vem o São Bento.
Você vai ouvir o toque de 10 minutos desse primeiro tempo. Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo informa tempo e placar de jogo na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista 2023, estádio Walter Ribeiro com muita água, o palco do espetáculo e por enquanto o Bugrão vence pelo placar de 1-0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Botafogo segue vencendo a Ferroviária 2-1. Às 8h30 tem RB Bragantino e Mirassol. Pela Série A2 tivemos Ponte Preta 2, Oeste 1. Portuguesa Santista 4, Monte Azul 2. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. No momento que a TV mostra de novo, né? A defesaça do Tony foi de ponta de dedo, hein, Albert? Ele foi escorregando, né? Com o gramado, lógico, né? Que está escorregadio. Mas que defesa, hein? Que defesa tem, como gosta de dizer o presidente, que faz tempo que ele diz, hein? Usando toda a sua envergadura, ele fez a defesa no cantinho. Chute cruzado. Parabéns ao Tony Courtois. E vem a equipe do Guarani, Gênison, pé direito na bola dentro da área, mandou pro gol, ela subiu. De novo. Subiu, foi pela linha de fundo, mas teve a chance o Gênison de novo, Alberti. A Poça, mais uma vez ajudando o Guarani, né? A bola acabou ali sobrando pro Gol, que tá faltando gol, né? Ali, mais uma vez, ele bateu aquele tiro de meta com a bola rolando, Lucas de Souza. Mandou a bola muito pra cima. Segue no Walter Ribeiro, São Bento 0, Guarani 1. A informação para a Prona Alimentos. Vamos lá, Claudinei Corsi. Eu só queria entender por que o Gênesis, toda vez que ele erra uma jogada, ele se benze. Tá pedindo a bênção, né? Bênção divina. Bênção divina. Olha a equipe do São Bento, a bola batida. Meu Deus do céu. Graças a Deus eu não fiz mais um gol, amém. Que chute horroroso do tal do Paraíba. Wagner Ferreira. Quase 12 da primeira etapa e o jogo vence o Bugrão 1-0. 12 minutos do segundo tempo, a segunda bola que o Gênison pega no jogo, né? A primeira foi aquela que ele recebeu um cruzamento, poderia ter matado no peito, deu de cabeça pro goleiro, tranquilo. E agora, um chute que acho que poderia ter calibrado melhor, de frente pro gol, mandou por cima. Então é como disse o Ney aí, né? É uma figura decorativa, mas se for olhar no banco, é o Nicolas Careca para experimentar aí, né? Quem sabe? É, ele que tem gol no campeonato, marcou na segunda rodada contra a equipe do Santos. Desce a equipe do São Bento, tentativa de passe na frente, buscando o Rubens, chega Lucão. Firme Lucão, muito firme ele e o Luciano Castan. Cobrança de lateral feita, levantamento do Marlon, bola perigosa, afasta Matheus Barbosa. Rebote e volta na metade do campo com o Giovanni Augusto. Ih, rapaz, linda sainha no meio das pernas ali do Carlos Jatobá. No peito na raça, conseguiu se livrar da poça d'água. Por elevação, fez o lançamento para Bruno José. Ele podia ter deixado essa bola com o Gênison, preferiu fazer jogada individual. Perdeu a bola, retomou o Guarani, Richard Rios, tocou a bola, parou na poça, tira a defesa do Bugre, a bola sobe e desce, cai na metade do campo, a para de cabeça por Alizac, a bola fica pererecando ali pelo meio, Matheus Barbosa abriu na ponta canhota, não tem ninguém do Guarani, só gente de azul, sai jogando o Marcos Neves para a equipe do São Bento, a bola com Carlos Jatobá, a bola lançada no comando de ataque, Rubens toca de cabeça, vai ficar tranquila para Luciano Castan, que tira do jeito que dá e não tem o que fazer, né, Albert? Certinho, a bola tá parando na poça, né, quando a bola cai na frente da grande área, o Luciano Castan já tirou umas 3 vezes a bola assim, parou, ele manda a bola pra onde o nariz aponta, agora foi pro lado direito do campo de ataque do São Bento, que vem pra cima. Vem pra cima, tabelinha do Ivan com Marcos Neves na linha de fundo, atenção, Isaac, o Mandrake fecha em cima dele, ainda Marcos Neves faz o cruzamento, ela bate no Isaac, vai fora, escanteio para os caras lá pela ponta direita, Alberti. Vai tentando, né, devagarzinho o São Bento vai tentando minar o Guarani, o campo não ajuda mais o escanteio agora pelo lado direito, quando aparece a torcida do São Bento ali, tocando instrumentos, tentando aí, né, quem sabe o número, né, desejado de todos, que é 12 pontos. Escanteio, vem pra cobrança, equipe do São Bento, bola perigosa no primeiro pau, sobe, Genison tira, rebote e volta com Marcos Neves dentro da grande área, abriu na perna esquerda, bateu, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Projeto Museu em Rede, mandando aqui, vamos Bugre, fazer mais um, fica tranquilo. Júnior Braga, vamos Bugrão. Guarani precisa matar o jogo. E o projeto de novo aqui mandando, vamos Bugre, mais um gol aí. A galera querendo mais um gol, mas do jeito que tá o jogo aí, essas poças de água, tá difícil para ambas as equipes chegarem no gol, né, Albert? E não adianta, né? Agora o chamado Bumba Meu Boi, né? Salve-se quem puder, quem tiver mais físico e cérebro, né, para poder jogar nessa situação, vence. E o Guarani vem jogando bem, vem suportando bem
a informação para Jump Sport. Agora fica bem clara a diferença técnica, né, do Giovanni Augusto com os demais companheiros do time. Ele limpa a jogada, dá caneta, dá sainha, como você costuma dizer, mas na hora que ele faz o lançamento ninguém aproveita, rapaz. O Bruno José, o Gênison. Então realmente a diferença é muito grande, tecnicamente falando, do Giovanni Augusto para os demais. E vem São Bento, bola perigosa na marca penal, sobe Lucão, tira. Rebote, volta no bico da grande área, dominou Jatobá com Marcos Neves, voltou com Ivan, levantou essa bola perigosa, tira Alvarinho. Rebote, voltou, Bruno José tirou na primeira, tira na segunda. A bola bateu, rebateu, ih rapaz, Alvarinho furou. Fernandinho pega o rebote dentro da grande área, pressão dos caras, atenção. Fernandinho botou na frente, linha de fundo, cruzamento, o jogo tá parado. Jogo tá parado, lance impugnado, subiu o pano lá do senhor Miguel Catanel Ribeiro da Lucas. Costa. Pois não, o Claudinei Corsi. Mandar um abraço aqui pro João Carlos Carvalho lá em Bragança Paulista. Ele que vai transmitir daqui a pouquinho o jogo do RB Bragantino. Ele manda um abraço aqui para todo mundo. E ele diz aqui, o goleiro está em desacordo com a regra. Eita juizada. Abraço, João. Rapaz, é o torcedor aí observando que realmente coisas estão erradas dentro do gramado, Alberti. Eu pedi e ele está chegando. Mozart Santos gosta de você, né? Toda vez que você pede alguém, ele vem. Exatamente, né? Com uma seta, demorou. Mas era no lugar do Bruno José, né? Nossa, o Bruno. Ué, mas ele tava com uma lesão aí que podia ficar fora do campeonato, né? Por um bom tempo indeterminado. E ele entrou mesmo? Então vamos lá. Foi embora, né? Pelo lado do Guarani. Bruno José, o camisa número 17, foi embora. E entrou ele, o NC11, é Nicolas Careca. Então, NC11 entrou, o Bruno José saiu. A informação para Ridger, comunicação integrada. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala, Wagner Ferreira, ele voltou, o Nicolas Careca em campo. Com um campo pesado ele saiu, eu acho que o Nicolas Careca vai se dar bem no lugar do Bruno José, que nós vimos que tentou as bolas que ele recebeu do Giovanni Augusto, algumas, ele não soube tirar proveito do estado do gramado. Quem sabe o Nicolas, né, com essa alteração aí, consiga fazer isso que o treinador está querendo. Lateral, bola para a equipe do São Bento pelo lado esquerdo do campo de ataque, linha lateral dos técnicos, vai balançar o esqueleto Marlon. Vai ser expulso. E tá expulso quem, Alberti? Pelo jeito ali o auxiliar, né? O auxiliar do Mozart Santos vai estar sendo expulso. Olha, mas assim, totalmente desnecessária esse tipo de atitude da comissão técnica do Guarani. Tá 1-0 pro Guarani, não sei o que tá tanto reclamando ali os auxiliares técnicos do Mozart, Alberti. Que é falta, né, dos jogadores do São Bento e a falta não estão sendo marcadas, ou quando é marcada, está sendo marcada para o próprio São Bento. Então ele fica ali louco, ele estarrecido, achando que a falta é pro Guarani. Você tá conseguindo observar alguma inversão na questão das faltas? É motivo para tanta irritação no banco do Guarani, não vejo por esse lado não, tá muito irritado aí o Mozart, uma arbitragem que é difícil também, você não sabe o que é falta, o que não é num campo desse jeito aí. Meu Deus do céu, num campo desse não tem como. Tem um pouquinho mais de calma, mesmo porque o time tá ganhando e tem condições de fazer o segundo gol. Mas a pressão, né, presidente, a pressão dos 12 pontos aí para as duas equipes, né? A pressão dos 12 pontos é grande. O São Bento, ele disse, né, que entrou no campeonato para fazer primeiro 12 pontos, né, e depois pensar em classificação. E o Guarani, até 2 rodadas atrás, estávamos aí beirando a zona de rebaixamento. Então, mas o que acontece é que os jogadores do Guarani, eles não usam, né, da malandragem que os caras do São Bento estão usando. Pega a bola, segura a bola, o cara encosta, cai, o juiz dá falta. É o que o São Bento está fazendo, o Guarani quer jogar a bola e não consegue. E não consegue porque o campo está muito molhado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Billy Jamerson quase saiu a caça do Ivan ali, hein, Albertinho? E aí outra coisa, aí tudo isso que o São Bento quer, né? Tirar o Guarani, tirar o Guarani do sério. Porque foi marcado falta, ou foi marcado lateral? Não, ele deu falta. Então, mas não foi nada, gente. Então. Foi lateral, errou. Aí, viu como ele errou? Foi tá meio perdido nesse momento do jogo. O Thiago Luiz Scarascati marcando algumas faltas. Tá doidão. Que tá irritando. Com certeza isso vai ser tema de pauta na entrevista do Mozart. Falta, na verdade é lateral. Lateral lá pela ponta direita, vai lançar dentro do tumulto lá o Ivan. Bola perigosa, sobe Luciano Castantira. Rebote voltou com o Ivan pela ponta direita, encarou a marcação. Levantou de perna canhota, bola perigosa, afasta Lucão. Tira Lucão, completa o serviço Nicolas Careca. Não teve força para mandar essa bola longe. Ela voltou. Lançamento longo, bola perigosa. Tira Lucão parcialmente, voltou lá dentro da grande área. Olha o Rubens. Dominou, atenção, protegeu, linha de fundo, soltou de lado. Cruzamento do Fernandinho, bola perigosa. Tira Jamerson. E ela vai ficar tranquila lá com o Tony.
Essas bolas na área, campo molhado, é bumba meu boi, é pernas pra quem te quer, pressão dos homens pra cima do Guarani, Albertinho. A jogada é essa, né? Bola na área, é pela direita, é pela esquerda, o repertório do São Bento é só esse. É cruzamento da grande área e ali a cabeça do Lucão, do Luciano Castanho e do Alvarinho, ao terminar o jogo vai ficar inchada, hein? Que estão tirando todas, não estão perdendo nenhumas. E a que passa ali tá ele, né? O Tony Courtois fazendo as defesas. Rapaz, Guarani se segurando como pode, o jogo fica complicado, lado do ataque do Guarani com muita poça d'água, Guarani não consegue atacar, o São Bento aproveita, tenta sair jogando, manda pra frente o Fernandinho, ela bate em cima do Nicolas Careca, lateral para o Bentão no campo de defesa, você ouve o toque do Felipe Marques, 20 minutos 30 segundos deste segundo tempo, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1, estamos na 8ª rodada, estádio Walter Ribeiro em Sorocaba é o palco do espetáculo. Por enquanto, o Richard Rios foi para a rede aos 24 da primeira etapa, 1 para o Guarani, 0 para o São Bento, placar ao vivo do futebol interior. Fala, Claudinei Corsi. Finalzinho de jogo lá em Araraquara, a Ferroviária segue perdendo 2-1 para o Botafogo. Às 8h30 já começa a RB Bragantino e Mirassol. E pela Série A2, além de Ponte Preta 2, Oeste 1, tivemos Rio Claro 2, Velo Clube 2. E o Comercial perdeu em casa para o Noroeste 2-0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem Guarani, vem com Jamerson. Jamerson faz o recuo de bola com Giovanni Augusto. Daí para Matheus Barbosa. Matheus Barbosa soltou para Jamerson e a bola para na poça. Para na poça e vem de novo São Bento. Matheus Barbosa faz a falta em cima do Paraíba. Jogo parado. Jogo parado e fica cada vez mais difícil pro Guarani jogar daquele lado lá, hein, Albert? E não adianta, né? Pelo lado esquerdo esquece, né? O Guarani tem que mudar essa tática, né? E quando ali o Giovanni Augusto falou alguma coisa e o árbitro foi pra cima, sei lá, meu. Na verdade o Giovanni Augusto vai sair, vai entrar o Vilela e o Mike. Vai fechar a casinha o técnico Moza, né, Albert? Não, Vilela e Mike não, né? Então vai camisa número... O Vilela e o Mike, né? Que você tá falando, né? Exatamente. E o 6. Então quem saiu ali? Ele tá tirando... Na verdade ele tá tirando o Isaac. Exatamente, ele tá tirando o Isaac. É isso que eu tô achando estranho, por isso que eu tô vendo demais aqui. Ele tirou o Isaac pra pôr o Mike. O Mike. Legal, hein? Vai fazer a ponta esquerda agora o Mike. E o Vilela entrou no lugar do Giovanni Augusto. Exatamente. Exatamente. Não, agora aí é vida. Mas o Mike no lugar do Isaac, não vi, não entendi. Mas a informação para a Jump Esporte. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Wagner Ferreira. Bom, nitidamente quer segurar esse resultado, né? Porque o Isaac é um homem de meio campo pra frente e o Mike é de meio campo pra trás. Então tá nítido aí que ele quer realmente fechar a casinha para segurar esse placar de 1-0 com 22 minutos do segundo tempo. Um campo desse estado tudo pode acontecer. Então o Guarani, me parece que ele mata uma jogada do lado esquerdo ali, tirando o Isaac. E o Giovanni Augusto, talvez por precaução, né? Porque o campo pesado pode até complicar aquele pisão eu acho que ele levou. tá pensando exatamente na integridade, principalmente um jogo importante na próxima quarta-feira contra o São Bento. Por aí. E outra coisa, a última vez que o camisa número 10 nosso jogou com chuva, o que aconteceu? Vencemos e... ele se machucou. Muito bem, tô vendo o Cristiano, o experiente Cristiano na equipe do São Bento. E olha a besteira da defesa do Guarani, bola tomada. Vem com Renan Mota. Renan Mota, passe errado. Outro cruzamento, bola pra área, vai Tony. Renan Mota teve a chance duas vezes, uma saída de bola equivocada da defesa do Guarani. Quase deu ruim aí, Alberti. Fica aí brincando, bobeando com as poças d'água. Ali a defesa do Guarani acabou dando aquela cochilada. O Renan Mota veio que veio. A sorte pelo lado esquerdo, pelo lado direito, né? A sorte que a poça deu uma segurada e o Lucão conseguiu, né, fazer duas vezes a interceptação. Porque se a bola passa também pelo Lucão, ali era gol certeiro do São Bento. E depois o cruzamento ele, né? Tony Courtois, firme e forte, fez a defesa. Segue São Bento 0, Guarani 1. A informação para Alvo Satoshi. Jamerson manda pra frente, a bola fica de graça pra defesa do São Bento, que vai ser jogando com o Léo Silva. Léo Silva domina, pensa, não tem com quem jogar, vai ter que lançar essa bola, faz o lançamento. A bola subiu, desceu, caiu nos pés de Fernandinho pela ponta esquerda. Fernandinho deu um tapa por cima da poça d'água ali pela esquerda, encara a marcação de Alvarinho, ginga pra um lado, ginga pro outro. Vem cruzamento, bola perigosa, sobe, Matheus Barbosa tira, rebote e volta na metade do campo com Carlos Jatobá, abriu pela meia direita com o Paraíba faz o
o lançamento no comando de ataque, buscando por ali o Marcos Nunes, tira a defesa do Guarani. Rebote, volta na meiuca, volta com o Carlos Jatobá, abriu pela ponta direita com o Ivan. Ivan tentou toque buscando o Marcos Neves, antes dele Jamerson. Consegue tirar, deixou com o Mike, puxa o Bugrão. Vem Mike pra Genison. Genison volta o lance com o Richard Rios. Acabou. Aí perdeu o domínio da bola e na sequência marcou a falta. Falta para a equipe do São Bento. Acabou aonde, Claudinei Corsi? Lá em Araraquara, derrota da Ferroviária mais uma, Botafogo 2, Ferroviária 1. Que situação a do Elano lá na Ferroviária, hein? Começou. E começou onde, Claudinei Corsi? Começou em Bragança, RB Bragantino e Mirassol, 4 minutos, primeiro tempo, 0-0. Muito bem, 25 da segunda etapa, Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Albert Cavalcante mudou o São Bento. Foi embora o Marcos Nunes, camisa número 23, entrou 19, Cristiano. A informação para Rídia. Insiste no ataque o São Bento, bola batida, rebatida dentro da grande área, afasta do jeito que dá o Jamerson. Rebote cai pela ponta esquerda, domina a parada Marlon. Vai mandar pra frente, é o que dá pra fazer com o campo molhado. E tome bicão, lançamento buscando o Cristiano, ele é alto, ele é forte. Uma casquinha de cabeça com o Rubens, tentou virar uma puxeta, tira a defesa do Guarani. Rebote voltou com o Vitor Pereira, mandou pro gol. E mandou longe da meta, defendida pelo Tony Wagner. Figueira, 26 da segunda etapa e o jogo... Infelizmente ficamos aí num chutaço, né? Quem pode mais chora menos. Torcer para que não seja surpreendido aí com uma bola parada numa poça d'água. Porque tecnicamente o jogo já desde o começo, final do primeiro tempo, já estava comprometido pelo estado do gramado. Então é quem se adaptar melhor aí, talvez num lance fortuito aí, fazer um gol. Ou pro lado do São Bento ou pro lado do Guarani. Agora, curiosamente, o técnico entendeu de que 1-0 tá sendo goleado aí, né? Porque lá, pelas mexidas que ele deu, tá contente com esse resultado, acho que vai levar até o final. E o Richard Rios vai tomar cartão amarelo aí na metade do campo, Alberti. Vai variar, né? Exatamente, ele tava pendurado, não joga contra o São Bernardo, né? Então ele tava um dos pendurados do Guarani. Ele e o Leandro Vilela, então o Richard Rios fora da próxima partida. Leandro Vilela e Matheus Barbosa, então, pro próximo jogo? Ou o Wenderson, né? Tem o Wenderson, Matheus Barbosa, vamos ver aí. Mas pra mim não foi nada, hein? Pra mim, ele subiu com o braço meio elevado ali, o árbitro entendeu que foi faltoso. Vem São Bento, bola lançada pra Marcos, bola lançada pro Cristiano, tira a defesa. Aleluia. E na sequência falta. Falta marcada, jogo parado, falta em cima do Matheus Barbosa no campo de defesa do Bugre aí, Alberti. Até que enfim marcaram uma falta pro Guarani, né? A zaga do Guarani tirou mal. Ali estava o Matheus Barbosa, né? Ali ele foi pra dividida com o jogador camisa número 9, o Rubens, né? E eu vou falar, o camisa número 8, perdão, o Carlos Jatobá, acabou levando o toque por baixo. E eu vou falar pra você, viu? A diretoria do Guarani precisa ficar de olho nesse Rubens aí, a camisa número 9, eu gostei, hein? É um atacante alto, né? Bem forte. E mobilidade dele, né? Interessante. O camisa número 9 do São Bento. Lateral, bola pro Guarani lá pela esquerda, vai lançar o esqueleto. Lucas, Jamerson. agora presidente. Com relação ao estado do gramado, acho que criação aí nesse momento, acho que até o Moura tem razão. Porque não tem ninguém para criar. Ele tirou o Giovanni Augusto, tirou o Isaac. Quem que vai carregar essa bola aí? Agora, carregar com esse campo não é o caso. Então é para dar chutão? Então tá bom pro Vilela. Tá bom pro Vilela, tá bom pro Nicolas Careca, que pode tentar segurar essa bola no ataque, né? Enfim, é o que dá pra fazer. Ó o Jamerson fazendo aquilo que a gente tá falando aqui, ó. Mandou pra frente Genison, dominou, ajeitou pra Nicolas Careca, voltou a jogada, Matheus Barbosa de longe pra defesa do goleirão Zé Carlos. Chute de fora foi do Vilela. E o goleirão Zé Carlos fez a defesa. Fala, Claudio. Manda um abraço aqui pra rapaziada lá do Mato Grosso, da Rádio Futebol na Canela, viu? Que beleza, hein? Rádio Futebol na Canela, parceira nossa. No nosso site já tem nota deles, né, Claudio Corsi? Ainda não, mas estou providenciando. Muito bem. Rádios parceiras também com espaço aqui no nosso site, Portal Futebol Interior. Mais de 7 milhões e meio, hein, Albert, de acessos. 7 mil? Por mês. 7 quilos de alcatra por mês no site Futebol Interior. E vem Bugrão, vem pela ponta direita com Richard Rios. Chega a cobertura do Carlos Jatobá, toca pela linha de lado, lateral para o Bugrão, lá pela ponta direita. O Guarani insiste no campo de ataque, Alberti. O Guarani vai tentando agora pelo lado direito, onde tem menos poças, né? E ali, quando a gente vê o Ivan Avarinho... Ele passou do meio campo pra cobrar lateral, rapaz. Aleluia. E vai lançar lá dentro do tumulto, hein? Eu queria tanto que fizesse um gol hoje. Olha o Alvarinho. Lançou, bola perigosa, tira a defesa. Vai voltar com o Alvarinho, não. Deixou a bola passar. E mais um lateral para o Guarani. Fala, Claudio Corsi. Parece que ele joga de fralda, né? Aí tá erguendo, ele ergue ali, né? Ele ergue a
né, sua bermuda. Ele ergue o seu calção, fica calção. aparecendo mesmo. Lançamento do Alvarinho, bola pra dentro da grande área, tira do jeito que dá Vitor Pereira. Vai pela linha de fundo, escanteio, o primeiro do Guarani no jogo, né, presidente? Primeiro, são 3, 5-1. É gol, hein? Primeiro escanteio, quem sabe, hein? É Já gol. pensou? Vem comigo, Nação Bugrina. Preparar, Força positiva, quem sabe o segundo gol pra matar o jogo. Eu não vou nem comemorar, na marca de 30 minutos deste segundo tempo, vem pra cobrança o Guarani, vem pra cobrança Richard Rios. O Jamerson pede também pra cobrar, se aproxima da bola. É ele que vem pra bola, é o Jamerson, pra mandar essa bola fechadinha. Correto, Os isso. grandalhões do Guarani estão na grande área, Wagner Figueira. Correta a alteração. É isso aí, vai mandar essa bola fechada lá no primeiro pau. Jamerson na bola, caprichou, tira Cristiano. Tira do jeito que dá, o rebote vai cair com o Jamerson, ela fica na poça d'água, conseguiu dividir no pé de ferro, lançou essa bola na entrada da grande área, bateu, rebateu, o árbitro vai dar falta. O árbitro vai dar falta, jogo parado, falta marcada, 30 minutos. Você ouviu o toque do Felipe Marques na nossa mesa de áudio e vídeo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista 2023, é a 8ª rodada, estamos no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba e o placar da emoção tá assim. 1 para o Guarani, gol de Richard Rios, 0 para a equipe do São Bento, placar ao vivo, futebol interior é com meu amigo Claudinei Corsi. Em andamento, 9 minutos do primeiro tempo, RB Bragantino 0, Mirassol também 0 pela Série A2. Mais cedo aqui no futebol interior, Ponte Preta 2, Oeste 1 com Carlos Corsato. Tivemos também pela Série A2, Lemense 1, São Caetano 0. E a equipe do 15, jogando em Lins, empatou com o Linense 1-1. Lucas acompanhando mais uma descida do Guarani pela ponta direita, Gênison protege, 2 em cima dele, ele tentou o toque, a bola bateu, rebateu, voltou, Richard Rios, esse tem habilidade, botou na frente, ameaçou, conseguiu o cruzamento, a bola perigosa, tira a defesa, voltou pra Gênison, rolou essa bola dentro da grande área pro Nicolas Careca, tira a defesa, rebote voltou, Nicolas Careca, a bola bateu no Matheus Barbosa, o árbitro vai dar toque de mão do Matheus Barbosa, hein, Albert? Não, mas esse juizão hoje ele tá meio atrapalhado, né? Não tá legal, né, das ideias. Não, né? E ele é um bom árbitro, esse Thiago Luiz Scarascati é um bom árbitro. Vixe. Mas, enfim, né, hoje, talvez por conta do gramado, algumas decisões não tenham agradado, né, afinal, não é a função do árbitro agradar ninguém, ele tem que estar lá para apitar o jogo, mas tá meio estranho, mas tá meio perdido, né, o árbitro da partida, hein, presidente? Pois é, meio afobadão, né, quando tem a falta, ele já quer a bola para dar pro adversário, ele não tem nada que fazer isso. Alan Santos e o Wenderson vem aí, hein, Albert Cavalcante? Pois é, Alan Santos e o Wenderson, o que ele vai tirar? Meu Deus do céu, ele tá mexendo demais, eu acho, o Mozart Santos. E aí, presidente, quem é que você tira pra entrada do Alan Santos e também do Wenderson? Ele não pode tirar o Richard Rios, ele vai tirar o Gênison. Será que ele tira o Gênison? Pois eu tô achando que ele vai tirar o Rios. Pois eu tô achando que ele vai tirar o Rios pra entrada amarelo, ele tá muito do pilhado, Alan Santos, né? exatamente. Olha lá, vai embora o caminho. Vai embora o Matheus Barbosa pra entrada do Alan Santos. Alan Santos. Vamos lá, quem vai sair, né? Quem vai entrar agora, eu quero ver quem vai colocar no lugar do Wenderson. Quer dizer, o Wenderson vai lugar. Vamos ver quem é que vai entrar. Vamos ver quem é que vai sair. É isso mesmo, hein? O Richard Rios tá fora. Ele tira o Richard Rios pra entrar pra entrada do Wenderson. Mas é um pouco daquilo que a gente tá falando aqui, né? O Richard Rios já tem amarelo, tá fora do próximo jogo. Quer evitar uma expulsão aí nesses minutos finais de jogo, o técnico Mozart, Albert. Ah, mas mesmo assim, né? Craque não se tira, né? Craque e emprestar carro não pode fazer, né, meu amigo? Não pode. Craque não se tira e emprestar carro não E nem pode. bicicleta, né? E nem bicicleta. Pode sair um monte de gol ainda, mas nessa altura dos acontecimentos, Nicolas Careca e Gênison vão morrer de fome lá na frente. Pois é, reforçando aí o meio-campo, o técnico Mozart Santos coloca o Alan Santos e também o Wenderson, as duas últimas substituições do técnico do Guarani, que vem para o campo de ataque pela esquerda com o Mike. Mike volta o lance com o Jamerson junto ao círculo central do gramado, faz o lançamento com o Mike caindo aqui pela esquerda, encara a marcação de Ivan, se livrou da marcação, Mike na habilidade, na sorte também, fez o passe para Gênison, passa por ele, a bola ficou no bico da grande área para Nicolas Careca, botou na frente, bonito lance, aí o Marlon consegue fechar a porta para ele, fecha a porta para ele, na sequência toma falta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Bola batida, rebatida, sobra na metade do campo, vai pro chão, Paraíba, o árbitro olhou pra ele e falou, nananina, não levanta e sai da água, viu, Paraíba? Lançamento no comando pra Gênison, sai do gol, goleiro Zé Carlos,
manda pra frente, a bola sobe e desce, cai na metade do campo. O Nicolas Careca deixou de lado com o Vilela, passe errado. Agradece o presente, o time do São Bento sai no campo de ataque com o Fernandinho. Volta a jogada na metade do campo com Carlos Jatobali, abriu pela ponta direita com o Ivan de perna da canhota, despacha, manda pra frente, a bola subiu, desceu, tira, Alvarinho. Rebote vai cair com o Rubens, conseguiu brigar por ela. A bola ficou na meiuca, afasta do jeito que dá o Wenderson. Afastou do jeito que deu o Wenderson, caiu com o Genison. Genison botou na frente e se livrou do primeiro passadas largas. Conseguiu alcançar a bola, ainda insiste na jogada individual. Genison soltou para Alvarinho, Alvarinho dominou, parou, pensou, cortou pela meia. Foi desarmado e na sequência fez a falta em cima do Léo Silva, Alberti. Ivan Alvarinho, né? Tentando ali o contra-ataque junto com o Genison, Nicolas Careca. E ali o jogador ali do São Bento, hein? O zagueirão ali. Ficou bravo o Léo Silva. Ficou bravo, Léo Silva, né? Querendo cobrar a falta rápida. O Ivan Alvarinho ficou na sua frente, mas o Ivan Alvarinho passando mais uma vez do campo de defesa pro ataque. É estranho, né, Lucas de Souza? Aliás, ele tem feito isso com certa frequência nesse segundo tempo, hein, Wagner Ferreira? Mas sem produtividade nenhuma. Aliás, essa situação, olha, com 35 minutos nesse segundo tempo, vocês que têm memória melhor que a minha aí, num campeonato da Série B, com Daniel Paulista, técnico do Guarani jogando fora de casa. E segura aí, ó, o Fernandinho, não vai dar nada para jogando fora de casa, ganhando por 2-0. Aí o técnico fez algumas alterações, o Guarani perdeu por 3-2. Não sei se você lembra desse jogo aí. Eu lembro, mas na verdade acho que empatou, né? Não chegou nem a perder, foi contra o CRB esse jogo. Abriu 2-0. Empatou o CRB e o Daniel Paulista naquela época foi muito criticado justamente pelas substituições que ele acabou fazendo me lembrando naquela disso partida. Em função disso que está acontecendo hoje aí. As substituições do Mozart Santos, nitidamente para tentar segurar o resultado. É que o São Bento, apesar de ter colocado alguns jogadores como o Renan Mota e também o Cristiano, não tem oferecido nenhum perigo à meta do goleirão Tony, né? Então o Guarani tá na boa, consegue se segurar por enquanto e vai levando esse placar de 1-0. E desce lá pela esquerda, Mike levantou no segundo pau, Nicolas Careca entrou fechando, tentou bater de primeira. Aí bateu totalmente fraco, sem direção, ficou fácil lá pro goleirão Zé Carlos fazer a defesa, mas desceu com perigo lá pela canhota o Guarani, Alberti. O Mike, né? Quem diria, né? O Mike fazendo cruzamento pro Nicolas Careca. Meu Deus do céu, o juiz marcou falta de novo. Pois era, uma jogada do Cristiano, mas completa o lance anterior aí, Alberti. O cruzamento, né, do Mike. O Mike conseguiu pelo lado esquerdo ali, parou a chuva, né? Que estamos vendo pelas imagens. Parou a chuva, então pelo lado esquerdo agora dá para fazer a ultrapassagem. Ele fez o cruzamento na segunda trave, a bola veio alto, o Nicolas Careca não teve a tranquilidade de dominar, tentou bater de primeira, a bola acabou quicando e perdendo a velocidade. Ele ficou fácil para a zaga do São Bento tirar a informação para Bebidas Poti. Falta para a equipe do São Bento lá pela ponta direita, vai pintar mais uma bola na área. Guarani por enquanto perfeito nessa marcação na bola aérea. Vem levantamento do Ivan, bola perigosa, tira a defesa. Rebote vai cair, parou na poça d'água. Outro levantamento, bola perigosa, vai ficar tranquila com o Tony. Fica tranquila com o Tony, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Participação da galera aqui no YouTube. Alô, Thiago Lima, vamos fazer mais um gol, Guarani. Jasmin Sofia, vamos então virar o jogo. Aqui vem Guarani, Nicolas Careca vai pro chão. O árbitro manda seguir. Eu tive impressão de falta também, hein? Tive impressão de falta e no aquecimento já pronto para entrar o Caian no time do São Bento, Albert. E o São Bento, né, tentando mexer aí com as suas peças, né? Aí tentando, né, o empate e vai chegando a quarta derrota consecutiva o time do São Bento, hein? E o Zé Fox mandando aqui pra cima meu bugrão e o Júnior Braga falando aqui, as substituições foram equivocadas por parte do Mozart, tá com a opinião aí do presidente, a nossa também. E ele diz aqui, completa dizendo que tomara que eu queimo a língua, mas na opinião do torcedor Wagner Ferreira, as substituições do Mozart foram equivocadas. Sinal que está assistindo o mesmo jogo que a gente, né? Vendo a dificuldade que o Guarani está encontrando, um jogo relativamente fácil, né? O campo não permite jogada técnica, então o Mozart entendeu de só rebater. Por isso colocou esse monte de jogador aí de defesa, de desarmar, vamos chamar assim, né? Mudou. A mudança na equipe do São Bento. O Marlon, camisa número 6, vai embora, né? E entra o camisa número 18, Caian. Então o camisa número 6, Marlon, foi embora, entrou o 18, Caian. Caian entra na equipe do São Bento, no momento que a equipe do São Bento está no campo de ataque lá pela ponta direita, puxa para a perna esquerda o Ivan, perna esquerda na bola, ele manda pro gol, ela vai pela linha de fundo.
O Ivan é destro, mas mandou de perna esquerda uma bola perigosa, um chute de longe, passou com perigo ali a meta do goleiro Tony, Albert. Uma característica do São Bento, né, da equipe do Paulo Roberto Santos é o seguinte, cara, não tem o que fazer, mete o sapato, né, e meteu o sapato de fora da área, a bola foi meio sem direção, é verdade, ela foi pro gol, mas ela subiu um pouquinho ali, o goleiro Tony só observou. E assim, né, o Guarani tem que segurar 39 minutos, Lucas de Souza, uma vitória importantíssima para o Guarani, pensando em questões de não ficar tão perto da zona de rebaixamento e pensando em classificação. Quem te viu, quem te vê. Pois é, rapaz, o Guarani subindo na tabela de classificação, sai pela ponta direita, a bola lançada pelo Alvarinho, encontrou a cabeça ali do Nicolas Careca, ele tocou, deu certo a jogada, Nicolas Careca escapou, quem sabe agora bateu, ela passa à direita do gol! O errado que deu certo na tabela meio que improvisada do Gênison com o Nicolas Careca, quase sai o segundo gol do Bugre, Albert. Gênison, Poça e Nicolas Careca, ali uma tabelinha meio estranha, ali o Gênison tentou achar o Nicolas Careca, a bola acabou parando na Poça, o Nicolas Careca entrou, né? Livre, leve e solto pelo lado direito, só que ele não teve a tranquilidade, porque o goleirão Zé Carlos cresceu pra cima dele. Se ele tivesse dado um passo a mais e ter escolhido outro canto, né, ele poderia ter feito o gol. Quase o Guarani faz o segundo gol e escanteio aqui pro São Bento no contra-ataque. Vem Fernandinho pra bola, o São Bento tem escanteio, bola perigosa, atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado. Fernandinho na bola, vem no primeiro pau, desvio do Cristiano. Na verdade o desvio foi do Jatobá, ela vai pela linha de fundo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. Passados 40 minutos desse segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1 2023, estádio Walter Ribeiro, lá em Sorocaba, é o palco do espetáculo. E por enquanto, o placar da emoção tá assim. Richard Rios foi pra rede aos 24 da primeira etapa, Guarani 1, São Bento 0. Placar ao vivo Futebol Interior é com esse moço bonito aqui, ó, Claudinei Corsi. 20 minutos do primeiro tempo, RB Bragantino e Mirassol 0-0 pelo Campeonato Pernambucano. Lá está o Eduardo Tolentino para Náutico e Sport, até aqui 0-0. É, o Eduardo... Lucas de Souza. O Eduardo Tolentino que tá lá em Pernambuco, acompanhando de perto essa partida entre Náutico e Sport. Grande abraço pro Dudu, que recém saiu aqui da redação dos canais Futebol Interior. Jogo parado, falta marcada, mais uma falta na metade do campo aí, Albert. É, o São Bento, né, vai tentando de todas as formas, né, o Guarani vai pra cima e vai se defendendo muito bem, e ali falta... E com a falta, né, no meio campo, quando ali o goleirão Zé Carlos está ali no círculo central, vai mandar a bola na frente, vai chuveirar o São Bento e pro tudo ou nada. Vem pro tudo ou nada a equipe do Bentão, tá perdendo em casa pro Guarani, bola lançada, vem alta lá no segundo pau, tira a defesa completa, o serviço Wenderson, mas tira pra trás. Espirrou o taco do Wenderson, mandou pela linha de fundo, escanteio pro São Bento, vem com tudo o Bentão pra cima do Bugre, Albert. Bola perigosa dentro da grande área ali, o Guarani se atrapalhando, né? Primeira a cabeçada, depois a parada do Matheus Barbosa, ele veio de bater pra frente, ele bateu pra trás. Escanteio pelo lado direito, eu tô torcendo pro goleirão Zé Carlos ir pra grande área, hein, Lucas? Escanteio, vem São Bento, bola do Ivan perigosa, sobe, Alan Santos tira, a bola subiu, desceu, cai na intermediária, manda pra cima, Fernandinho, ela subiu, desceu, caiu com Caian, Caian bota a pelota no chão, chama de meu amor, tentou botar na frente, tentou se livrar da marcação, deu certo a jogada, ainda o Caian, cruzamento, bola perigosa, desvio do Jatobá, ela passa à esquerda do gol. Desvio foi do Rubens, bola perigosa, vai pela linha de fundo, deu sorte o Caian lá pela esquerda, conseguiu se livrar da marcação do Wenderson e também do Alvarinho, ele fez o cruzamento, bola perigosa. Toque de cabeça meio esquisito ali do Rubens, mas levou perigo, Albert. É, o Caian, né? Pelo lado esquerdo. Ele fez o cruzamento venenoso na primeira trave. Ali o Rubens teve que se abaixar, o grandão Rubens, que senão ia pegar no peito, ia carimbar o peito dele, teve que se abaixar. A bola pegou no cucuruto, a bola tomou altura, quase caindo do gol do goleiro nosso, Tony Courtois. Mas a bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrada, 43 minutos, Lucas de Souza. Estamos na contagem regressiva, hein? Contagem regressiva, Wagner Figueira vence o Guarani por enquanto 1-0. Pior que se o Guarani levar até o final essa vitória, vamos ter que aplaudir o homem, né? Mexeu no time, o time ganhou. Mas correu um risco desnecessário, né? É, correu um risco desnecessário numa situação como essa, o Wagner Figueira.
Podia colocar, sei lá, um Rafael, até mesmo o Neilton, para poder dar uma qualidade ofensiva maior pro time, né? Ele abdicou, né, do ataque, à medida que tirou o Giovanni Augusto, né, já com 20 e poucos minutos do segundo tempo, ele já estava mexendo no time para garantir o resultado. Então, tomara que ele tenha sorte com essa sua filosofia. Bola lançada pro Mike, botou na frente, apostou corrida com o Ivan. O Mike tá mais descansado, quem sabe agora tentou forçar a barra, o Ivan protege, leva essa bola na linha de fundo, é tudo que o Guarani quer, ganhar tempo nessa faixa do campo aí. A pressão deu certo, vem Guarani com o Gênison, tentou ajeitar, ô Gênison, o campo tá molhado, filho, tentou ajeitar ali pro Leandro Vilela, a bola subiu, desceu, manda pra frente, Leandro Vilela vai ficar lá na linha de fundo, protege o Ivan, aí o Gênison tenta tirar do jeito que dá, aí o Ivan tentou mandar pra frente e entregou a bola no pé do Mike. Pede Nicolas Careca no segundo pau, bola pra ele, tira a defesa do São Bento, tira com Léo Silva, completa o serviço, afasta Vitor Pereira. Mais 6 minutos, vamos até 51 minutos. Vamos até 51 minutos deste segundo tempo, momentos finais, instantes finais aqui no estádio Walter Ribeiro. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. A transmissão no YouTube tá bombando. Neudisley Lima manda aqui, acaba logo. Um abraço todos, boa transmissão, bom jogo. A mensagem do Marcelo Borges e a Tainá Caroline, mandando aqui o preciso de ambas. Ela precisa que o São Bento marque um golzinho para bater a aposta dela. Vem Guarani lá pela esquerda. Meu Deus do céu. Isso, que não foi foi isso? O Gênison que fez isso, né? Ah, foi, né? Foi o Gênison? Foi pelo lado esquerdo, ali ele tava, o gol tá aqui de frente pra ele conseguiu mandar a bola na lateral do lado como diz dele. Nosso amigo Milton Leite, né? Que beleza, hein? Público e renda, Alberti, vamos lá. Público total, 2.839 pessoas para uma renda de 61.580. Repita. Público total, 2.839 para uma renda de 61.580. Uma renda boa para um público moderadamente pequeno, hein, Wagner Ferreira? Um sabadão desse aí, evidentemente que o tempo acho que estava ameaçador, o povo não compareceu, mas 2.000 pessoas, pouco, né? Eu acho pouco. Falta marcada, jogo parado, amarelou tudo lá para o Alvarinho. Mais uma falta na linha de fundo, chance de botar essa bola dentro da cozinha do Bugre, Alberti. Vai ser um mini escanteio, né, literalmente, né, mas com mais ângulo, né, o camisa número 18, o Caian, né, ele vem fazendo ali o forfé, hein, do lado esquerdo. Ele foi fazer o cruzamento, fingiu que ia fazer o cruzamento, aí o sangue aí o Alvarinho argentino, é o seguinte, né? Ele aproveitou que o campo tá molhado e brincou, né? Exatamente, brincou de escorregar e quase quebrou a perna do Caian. O sangue argentino acabou aflorando ao Ivan Varim, que fez a falta perigosa. É o mini escanteio pelo lado esquerdo. Mini escanteio pelo lado esquerdo na marca de 47 deste segundo tempo. Vamos até 51. Falta perigosa, vem pra cobrança. O Ivan, camisa 14, é o homem das bolas paradas na equipe do São Bento, vem pra cobrança o camisa 14, todo mundo na boca do gol. Atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado, vem pra cobrança Ivan, lançamento, bola perigosa, sobe, Gênison tira, rebote cai pela meia esquerda para a jogada, o Paraíba fez o lançamento, bateu a bola em cima do Mike, vai sobrar na ponta direita, não sobra pro Wenderson, lateral para a equipe do São Bento, lateral, Ivan pede pra galera e pra área, 47,5, vamos até 51 minutos, o Guarani se segura como pode, 1-0 no placar, gol marcado pelo Richard Rios ainda no primeiro tempo. Nicolas Careca desviou de cabeça, a bola subiu, desceu, atenção, lance de perigo, tira a defesa do Guarani, afasta do jeito que dá Alan Santos, o espírito do bravo Bugre Guerreiro se faz presente em Sorocaba, o Guarani se segura como pode, lançamento longo, buscando o campo de ataque ali, o Zé Carlos tira do jeito que dá o Varinho, agora é coração na ponta da chuteira, não tem bola perdida, é bola pro mato que o jogo é de campeonato, Alberti. E um tabu de 38 anos está indo embora, hein, se persistir o resultado, o Guarani volta a vencer no Walter Ribeiro, desde 1985 o Guarani não conseguia vencer aí, Lucas de Souza. Fernandinho, perna direita, Tony! Pegou o rebote do toque de cabeça do Nicolas Careca na defesa, dominou, Fernandinho mandou pro gol de peito de pé, pegou bonito na bola, Tony! Encaixa firme, o arqueiro do Bugre ganha, segundos preciosos, faz a defesa o arqueiro do Bugre, Alberti. Morri, mas passo bem. Né? Que bola, né? Mais uma vez, né? O Fernandinho bate bem na bola, a bola sobrada, né? Depois da girada do zagueiro barra atacante Nicolas Careca, o camisa número 7, o Fernandinho bateu firme, bateu forte, ali estava o Tony Courtois para fazer defesa. Vem Guarani lá pela ponta esquerda, domina a parada, Jamerson encarou a marcação do Paraíba, foi pro chão, tira a defesa, Cristiano, aparou com Rubens de primeira na ponta direita, com Renan Mota, chega Luciano Castan.
chega firme, chega na bola, afasta o perigo para a equipe do Guarani. Mais 2 voltinhas no relógio, vem para cima o São Bento. Bola solta pela meia com Carlos Jatobá, soltou, boa bola lá na direita com Renan Mota dominou, sai da direita, vem pro centro, abriu na perna esquerda, vem levantamento, bola perigosa, atenção, na marca de 49 minutos, bola perigosa, tira a defesa do Guarani, a bola bateu, rebateu, Wenderson sai jogando pro Bugre, Wenderson ali pela meia direita, ele tem Nicolas Careca, deixa a bola chegar em Janison com Nicolas Careca, aposta a corrida, foi desarmado pela poça d'água. Desarmado pela poça d'água e na sequência faz a falta aí, Alberti. O Nicolas Careca, ele não percebeu, né, que está chovendo, que tem poça, né? Ali tentou sair no contra-ataque do lado esquerdo, né? Engatar a primeira, segunda, terceira, beleza. Mas aí a poça acabou servindo de zagueirão. Ele não é bobo nem nada, acabou fazendo a falta o jogador de São Bento. Falta pouco, Lucas Souza. Toque de cabeça do Vitor Pereira. Ela vai ficar tranquila com o Tony. Mais uma voltinha no relógio. Ganha segundos preciosos o arqueiro do Guarani. Pede ali pra galera segurar. O Tony segura como pode por ali. Vai ganhando mais alguns segundos. O Rubens tá querendo a bola ali, rapaz. Ele tá agredindo. Ele tá querendo a bola por ali. O Alvarinho ficou caído. Tá cheio de pressa o tal do Rubens, camisa 9 do São Bento, que você destacou, Albert. E o Tony é esperto, né? Não tocou na bola ali, o Alvarinho foi empurrado e o Tony segurando, ele estava fazendo a cera com a bola rolando, assim é bom, hein? E vem São Bento, bola lançada, domina, a bola passa ali pelo Lucão, vai mandar pra frente, mais 30 segundos no relógio, o Guarani vence a segunda consecutiva no Campeonato Paulista, conseguiu o seu gol com Richard Rios, num jogo brigado, num jogo duro, num jogo tenso, gramado molhado, o São Bento também precisando da vitória, sobe o hino do Bugre, Felipe Marques! Sobe o hino do Bugrão, o Guarani vai conseguir a sua segunda vitória no Campeonato Paulista. Cristiano ajeitou de cabeça, não tem ninguém, vai tirar o Varinho, trila o apito, o árbitro vai terminar o jogo. Tive a impressão do árbitro trilar e trilou mesmo. Aponta ao centro de campo, Thiago Luiz Scarascati termina o jogo no estádio Walter Ribeiro. Richard Rios foi o nome do gol aos 24 da primeira etapa num golaço de voleio. Sobe o hino do Bugrão aí, Felipe Marques, o Guarani consegue a segunda vitória consecutiva em 2023. Avante, avante, meu Bugre. Com fibra e destemor, Guarani 1, São Bento 0 e vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 8h58 em Campinas, começando aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo bom resultado do Guarani, vencendo a equipe do São Bento num polo aquático, agora à tarde em Sorocaba, 1 para o Guarani, 0 para a equipe do São Bento. Destaque do repórter Albert Cavalcante. A convicção do técnico Mozart Santos, tanto pregado nas coletivas, ele que sempre foi apertado desde o começo da temporada, vem agora, hein, vem colhendo os frutos que lá ele plantou. Olha só o Guarani. Há 2 rodadas atrás estávamos aí brigando para não cair. Agora, depois dessa partida, 2 vitórias consecutivas, a primeira do ano de 2023, o Guarani está nada mais, nada menos, brigando por uma vaga para a próxima fase, Claudinei Corsi. Agora tem que secar o Mirassol e pensar na próxima partida, que quem sabe, com a combinação dos resultados, o Guarani pode estar na liderança do Grupo B, Claudinei Corsi. É isso aí, o Guarani agora então passa a pensar em classificação e não mais em rebaixamento. É isso que o torcedor queria do time do Guarani. Comentarista Wagner Ferreira, terminou 1-0 para o Bugre, Wagner. Quando nós ouvimos a escalação inicial do Mozart para essa partida, a gente torceu o nariz. O time vai brigar para não perder, em vez de jogar para cima do São Bento e tentar ganhar o jogo. Ele ganhou o jogo de uma forma que ele se propôs a fazer, mesmo com o setor defensivo reforçado, com o Alvarinho por ali, mas acabou saindo o gol, uma bola levantada pelo Isaac e o Richard Rios aproveitou de voleio, como disse o Lucas aqui, realmente um voleio bonito, bola cruzada sem problema pro goleiro. O goleiro não pôde fazer nenhuma defesa. Então o Guarani venceu por 1-0, correu muito risco, a partir do momento em que o Mozart começou a mexer no time, do meio campo para trás, tirou todo o sistema de armação do time, então ele apostou realmente no poder de desarme desse time do Guarani. Talvez por causa do campo, né, Wagner?
A única coisa que ele vai dizer isso na coletiva, você pode ter certeza, que em função do campo, ele tratou de pôr jogador que pudesse tirar a bola de qualquer maneira. Olha o Richard Rios. Vamos ver o Richard Rios aí, o craque do jogo. Pela federação. Por uma classificação, o rebaixamento também fica mais distante. A importância de uma vitória como visitante, Richard. O time teria que estar nessa posição há muito tempo. A gente vem fazendo bem os trabalhos nos jogos. Tem jogos aí que não deu resultado para nós, mas essa vitória aqui, como você falou, coloca nós lá para classificar, para brigar pela classificação e continuamos brigando todo mundo junto, fazendo o que o treinador falou. Hoje é o tipo do resultado, né? Que é bom sair na frente, né? Que é bom sair na frente, porque o tempo ficou difícil de jogar. Acho que um campo difícil, né, para jogar, mas não é só para nós, é para os dois times. Mas a gente brigou e no primeiro tempo, graças a Deus, saiu o gol. E essa vantagem é importante para nós desde o primeiro tempo. E graças a Deus deu a vitória para nós. Richard, eu ia te perguntar se as coisas começam a clarear um pouco, né? O Guarani está conquistando a sua terceira vitória no campeonato, a segunda seguida. Como se implica essa situação agora? Fica, você sabe, o campeonato já está chegando ao fim. Eu acho que independente das vitórias, a gente estava trabalhando forte. Mesmo nas derrotas, a gente sabia que podia ganhar os jogos. E a gente vai continuar trabalhando, dando o máximo de nós, fazendo o que o treinador está falando para fazer e continuar brigando pela classificação. Perfeito. Obrigado. Tá aí o Richard Rios. Muito bem, Richard Rios eleito então o melhor em campo pela federação, né, Albert? Devia ser, né? Todas as rodadas aí do Guarani que ele esteve em campo, ele sempre foi o melhor, né? É verdade, tá aí dizendo então para o ouvinte aqui, lembrando o ouvinte que nós vamos eleger o melhor em campo também do Guarani, com votos aqui da equipe do futebol interior, mas você que está curtindo a nossa transmissão por aquilo que você ouviu, fique à vontade também para mandar o seu voto para o melhor em campo do Guarani. Voto do ouvinte aqui tem peso 2, portanto, vote para aquele que você achou que foi o melhor em campo. Será que foi o Tony? Será que foi realmente o Richard Rios? Será que foi o Giovanni Augusto? Mas com certeza o Gênison não foi. Então, vote naquele que você quiser para melhor em campo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, vai trazer também aqui o ganhador do corte de barba e cabelo lá da Alfa Barber Clube, a sua barbearia no Cambuí, que vai ter que mandar um WhatsApp pra gente aqui para confirmar que tá ouvindo e dizer que ele é o ganhador, tá certo? Agora 9 da noite, mais 3 minutos, o Guarani venceu a equipe do São Bento 1-0 lá no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Você curtiu aqui com Lucas de Souza, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo.
Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Legal, de volta aqui com o nosso Fim de Jogo, Canais Futebol Interior. Nós vamos eleger o melhor em campo. Tem as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Mais informações com o Albert Cavalcante. E eu vou dar mais um tempinho para você que quer participar aí para concorrer a barba e cabelo lá da Alfa Barber Clube, a sua barbearia no Cambuí, na Rua dos Alecrins, número 46. Você manda sua mensagem aí, nós vamos fazer o sorteio aqui entre todos os participantes, tá certo? Que não precisa acertar resultado, nada, é só participar que você já está concorrendo no YouTube, no Facebook e também no WhatsApp. A única coisa é que você, ganhando, vai ter que confirmar que está ouvindo a jornada, né? Porque senão aí também não dá, né? Tem que estar ouvindo e dizer, olha, eu ganhei. Vamos lá, quando que eu vou saber que eu vou lá na Alfa Barber Clube? Então aí a gente vai falar com você pelo WhatsApp, tá bom? Então fique à vontade, participe mais um bocadinho, mais um tempinho só. Já era para estar fazendo sorteio, mas eu vou deixar para depois da eleição do melhor em campo. Nós já temos votos aqui do Luciano Automóveis, que diz que até daria para o Moser, mas ele vai ficar com o Richard Rios mesmo. O José Florencio também, Richard Rios. O Ramon Saavedra, Richard Rios. O Felipe Silva também, Richard Rios aqui. Eu acho que se a galera aqui do futebol interior votar em outro, não vai dar não, porque só o Richard Rios aqui já está com os 8 votos aqui, né? Mas, em todo caso, vamos saber a opinião dos companheiros aqui de bancada que fizeram a jornada da vitória do Guarani 1-0 em cima da equipe do São Bento. Eu começo com Wagner Ferreira, melhor em campo para você, Wagner. Olha, eu gostei muito do goleiro Tony, hein? Muita personalidade, seguro e dá confiança para a zaga. Porém, um cara que definiu o jogo e que se mostrou com muita boa vontade, muita raça, ele até é punido com um cartão a todo momento em função dessa entrega que ele dá pela camisa do Guarani. Então tô falando do Richard Rios e não pode ser outro, é o melhor em campo para mim. Legal, Richard Rios, lembrando que Red Bull Bragantino está empatando com o Mirassol 0-0, que é melhor nesse jogo aí, Albert Cavalcante, o Red Bull ganhar? O Red Bull tem que colocar o sacão aí, tem que mandar bastante gol aí, o Mirassol não pode vencer nem a pau. Então tá bom. Wagner Ferreira, então, um voto para Richard Rios. Colombiano. Lucas de Souza, para você é melhor em campo? Eu acompanho o relator aqui, o Wagner Ferreira. Richard Rios, para mim, o melhor jogador em campo. Ele cria, ele é habilidoso, ele chuta bem, ele se posiciona bem dentro da grande área e foi premiado aí com um belíssimo gol, um gol coletivo, que foi aí a cereja, né, da jogada do Guarani no gol. Foi um lindo voleio, um golaço do Richard Rios. Para mim, o melhor jogador em campo, Ney.
Para você, Albert Cavalcante, melhor em campo, você vai com a bancada aí ou vai ser diferente, Albert? Jenison, foi uma peça totalmente nula. Eu voto no Richard Rios, o melhor jogador, melhor em campo. Assustou a Por mãe, um né? momento você me assustou. Nossa, mas vocês estão... Só fiz uma observação. Jenison, foi uma Não, peça porque nula. o Ney foi direto na pergunta. Quem foi o melhor jogador em campo? Você mete um Jenison? Eu falei, Jenison, não é que ele quis constatar, né? ele quis Porque você sabe que contextualizar ele o checa, voto, né? Sempre. Não, eu entenderia esse voto do Albert pro Jenison como um voto irônico, né? Não, mas eu não tenho nem como, né? O Richard Rios e o checa e depois checa de novo. Ô, Ney, vocês são muito... Eu sei que é uma tradição aqui do futebol interior, a eleição Ai, do ai, melhor ai, em ai, campo, mas não seria o caso também de eleger o pior em campo? Não dá Então, pra abrir? o nosso coordenador, Carlos Corsato, não gosta de eleger o Não, melhor em perfeito, campo, perfeito. né? Eu não sabia dessa A informação. política dele é eleger o melhor em campo, Perfeito. o pior deixa pro torcedor Deixa pra lá. resolver quem é que ele acha de pior, né? E eu acho que até denigra um pouquinho, então É verdade. não faz parte pra gente, né? Então vamos continuar elegendo o melhor em campo, a gente elege sempre em caso de vitória ou empate, né, dos times de Campinas, em caso de derrota, não. Na verdade, né, Claudinei, a gente não é que nós não colocamos na pauta, né, a escolha eleição do pior, mas pelas notas que a gente vai dar. Mas assim mesmo pelas notas é difícil, porque às vezes você dá 3 para 4, dá 4 para 3, entendeu? Aí não é difícil saber. Então nós ficamos com o melhor em campo realmente. Quando a gente não elege, aí sim, pelas notas do Wagner Ferreira, dá para saber para ele quem foi o melhor. Não para o Albert e não para o Lucas, que não votam, né? E nem para o torcedor. Só o Wagner Ferreira. Muito bem. Eu abri a... Não, né? Por que, Felipe, que eu não abri o quadro? Então, Acho que você não chamou a vinheta. Não? Então Não. abre o quadro, Felipe, faz favor. Agora, o melhor em campo. melhor em O campo- craque do O jogo. melhor em campo é o Richard Rios. Pode fechar, Felipe. O melhor em campo. O craque do jogo. Legal. Pra não perder o protocolo, né? Enquanto vocês... Não, porque se a gente vender, né? Então a gente tem que... Se você quiser patrocinar o melhor em campo, a gente põe a vinheta assim, viu? Fica tranquilo. Aí... É o seguinte, enquanto vocês votavam aí, o ouvinte votava, eu fiz o sorteio aqui para saber quem vai ganhar, quem vai ter o prazer de ir até lá na Alfa Barber Club, e deu aqui o Luciano Automóveis. Luciano foi o ganhador aqui, que mandou o seu e-mail, agora só preciso que ele mande o WhatsApp para saber se ele está ouvindo mesmo a jornada, né? 98989-3526. Luciano Automóveis foi o ganhador da Barba e Cabelo, para ser utilizado lá nos dias da semana de segunda, terça ou quarta, com agendamento antecipado, hein, Luciano? Alfa Barber Club, a sua barbearia. Se você quer dar um tapa no visual, você então vai lá na Rua dos Alecrins, número 46, no Cambuí. Mas na verdade ele já respondeu aqui pelo Facebook. Tá aqui, ó. Luciano Automóveis. Aí sim, Ney. Obrigado pelo presente. Foi sorteado, participou e vai, então, curtir lá, tomar um chopinho com a rapaziada lá, ou tomar um cafezinho, se você não quiser o chopinho, ar-condicionado perfeito, massagem capilar das meninas lá, né? E o corte, você vai marcar lá com um dos experts de barbeiros que tem lá. Gustavo, Leandro, André Luiz, o Luiz André e o Rodrigo, lá da Alfa Barber Clube, o mais novo parceiro aqui dos canais Futebol Interior. 9h14 agora em Campinas, 9h14, o que nós temos que fazer? As notas do jogo? Tem alguma coisa da coletiva aí? Nada ainda, né, Felipe? Nada, por enquanto nada. Vamos aguardar então o técnico Mozart, que, como eu disse antes do jogo, né? Ou a gente ia elogiar o Mozart ou criticar. Então hoje nós vamos elogiar, né, Wagner Ferreira? Com algumas ressalvas, né? Comentarista, ganhou o jogo, né? Comentarista é assim mesmo, nunca tá bom para ele, nunca tá. Precisa ganhar de 10-0, tá em primeiro na tabela, ter o artilheiro da competição, não ter perdido Goleiro nenhum menos jogo, vazado. Goleiro menos vazado, aí ele vai ficar feliz. Ô Ney, terminou, hein? Terminou o quê? Terminou lá em Bragança, primeiro tempo de RB Bragantino 0, Mirassol também 0. Tá bom o resultado, né? E como é que chama a árbitra mesmo?
Regina, não é? Silvia Regina, é isso? Regina, é ela mesmo. Muito bem. Vocês gostam de mulheres arbitrando os jogos masculinos? Você, Albert? Opa, com certeza. Com certeza, até mesmo inibe esses engraçadinhos que gostam de peitar juiz. Você tendo uma árbitra. Não vai peitar não árbitra, vai, não vai com gracinha. Mesmo porque se ele for peitar, ele vai perder, né? Depende do seu ponto de vista, Claudinei Corsa. Tudo depende do seu ponto de vista. Mas assim, chegar na Silvia Regina, com a experiência que ela tem, ela tem não é mais Silvia experiência. Regina, não é Silvia Regina, não. Não, é quem que é? Não sei, eu falei aqui, vocês foram no embalo. Mas a árbitra, né? Vamos dizer, a árbitra, ela passa mais, né? Ela chega em cima do jogador, o jogador não fica de Edna. linha. A Edna. Então, e ela é mais experiente que muito marmanjo aí, viu? Apita muito melhor que muito marmanjo. Ô Lucas de Souza, você gosta de árbitra feminina, árbitra apitando o jogo masculino? Também sou totalmente a favor, concordo em gênero, número e grau, aquilo que o Albert disse. Além de inibir, né, eu percebo talvez uma técnica, uma firmeza maior na decisão em algumas árbitras do que em alguns árbitros. Por exemplo, Thiago Luiz Scarascati hoje chegou um momento do jogo que estava meio perdido, invertendo falta, chegou a expulsar alguém do banco do Guarani. E você não vê tanto isso em jogo quando tem uma árbitra, né? Porque elas conseguem tomar o controle do jogo com mais tranquilidade em relação a árbitro, sem contar que a mulher tem conquistado esse espaço no meio do futebol masculino com muita justiça. Tá certo. E para você, Wagner Ferreira, você gosta? Elas têm quebrado preconceitos, né? Porque... Você diria, Wagner Ferreira, que elas têm quebrado paradigmas? Também, né? Também, porque uma função tipicamente machista, né? Porque para enfrentar aqueles brutalhões lá, acontece que o clima é outro quando é a árbitra. Agora, ô Wagner Ferreira, deixa eu te fazer uma pergunta, você que é um expert em vestiários, né? Quando tem arbitragem meio a meio, masculina e feminina, existe 2 vestiários, um para cada um, não, Wagner? Olha, tem estádios que oferecem essa condição, mas elas não se trocam no mesmo vestiário dos árbitros. Então, separadamente. Agora, quando o estádio não oferece condição, ela vai, se troca, sai, os homens, né? Esperam. Ela se troca sozinha. Eu pensei que ela ia se trocar no carro. Não. É realmente no mesmo vestiário quando o estádio não oferece condição. Só que antes dos homens. Exatamente. Tá muito bem, tá explicado então pelo Wagner Ferreira, uma curiosidade aqui de todo mundo, né? A Daiane Bracalento participou com a gente aqui no WhatsApp. Boa noite, família do Futebol Interior, tudo bem? Quero concorrer ao corte de cabelo. Daiane Bracalento. Infelizmente, não foi dessa vez, mas continue participando. Daiane, fique à vontade aqui no WhatsApp. Quem? Daiane Bracalento. Não é estranho esse não é estranho esse nome? É conhecido. Não. Daiane Bracalento. Tem a foto dela aqui, depois eu mostro para você, para ver se você conhece. Começou a coletiva? Vamos ouvir então o Moza, daqui a pouco a gente volta com as notas do jogo. Vamos? De circulação, de combinação. Tivemos o gol do Richa, foi um primeiro tempo sólido assim, nós tá meio picotando. Na minha opinião, controlamos vamos tentar do jogo. E aí, quando começa a chover, infelizmente o gramado ficou impraticável. E os jogadores souberam jogar o jogo, né? Manter o nível de concentração, brigar por primeira e segunda bola, segurar essa bola na frente, brigar realmente, porque o jogo pedia essa briga, né? Para manter o resultado. E graças a Deus nós fomos premiados com a vitória. Victor Freitas do Bugricast, parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação do Tony hoje. Ele foi fundamental para garantir o resultado, né? Veio bastante seguro. E o Kozlinski hoje voltou para o banco. Você pretende dar essa sequência para o Tony na titularidade no gol? Como é que você viu a partida dele hoje? O Maurício iniciou, né, a temporada como titular, como na minha cabeça era natural que fosse assim, mas era uma disputa bem acirrada, assim, né, entre os dois, né? Eu acho que até numa das entrevistas que eu dei, eu falei que talvez era a disputa mais acirrada dentro do nosso elenco, né? E aí, pela uma fatalidade da profissão, o Maurício acaba se lesionando, o Tony joga contra o Bragantino, jogou muito bem, jogou contra a Portuguesa, foi muito bem, e aí eu decidi manter o Tony, e hoje foi importante na nossa vitória, não só ele, como todos os jogadores, né? Foi um jogo
realmente muita briga e assim, os jogadores não fizeram nada além do que eu sei o que eles podem dar, assim, né? E assim, me sinto bem orgulhoso e honrado de ser o treinador deles, do que eles fizeram hoje. Nós temos um caminho longo pela frente ainda, mas eu tinha falado que o jogo contra a Portuguesa seria a nossa retomada, então eu espero que a gente mantenha os pés no chão, mantenha a nossa humildade e se prepare da maneira adequada, da maneira que um jogo de futebol pede, para nós quarta-feira criarmos uma atmosfera junto com o nosso torcedor, até assim, antecipar, né, pedir para o presidente de repente fazer uma promoção, alguma coisa nesse sentido, né, para realmente chamar o nosso torcedor, porque quarta-feira eu encaro como uma final, a possibilidade de nós construirmos a terceira vitória seguida e pode nos colocar numa posição bem importante dentro do campeonato. Então, desde já eu peço o apoio do nosso torcedor e para a gente mobilizar e criar essa atmosfera positiva para o jogo de quarta-feira. Mozer, agora você mesmo disse, né, que era o jogo contra a Portuguesa era uma retomada, um recomeço. Agora o Guarani necessitando de apenas uma vitória para garantir a permanência, buscando a terceira vitória consecutiva. É o trabalho que está sendo feito, você sempre confiou no seu trabalho. E agora, né, o torcedor pode esperar coisas melhores do Guarani daqui para frente? Se Deus quiser, sim, né? Mais do que confiar no meu trabalho, eu confio nos jogadores que eu tenho, assim. Eu não canso de enaltecer, elogiar o jogador, porque eu sei o sacrifício que é ser jogador de futebol, o sacrifício que eles fazem todos os dias. E aí, realmente, como você frisou bem, esse jogo de quarta-feira é um jogo fundamental para nós. Mas eu não falo nem tanto em questão de rebaixamento. Infelizmente, nós ficamos próximos ali, nos afastamos, graças a Deus nos afastamos agora. Mas a capacidade que esse elenco tem é para brigar por coisas maiores. E é atrás disso, ter essa ambição, ter essa humildade, saber que é jogo a jogo, saber que é no dia a dia que você constrói os resultados. E aí se preparar da forma adequada. É exatamente por isso que eu pedi o apoio e tentar mobilizar, que a gente crie essa atmosfera na quarta-feira, porque é um jogo fundamental para nós. Você ressaltou, né, o Washington também, que é a primeira vitória fora de casa nessa temporada. Além do adversário, o que você acha que mudou hoje em relação aos últimos 3 jogos para que hoje o resultado fosse diferente? O que mudou? Assim, eu acho que tem coisas que ela só vem com o tempo realmente, né? Seja realmente os padrões coletivos do time, seja a identidade que você começa a construir, seja os próprios jogadores se conhecerem melhor, criar a atmosfera adequada para fazer um jogo de futebol, a resiliência que exige um jogo de futebol, né? Vamos pegar o jogo de hoje, né? O Castão, o Lucão e depois com a entrada do Alan Santos, o próprio Ivan e o Jamerson saem com a cabeça inchada de tanta bola que eles cabecearam, né? Porque realmente aquilo ali é concentração, imposição física, né? É brigar realmente por todas as bolas. O que o Richa, o Matheus Barbosa fez, depois o Vilela com o Anderson brigar por o Nicolas, o próprio Gênesis, que não jogava há muito tempo, não tinha entrado nos 2 jogos, e o Gênesis sempre foi um líder muito positivo para nós, e hoje deu uma contribuição muito importante. Então eu vejo que sozinho você não faz nada, então eu tenho que exaltar o que a comissão faz todos os dias, né? Tem que exaltar o que todo o departamento de futebol faz, os jogadores fazem, porque sozinho você não faz nada, e nós estamos começando a construir isso, e isso demanda um pouquinho de tempo. Então nós estamos crescendo num momento importante da competição, agora é ter humildade, porém sabedor da própria capacidade, mobilizar e se preparar da forma adequada para quarta-feira. Muito bem, Decimar, ouvimos aqui o técnico. Lucas de Souza. Gostei. Eu gostei. Gostei das palavras dele. O presidente, ele tocou no assunto, né, de falar, né, jogadores, né, da comissão técnica, mas isso também, tudo, nessas 2 vitórias aí, foi um tapa na cara da sociedade, né, porque até ontem... Tá um alívio também, então, né? porque até ontem... Todos nós estávamos aí achando aí que o Mozart Santos ele estava de malas prontas. E ele mesmo disse que a vitória contra a Portuguesa, que ele trouxe a família, né, o filho, que ele esperava, queria ficar até o final do ano, até novembro.
e que ele é convicto no seu trabalho. Aí, ó. E é o trabalho dando resultado, né, presidente? Quem segura treinador no cargo é o resultado. E daí o time está conseguindo 2 vitórias consecutivas, a primeira fora de casa. Então, esquecer esse negócio de mandar embora, né? Se ele continuar com a campanha, evidentemente que todo mundo vai apoiar e ele vai estar de parabéns porque já mostrou que tem competência. Ele tem alguns deslizes, né? Alguma teimosia que, como todo treinador, tem. Mas eu acho que ele está numa ascendente, vamos chamar assim. Ele, antes da gente voltar para as notas do jogo, presidente, eu acho que o Felipe Marques Caboceno esqueceu de desmutar o microfone, mas você usa o meu aqui. Ele falou sobre o estado do gramado, né? Ele colocou isso em pauta, né? A importância da concentração, né? E a gente vê isso no Guarani. Eu vejo o Lucão e o Castan jogando, o nível de concentração. É o mesmo Lucão que era do São Paulo? É o mesmo Lucão. É o mesmo Lucão? Foi escorraçado, foi porque, pro Portugal, cara, né? Parece outro jogador. Então, são os homens de confiança do Mozart Santos. Ele trouxe, né, o Lucão, ele trouxe também o Luciano Castan, né? As pessoas que já conhecem, né, o trabalho dele, e ele pôs pra prova. Porque até, volto a dizer, há 2 rodadas atrás, né? Começou o segundo turno, o Guarani está com 100% de aproveitamento, se o campeonato terminasse hoje, né? Se fosse só com o segundo turno. Então, assim, o trabalho do Mozart Santos, lógico, não vamos resumir só em 2 partidas, né? Presidente e também o Lucas de Souza. Mas, se viramos a página, está fazendo um bom trabalho. Está fazendo um trabalho convincente com as mesmas peças. Não chegou ninguém, lógico, né? Fora o Giovanni Augusto. E sobre essa confiança, presidente, é de fundamental importância, né? Essa confiança dos atletas no treinador, para que quando chegar um momento de crise como essa, a equipe saiba dar essa volta por cima e consiga se recuperar, né? Primeira coisa, ele tem que montar uma equipe base, né? Uma estrutura do time. Manter uma base, aí os jogadores vão saber que ele está sendo coerente. Agora, se ele ficar trocando peça por peça, um que poderia ficar, né, de bico virado com ele é o Diogo Matheus. Uma hora entra, outra hora não entra, vai pro banco, entra. Hoje nem entrou, né? Ele preferiu começar com o Alvarinho. Criticamos. O homem ganhou o jogo com isso. Então é o tal negócio, né? Então você tem que aplaudir mesmo sabendo que para nós não teria sido a melhor escolha, mas para ele foi. E certo é aquilo que dá certo. Então tem que dar parabéns para ele. Muito bem, Ney. Continua com resumindo as notas aqui do jogo. O nosso fim de jogo, o Guarani venceu o São Bento 1-0 jogando em Sorocaba, num verdadeiro polo aquático, principalmente no segundo tempo, né? Jogo complicado, difícil. Vamos então, já escolhemos o melhor em campo, ficou o Richard Rios, eleito pelo torcedor, né? E eu estou esperando aqui o WhatsApp aqui do Luciano Automóveis, tá? Para ter o contato aqui, para a gente poder conversar com você também, Luciano, tá certo? E dizer que você está ouvindo realmente aqui, que você ganhou o prêmio hoje desta jornada. Nós vamos dar um corte de cabelo e uma barba cada jornada, tá? Nas jornadas da Ponte e também no Guarani. Fala, Albert. A barba eu quero ganhar porque eu não tenho, Claudinei Costa. Você quer ganhar a barba? É a barba, você falou que foi. Eu vou te dar a barba. Tá, obrigado, tá? Viu? Obrigado. Mas não se esqueça que você pediu, tá? Tá bom, claro. Então, tá bom. Então, o Luciano Automóveis ganhou hoje, ele vai na segunda, terça ou quarta-feira, vai escolher o dia lá, evidentemente, lá na Alfa Barber Clube, a sua barbearia. Rua dos Alecrins, número 46, no bairro Cambuí. O WhatsApp lá é 99262-4672. Muito bem, são 9 da noite mais 29 minutos. Vamos com as notas do jogo. Acho que eu já vou dispensar aqui até o Albert Cavalcante, né, que tem outros afazeres hoje. Sim, então pode dar o seu destaque final aí, Albert, e fique à vontade. Então tá certo. O Guarani, né, com essa vitória, o Guarani está na terceira posição do Grupo B, né, com 10 pontos. O São Paulo vem primeiro com 11, o Água Santa com 11, né, vem em segunda posição. O Guarani conseguiu, hein? O Guarani consegue aí, se for ver matematicamente, né, lógico que falta ainda 4 rodadas, o Guarani matematicamente já escapou dessa zona do rebaixamento, já escapou, tá fora do risco do rebaixamento. Agora o Guarani tem que mirar agora voos maiores. Então, quarta-feira, convocação, hein? O técnico Mozart Santos convocou, vai pedir pra torcida e com certeza casa cheia na quarta-feira, hein? O Guarani enfrenta o São Bernardo
dia 15, né? Às 19h30, com a cobertura total dos canais Futebol Interior. Já o São Bento que perdeu a 4ª derrota seguida. 4ª derrota seguida, que estava vislumbrando, hein? Uma classificação, está na 2ª colocação do Grupo C, onde o Corinthians é líder, né? E enfrenta fora de casa o Botafogo, às 19h30, só que na terça-feira, viu, Claudinei Corsi? E os pendurados, tá? Richard Rios levou o 3º cartão amarelo, está fora da próxima partida. Estava ele e o Vilela pendurado. E a imagem na televisão mostrou, né? Estava com gelo no joelho, Claudinei Corsi. Quem? Richard Rios. Bom, então já tá fora mesmo, aproveita e faz o tratamento. Mas né? o problema é o Giovanni Augusto também, né? O Giovanni Augusto não... O Giovanni Augusto, o Richard Rios e o Diogo Matheus... Nicolas Careca também, né? Também, mas... Não faz falta, né, Nilson? Quer dizer... não. Sei lá, eu prefiro ele do que o Gênesis, porque o Gênesis é muito ruim de bola. Ney, não pode falar que ele é ruim. Não, o Gênesis é horrível. Nossa, Ney. Não é ruim, é horrível. Ele é horrível. Ney, mas não pra pode ele falar ser ruim, ele precisa melhorar muito. Ô, Ney, só falta... Sabe, eu vi os lances aí, tirou uma bola, foi tirar uma bola de cabeça, tirou da boca do cara do Guarani lá pra fazer o gol. Um pouquinho de foi falta... matar uma bola de joelho e mandou pra lateral. E no Cuiabá, né, quando ele estava no Cuiabá, antes de acertar, ele passou acho que pelo Botafogo, Botafogo aqui de São Paulo. Tinha nome, né? Exatamente. A comissão técnica, né? O Ricardo Moisés, o staff, louco pra trazer ele, porque realmente era o homem que fazia gols. Precisa ver o que acontece com o cara. Perdeu, não, mas aqui não joga. É igual o Luan que veio do Grêmio lá pro Corinthians. Nossa, o Luan tá perdido, hein? Alguma coisa houve, porque... Ele foi pro Santos também, não jogou nada, né? Não, o cara desaprender de jogar futebol, pelo que ele jogava no Grêmio... Ele foi o rei da América, né? Realmente, sabe, é uma coisa tem, ou é cabeça, ou sei lá, não sei o que é, mas que o Gênesis é ruim, é ruim. Nossa, Ney, você tá ácido, hein? Não é ácido, né? Ácido é Elias Aredes, né? Eu não tô ácido. Você tá o que então, Claudinho? Eu estou... Eu estou, diria... O que eu diria, Felipe? Alô, Marciano. Felipe voltou agora. Ele tava em outro planeta. Ele tava em Nárnia. Ele tava com a Zandurinha. Não, Felipão? Já descobrimos quem quem estava ouvindo o Rádio Net com ponto de interrogação. Felipe Marques. Tá muito bem, Albert, só isso? Só isso, Claudinei Corsi. Então tá bom, ótimo, excelente domingo para você. Para todos nós, amanhã irei trabalhar. Não teremos a Hora do Bugre nas próximas duas terças-feiras, né? Verdade. Porque teremos jornada esportiva com os Jogos da Ponte Preta, um pelo Campeonato Paulista e outro pela Copa do Brasil. Mas do Minuto FI você vai dar uma pincelada, né, Ney? Vou dar uma pincelada. Você quer falar mais alguma coisa antes de você ir embora dessa questão da Copa do Brasil, Albert? Claudinei Costa, eu quero dizer o seguinte, que Você quer ouvir o... não, né, Claudinei? Você já ouviu, né? Já ouvimos, já. Eu só quero perguntar. Eu só quero perguntar, tá na gaveta? É o que a gente precisa saber, né? Porque falar que fez tudo isso, beleza, como deveria ser feito mesmo, né? Exatamente. Agora, tem prova de fax, de e-mail, apesar que ele colocou ali que tem uma regulamentação de que quando o órgão está em recesso, não se pode mandar nada, não se pode receber nada. Que era no domingo, né? Domingo acabou o prazo, ele mandou na segunda. 24 de dezembro, né? Foi realmente, sabe? Bom senso, né, Ney? Agora, o departamento jurídico do Guarani, de posse de tudo isso que ele falou, eu acredito que reverte a situação. Eu acredito que é o seguinte, quando a CBF, ela propôs... O Guarani não deveria ter deixado fazer o sorteio. Isso. Quando a CBF propôs, vamos fazer bolinha, por que não? Eu tô certo. É lógico. Eu tô certo, não é negativo. Estou certo, porque tanto que chegou nessa situação da bolinha, Claudinei Costa. E acabou mandando o representante, né? Então, e outra coisa... Nunca tinha acontecido isso na federação, eles não sabiam o que fazer. Então, vamos fazer o seguinte, me dá minha vaga, aí depois vocês fazem o que você quiser. Ou, no mínimo, na pior das hipóteses, se fizesse um jogo, né? Se fosse um jogo num campo neutro, exatamente, com um empate indo para os pênaltis, beleza. Como se fosse um mini campeonato. Perdeu ali no campo, perdeu, acabou, beleza, sabe? Mas no sorteio de bolinha... O problema foi ter acertado, e ainda foi representação, o representante aqui da Federação Paulista ir lá. Vocês lembram a cara do Mauro Silva, né? E bugrino ainda, né? Aí o pior de tudo. E o presidente
do Criciúma estava falando que vamos jogar a Copa do Brasil, vamos entrar na justiça, o Guarani vem ser um pouquinho mais esperto, então entra lá. Eu não vou fazer eu não vou participar do sorteio. E tem aquele detalhe ainda que eu levantei, né, na hora do Bugre, se pode um torcedor, no caso, de repente entrar na justiça comum. Né? Justiça comum pode, né? Mas assim, o torcedor. O torcedor vai ser ressarcido, não o clube. Ele tá entrando pro nome dele. Ressarci, Não, mas ele não vai pedir o Guarani de volta na Copa do Brasil? Sim, mas pela justiça comum, né, Ney? Ele tá pedindo, né? É complicado, né? Complicado. Mas tá bom, Albert. Então ficamos por aí. Você terá folga na terça-feira, mas na quarta-feira eu te espero aqui. Que hora é o jogo do Guarani? 7h30, Claudinei Costa. Às 6h30, então, estaremos abrindo a nossa jornada. Tá ouvindo, né, Daiane? 6h30. Não, certo? Eu já deixei o recado. Lembrando que você tem que chegar aqui pelo menos meia hora antes, você tem que estar aqui às 18 horas. Exatamente. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Se vira. Um abraço, Albert, até quarta-feira. Até quarta-feira, Claudinei Costa. Um abraço a todos, a bancada Verde e Branca, ao Felipe Marques e a você, amigo internauta. Muito obrigado pela audiência. Legal, e nós vamos para um rápido intervalo aqui nesse fim de jogo dos canais de futebol interior. E já nós voltaremos com as notas do jogo e também a ficha técnica da partida Guarani 1, São Bento 0. Até já. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Muito bem, de volta com o nosso fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior. Você já ouviu a entrevista coletiva do Moza. Ô Wagner Ferreira, você concordou com tudo que ele disse? Não concordou com nada, mais ou menos? Isso de sempre, né? Ele enaltece o espírito de luta dos jogadores, evidentemente para não perder o vestiário. Isso faz parte, né, do almanaque, né, do dia a dia do bom treinador. Manter o vestiário em dia e tendo jogadores do seu lado. Então, aí está coerente. Com relação às mudanças, me parece que nenhum repórter perguntou para ele a cada alteração que ele fez e os motivos, né, pelos quais ele tomou essas decisões. Mas ficou bem claro, né, que ele, com o campo daquele jeito, ele procurou destruir do que construir. Tanto é verdade que ele tirou todo o meio-campo do Guarani, ficou sem armação nenhuma, para jogar apenas com jogadores defensivos de destruição, esperando que o Gênison ou o Nicolas Careca resolvesse qualquer coisa lá na frente. Isso realmente deixou de existir, porque o Guarani abdicou do ataque, chegou apenas de umas tentativas isoladas de um ou outro jogador, mas ficou bem claro que ele, para começar o jogo, já começou defensivamente e quando mexeu no time, mexeu para trás apenas para destruir. Tá certo então, Wagner Ferreira concordando então com o que disse o técnico Moza, né? Eu falei isso, a gente iria elogiar ou criticar. Então estamos elogiando porque realmente ele acabou vencendo o jogo. Vamos lá então, Felipe Marques, as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, Wagner. Começamos pelo goleiro Tony do Guarani. O Guarani encontrou o goleiro ideal. Desde a partida contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, Kozlinski perdeu a posição. O Tony entrou e não cometeu nenhuma falha, pelo menos que eu tenha noção aqui. Nós fizemos todos os jogos e ele se mostrou muito seguro, tanto debaixo dos 3 paus como para sair socando a bola. Um jogador que tem uma envergadura muito boa. Então, para mim, o Guarani encontrou o goleiro ideal. Nota 7 para o Tony. Boa nota para o Tony, hein? Nota 7. No outro jogo, você deu nota 7 para ele também, Wagner. Sinal que está na média, está bem. seguro na posição. E o Ivan Alvarinho, que joga de fralda, Wagner? E tem um detalhe, hein? Com um goleiro bom e seguro, a zaga se sente também, né? Segura, né? Então, todo time começa por um grande goleiro. Né? Sobe o rendimento da zaga. E o que joga de fralda, o Ivan Alvarinho? Então, eu não gosto do Alvarinho jogando. Ele não acrescenta nada. É um jogador que é colocado ali apenas para reforçar. Dá para aquilatar pela posição, Wagner? Não, né? Porque não é a posição dele, né? Ele é lateral direito? Não é. Pelo menos no jogo de hoje não foi lateral direito. É zagueiro? Ele faz a função do Lucão? Não faz. Então, é um coadjuvante, é um secretário que a gente costuma dizer aqui. Mas ele de posição é zagueiro, né? É zagueiro. Então eu não colocaria, mas como o Moza insiste nessas circunstâncias, né? De deixar um especialista no banco em detrimento dele, vai ficar com uma nota 4 o Alvarinho. Lucão. Bom, Lucão, rebatedor, né? Por todas as bolas, porque o São Bento cansou de botar a bola na área, né? Porque o campo não oferecia condições de tocar por baixo, então bola aérea. E o Lucão se saiu muito bem de cabeça ali, não perdeu acho que nenhum lance, uma outra dividida ali, mas nota 6 para ele. E o companheiro de zaga, Luciano Castan? Eu acho que foi melhor, hein? Ele tem uma saída de bola, né? Agora ele sempre sai por ali com o Luciano Castan. E ele também, com muita experiência, subindo de cabeça, tirando todas ali, eu acho que não perdeu nenhuma bola. Nota 7 pro Luciano Castan. Legal. RB Bragantino e Mirassol já estão no segundo tempo, 13 minutos. 0-0, né, Lucas? Exatamente, 0-0 é o resultado que interessa ao Guarani. Tô notando o Arthur ali com a camisa 10. Acho que deram a 10 pra ele, não era 10, né? Ele era 7 na partida contra o Guarani, né? E tá com a 10 aí no jogo contra o Mirassol. Quando você mexe no seu fio aí, some meu fone, viu, Lucas? Tira o seu fio de cima do fio do meu fone. Perfeito. Esse fio seu aí, ele tá tirando meu fone do lugar. Então, é o Osmar, né? É o fio do microfone do... Osmar Contato. Aí. Muito bem, seguindo então com o Jamerson, lateral esquerdo do Guarani. Primeiro tempo... Ia pegar o jogador lá do São Bento. O campo oferecia condições e o Guarani não optou em jogar pelo lado esquerdo. Jogou pelo lado direito com o Richard Rios e com o Bruno José aberto ali na beirada do campo.
E se deu bem, porque acabou, né, saindo o gol ali do Richard Rios. Do lado esquerdo, o Jamerson ficou meio inibido no primeiro tempo. Eu não sei bem porquê. No segundo, chutão para todo lado. Então não gostei do Jamerson dentro daquilo que ele pode render. Nota 5, ficou na média. Eu tinha posto 6 aqui, você deu 5. Matheus Barbosa hoje, Wagner. Bem, não teve a felicidade daquele chute que ele teve contra a Portuguesa, né? Que E deu teve chance. Teve uma chance quase idêntica, só que mandou para fora. E bastante destruidor, né? A criação de jogadas não foi tão bem. Então vai ficar um pouco acima da média, nota 6 para o Matheus Barbosa. E entrou no lugar dele o Alan Santos, a 32 do segundo tempo. É difícil analisar um jogador que entra nessas circunstâncias só para dar chutão para destruir. É só você falar se ele conseguiu dar chutão. Então, mas aí você vai... Tá um negócio, né? Se você der uma nota grande, nota alta para ele, fala, pô, mas o cara não fez nada, você entrou lá e só deu chutão para frente. Vamos dar uma nota 4 pro Alan. Richard Rios, o melhor em campo, Wagner. Uma nota 8, né, pro colombiano. Vai se firmando ali na posição. Quando o Giovanni Augusto joga, ele cresce de produção. Porque ele tem a opção de jogar pelo lado dele como um meia e como hoje, por exemplo, ele foi mais uma ala direita. Jogou junto com o Bruno José por ali. Segundo tempo, tentou alguma coisa também, muito esforçado, briga pela posse de bola, chega até a ser violento em algumas oportunidades, mas isso mostra tudo uma garra, né, colombiana. Gosto do Richard Rios subindo a cada jogo no time do Guarani, nota 8. Nota 8, ele saiu a 32 do segundo tempo e entrou o Wenderson. A mesma situação, né, que se aplica no lugar do Matheus Barbosa, entrou o Alan, entrou o Wenderson com os mesmos propósitos, nota 4 pro Wenderson. É Wenderson. Wenderson. Giovanni Augusto, camisa 10 do Guarani, Wagner. Esse negócio de Wenderson começa com V. Mas Wenderson. ele é Wenderson. Começa Você vê com a marca W. Valita, você não fala o Alita. Então, você também não fala o Wenderson. Então, fala Wenderson. Então vamos de Wenderson, né? E de Valita você entende, né, Wagner? Claro, é isso que eu estou dizendo. A discussão inócua aqui, né, Claudinei? Bom, vamos lá. Giovanni Augusto agora? Giovanni Augusto. É o cérebro do time do Guarani, não pode ficar fora. E ele está distante quilometricamente do restante. Do restante do time. Tecnicamente indiscutível. Até do Richard Rios? Até do Richard Rios, que ele tem muito mais recursos, né? O repertório dele é muito maior. Então nota 7 pro Giovanni Augusto, ficou um ponto abaixo do Richard Rios. E entrou o Leandro Vilela, 22 do segundo tempo, no lugar dele, Wagner. A mesma coisa, né? Que entraram o 4 o Anderson, 4 pro Vilela, como tiveram 4 também, o Anderson e o Alan. E o Isaac hoje, Wagner? Isaac, nota 6. Vai se firmando ali nessa posição de quarto homem pelo lado esquerdo. Autor intelectual do gol, né? Ele que fez o levantamento, jogada individual. Percebeu, não foi um lance fortuito, né, Lucas? Ele percebeu a entrada do Richard Rios lá atrás do último zagueiro. Fez um belo levantamento de bola e o gol do Guarani. Então, o Isaac é muito inteligente, né? Ele tem essa característica de enxergar o jogador que está passando, né, no espaço vazio e encaixar essa bola foi, como você bem disse, presidente, um baita de um passe. E com o Giovanni Augusto no time, ele tem uma outra função, que é só a dele. Quando o Giovanni não está, ele não sabe se ele faz a dele, Isaac, e a do Giovanni Augusto. Então vai se completando esse meio campo do Guarani com o Richard Rios, o Giovanni Augusto e o Isaac. Nós estamos aqui falando do Isaac, nota 6. E olha que entrou no lugar dele e não saiu o Jamerson, entrou o Mike, lateral esquerdo, lá no meio, 22 do segundo tempo, Wagner. Aí ele acabou de matar também, toda a criação do Guarani, né? Tirou todo mundo, tirou o Isaac, tirou o Giovanni Augusto, tirou o Richard Rios, tirou o Matheus Barbosa. Então o time ficou totalmente destruidor. O Mike entrou para isso. Mesma coisa que aconteceu com o Vilela, o Anderson e Alan, nota 4. Nota 4. Todos que entraram até agora, Alan Santos 4, Wenderson 4, Vilela 4 e Mike 4. Mas não vai ser 4 para todo mundo, não. Bruno José, Wagner. Bom no primeiro tempo. No segundo tempo não era campo para ele, não. Tentou conduzir a bola, perdeu muita parada de bola em poça d'água, né? E primeiro tempo, sim, jogou aberto pela direita, cruzou bola, fez uma bela dupla ali com o Richard Rios pelo lado direito. Poderia até ter tido uma melhor produção se o Diogo Matheus estivesse jogando. Agora, com o Alvarinho, você não espera isso, né? Então, vamos ficar com o Bruno José, nota 5. E entrou no lugar dele o Nicolas Careca, 16 do segundo tempo. Falei para você que nem todos levariam 4. Nota 3 para o Nicolas Careca.
E para fechar, o Gênison. Gênison, hein? Atravessou o jogo todinho, hein? Não foi substituído. Não, o técnico gosta dele. Vai ficar com uma nota 4, o Gênison. Nossa, achei muito. Mas tudo bem, a nota é sua. Técnico Mozart Santos. Nós aqui até já criticávamos pela escalação inicial com o Alvarinho. Se isso não vai dar, o técnico não está com medo de perder, vai ser difícil de ganhar. Mas ganhou o jogo, então você vai falar o quê, né? Tem que dar uma nota 6 pro Mozart. Primeiro, porque fez com essa alteração do Alvarinho, entrando aí com o terceiro zagueiro, ganhou o jogo. As mudanças que ele fez para destruir não permitiu que o São Bento fizesse o gol. Então você vai falar o quê? Tem que dar uma nota 6, um pouquinho acima da média pro Mozart. E o jogo, quanto valeu? Wagner, Guarani 1, São Bento 0, Polo Aquático... Só pelo primeiro tempo, né, Caldinei? Só pelo primeiro tempo, no segundo é chutão pra cá, chutão pra lá. E vamos ficar aí com uma nota 5 pro jogo. Arbitragem, Thiago Scarascati e o restante. Temos que convir que é complicado pro árbitro também interpretar o que é falta e o que não é. Um carrinho, bola dividida... Mas interpretava mais a favor do São Bento que do Guarani. né? Time da casa, você sabe como é que é, né? Sempre o cara fica meio caseiro ali. Mas, entre mortos e feridos, acho que não teve lance polêmico nenhum, né? Apesar do Mozart reclamar barbaridade, ele levou cartão amarelo, Mozart, né? Levou cartão amarelo do Thiago E o Luiz integrante Scarasati. lá da comissão levou vermelho, né? Saiu fora, esse Thiago Luiz Scarasati, ele tem 39 anos, ele é um microempresário em Limeira. Olha que vizinho que é. Deve mexer com joias, né? O Marcelo Carvalho Vangassi, esse é o mais velho do trio, 46, professor de Educação Física e mora em Juiz de Fora. Ele é bandeira e mora em Juiz de Fora. Wagner, por falar em arbitragem, eu tô vendo a Edna ali contra, né? Você acha que as árbitras, né, elas entram perfumadas no campo, Wagner? Bom, isso é vaidade de toda mulher, né? Não é por ser árbitra que não vai entrar. Eu já vi muito árbitro perfumadíssimo entrar em campo. Homens. Você já passou perto, assim, quando você era repórter? Pra você ter uma ideia, Claudinei, para conferir a arbitragem, eu ia no vestiário do árbitro. E lá você conversava com o representante, pegava o nome de cada um, o que fazia cada um, porque naquela época não tinha internet. Então você tem que pegar em loco. Naquela época também era o trio e o quarto árbitro só, né? Exatamente. Então ali o representante me informava quem era quem, a idade, e o que ali fazia. você sentiu o perfume. Ali sentiu o perfume. Tinha um árbitro chamado Roberto Nunes Morgado. Nossa, morgadinho. Aquele lá se perfumava. Bigodinho. Tudo. Só faltava pôr gravata pra pitar, né? Exatamente. Então as mulheres entram perfumadas. Eu acredito que sim. O Miguel Cataneu Ribeiro da Costa, Entra perfumado. 41 anos, representante comercial, mora em Jaú. Lá em Jaú. Muito bem. Que mais, Wagner? Bem, só um lembrete aqui, um Qual alerta que eu faço. Se eu disser qual é o assunto, você vai matar a importância. O Guarani vai jogar agora quarta-feira contra o São Bernardo, joga sábado em Araraquara contra a Ferroviária. Sábado de carnaval. Isso. E no outro sábado vai jogar contra a Inter em Limeira. Nesse mesmo dia, quase que no mesmo horário, joga Ponte e Lemense, lá em Leme. Já estão marcando briga na Anhanguera. Pelas redes sociais. Que bom. Então, se acontecer uma confusão, não vão dizer que foram pegos de surpresa. Não, eu se fosse a polícia, já deixaria se matar, né? Então é bom a gente fazer o alerta. Porque quem está fazendo tirava o motorista do ônibus, né? E tirava o ônibus também. E deixa os caras na estrada se matar. Porque quem faz a tabela não está nem se tocando com esses detalhes. Né? Vai pensar em... Exatamente. Então, às vezes, né, quando o jogo é grande, quando, né? Teve lá Corinthians e Palmeiras essa semana, né? Torcida de Corinthians e Palmeiras também. Se pegaram na estrada, né? Pois é. Então é bom lembrar, hein? No sábado, dia 25 de fevereiro. Tem Guarani. Inter e Guarani em Limeira. E Lemense e Ponte em Leme, todos pela Anhanguera. E a briga na Anhanguera marcada. Exatamente. Legal, tomara que morram todos. Um grande abraço. 9h54, Wagner, seu destaque final aí. É uma vitória importante para o Guarani, né? Já deixa o aspecto do rebaixamento para trás e deixa o Guarani agora pensando mais alto, com 10 pontos ganhos, né, Lucas? 10 pontos ganhos. Na terceira colocação do grupo C, né, presidente? Então, uma vitória colocou o Guarani com 13. Com 13 pontos. A rebaixamento já esqueceu, fora, né? de qualquer Fora possibilidade, de qualquer possibilidade. E pensando em encostar no São Paulo. Agora é o seguinte, amanhã jogam Água Santa e Palmeiras, em Diadema.
é jogo para nós torcermos para o Palmeiras. Bom, aí não precisa nem torcer. Em 2016 aconteceu uma situação bem chata lá em Diadema, né? O Água Santa ganhou por 4-1, você lembra desse jogo? É verdade, Mas é um jogo onde o Guarani torce contra o Água Santa para que na próxima rodada consiga a vitória diante do São Bernardo e quem sabe aí belisque uma das vagas para a próxima fase. Torcendo pro Bragantino hoje também. Torcendo pro Bragantino, vai empatando em 0-0 por enquanto com o Mirassol. 24 do segundo tempo. É isso, Ney. Wagner, um abraço, até quarta-feira, Até quarta-feira, um grande abraço a todos, bom final de semana. É isso aí, então vamos agora para a Prone Alimentos, em 30 segundos conferir a ficha técnica completa de Guarani 1, São Bento 0. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Muito bem, na segunda vitória consecutiva do Guarani em 2023, vitória sobre o São Bento pelo placar de 1-0. O técnico Mozart mandou a campo Tony, Alvarinho, Lucão, Castanho, Jamerson, Matheus Barbosa, depois Alan Santos, Giovanni Augusto, depois Leandro Vilela, Richard Rios, depois Wenderson, Bruno José, depois Nicolas Careca, Isaac, depois o Mike e o Gênison. Ainda no banco de reservas tinham Kozlinski, Diogo Matheus, Lucas Marques, o Lima, o Rafael e o Neilton. Já o São Bento conheceu a sua quarta derrota seguida no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, e o técnico Paulo Roberto Santos mandou o Zé Carlos, o Caio Ila, mas acabou entrando o Ivan de última hora, Léo, Bruno Aguiar, depois Vitor Pereira, que saiu machucado, Marlon, depois Caian, Marquinhos, depois Renan Mota, Carlos Jatobá e Paraíba, na frente Marcos Nunes, depois o experiente Cristiano, Fernandinho e Rubens. Ainda no banco de reservas, o Paulo Roberto Santos tinha o Edson Martin, Alan Thiago, Branquinho, Breno Lopes, Foguinho, Vitinho e Felipe Camargo. Guarani fez o seu gol aos 24 da primeira etapa em jogada de Isaac pela ponta esquerda, que tabelou com Giovanni Augusto. No bico da grande área ele fez um cruzamento primoroso e o Richard Rios de voleio meteu um golaço, dando números finais à partida, que teve a arbitragem do senhor Thiago Luiz Scarascati, auxiliados pelo Marcelo Carvalho Vangassi, o Miguel Cataneu Ribeiro da Costa, o quarto árbitro Gustavo Holanda Souza e o VAR o Matheus Delgado Candansan. Para um público de 2.839 pagantes e uma renda de R$ 61.580. R$ 2.839 pagantes e uma renda de R$ 61.580. Neste dia 11 de fevereiro de 2023, a bola começou a rolar a partir das 7 horas da noite lá no Walter Ribeiro pela 8ª rodada do Campeonato Paulista 2023. Lojinha Corse, a ficha técnica completa de Guarani e São Bento. Legal, valeu Lucas de Souza, um grande abraço, um ótimo domingo para você, até segunda. Até segunda-feira, amanhã estarei aqui na redação do Futebol Interior na parte da tarde, viu? No placar ao vivo. No placar ao vivo do Futebol Interior Deus te ajude. E quem sabe fazendo alguma coisinha de nota também. Valeu, Claudinei Corsi. Um abraço. Um abraço. Legal. Vamos com a ficha técnica de Guarani 1, São Bento 0, com Lucas de Souza, colocando um ponto final aqui no nosso fim de jogo dos canais de Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Muito bem, 9h59 em Campinas. Neste sabadão, 11 de fevereiro de 2023, Guarani 1, São Bento 0, vamos colocando um ponto final na segunda jornada esportiva desse sábado aqui nos canais Futebol Interior. Às 4 da tarde você acompanhou Ponte Preta 2 Oeste 1 com Carlos Corsato, Frank Francisco e André Luiz. E na seguidinha teve Guarani 1, São Bento 0 com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Samurai Marques. Aqui nós falamos em nome de Estor Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada, do meu amigo Danilo Palma, completando 17 anos neste mês de fevereiro. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery 3744-2121, agradecendo também toda a rapaziada da Alfa Barber Club, a sua barbearia
no Cambuí, na Rua dos Alecrins, número 46, com o WhatsApp 992624672. Coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva é do Elcio Paioli, a direção geral é de Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Claudinei Corsi, agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você uma ótima noite, fim de noite de sábado, um excelente domingo, uma excelente semana para você, que tudo corra como você pretende, com muita saúde e com muita fé. Um grande abraço e a gente se cruza por aí nos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.